durante esta primeira jornada, passando todas as informações do jogo do São Paulo. Fica de olho, hein, Agrela? Não vai deixar passar nada do que acontece lá no Maracanã. Eu tô de volta também no intervalo inteligente da Bandeirantes. Com o Michel Lopes na mesa de som, o nosso Beto Rebeck tá na central técnica, com o Roger Palme também, muito obrigado, Agrela, e o Alan Marcel no switcher. Você fica agora com a transmissão de Palmeiras e Atlético Mineiro pela 20ª rodada do Brasileirão. Um abraço para você, torcedor brasileiro. A partir de agora, de volta, depois de 50 dias dos Estados Unidos na Copa do Mundo, estamos de volta pro Brasileirão. Tava até com saudade do Brasileirão. O microfone da Bandeirantes em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro. Você ligado na Bandeirantes. O Galo faz aquecimento à minha esquerda, à direita fica o time do verde do Palmeiras. Paulinho, ex-Galo, vem pro jogo. O futebol da Bandeirantes vai trazer a emoção desse jogão de bola para você. Palmeiras e Atlético Mineiro para você. O primeiro destaque vem do Verdão aqui no Allianz Parque. Um abraço para você, Everton Ramos, e esse Palmeiras pro jogo líder isolado do Brasileirão, Everton. Boa noite. Fala, Ulisses Costa, boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente na jornada esportiva da Bandeirantes. Mais líder do que nunca, este Palmeiras vai em busca de aumentar a vantagem na tabela de classificação pro seu maior rival, para o Flamengo. Com novidades no time titular, o Paulinho, que estava suspenso no duelo contra o Curitiba, volta a estar à disposição e vai já entre os 11 iniciais para enfrentar o ex-clube Palmeiras, que tem também no banco de reservas um dos artilheiros do time na temporada como reforço, Vitor Roque, fica à disposição de Abel Ferreira. E o Galo, como é que vem o Galo, Everton Ramos? 13º colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Domingues, ele basicamente repete o time que enfrentou o Bahia no meio de semana com apenas uma alteração, com o desfalque de Coelho no setor ofensivo. Alan Preciado ganha o destaque, ganha a posição, ele que, assim como o Alan Mida, retornaram da Copa do Mundo, a dupla equatoriana, e o Preciado já começa entre os titulares para tentar encerrar um tabu, jogando fora de casa. É o futebol da Bandeirantes para você, Campeonato Brasileiro, 20ª rodada de 38. O futebol da Bandeirantes acompanha o líder do campeonato. O destaque da Bandeirantes agora é da opinião. Análise pré-jogo para Palmeiras e Atlético Mineiro, Léo Gens. Um abraço para você, boa noite, prazer tê-lo aqui na cabine da Bandeirantes, na Arena do Verdão. Fala, Ulisses, tudo bem? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Bandeirantes. O Palmeiras, é claro, é o favorito, não à toa é o líder deste Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira deve contar com a volta de Giai hoje, mas principalmente com Paulinho como titular, o que não acontece há bastante tempo. Ele será o centroavante alviverde na noite de hoje. Maurício um pouco mais pelo lado esquerdo, Andréas Pereira por dentro como armador e com John Arias pelo lado direito. Já o Atlético Mineiro deve atuar com 3 zagueiros aqui, Ulisses. O Natanael é lateral direito de origem, mas vai fazer esse papel pelo lado direito de defesa para que o Preciado e o Renan Lodge, os 2 alas, atuem bastante no campo de ataque. Cassierra, a camisa 9, é o único homem mais avançado do Galo na noite de hoje, Ulisses. Obrigado, Léo Gens. No futebol da Bandeirantes para você, jornalismo Bandeirantes, Maria Eugênia Cotati, boa noite. Boa noite, Ulisses. O governo brasileiro convocou o embaixador em Buenos Aires, Júlio Bitelli, após Milei chamar o presidente Lula de presidiário e definir o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como lixo careca durante uma convenção nacional do PL. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que considera os discursos uma afronta às autoridades nacionais. Segundo o órgão, as falas do presidente da Argentina desrespeitaram o presidente da República, o Poder Judiciário e a população brasileira. Na prática diplomática, a chamada de um embaixador para consultas expressa um forte protesto
contra as ações promovidas por outro estado. O representante argentino vai se reunir com o chanceler Mauro Vieira. Obrigado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Atlético Mineiro vão jogar. O destaque da Bandeirantes agora. QG Bandeirantes de Esportes tem bola rolando. Alô, Guilherme Agrela, um abraço para você. Boa noite, Agrela. Atende o telefone, meu filho. Fala, Ulisses, tudo bem? Vou te atender, pode deixar. Um abraço para você, um abraço a quem nos acompanha aqui na Bandeirantes. Tem bola rolando exatamente para Flamengo e São Paulo. 35 minutos completos neste primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio do Maracanã. O tricolor precisa vencer, não assim o faz há 6 jogos. Desde o dia 25 de abril, vitória contra o Mirassol 1-0 jogando dentro de casa, porém em Campinas, nem foi no estádio do Morumbi. Pois bem, outros jogos em andamento, Bragantino 0, Coritiba também 0 e Grêmio e Fluminense também empatam sem gols neste momento. Concomitante a Palmeiras e Atlético Mineiro, tem Remo e Vitória por esta que é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Série B do Brasileirão, em andamento, Londrina 1, Novo Horizontino também 1 e América Mineiro 0 e Goiás também 0. América é o lanterninha da competição com apenas 8 pontos somados. Mais cedo tivemos um jogaço entre São Bernardo 3, Ceará 4 e o líder do campeonato, Criciúma, ficou no empate por 0-0 com a equipe do Náutico. Já na Série C do Brasileirão, o Ipiranga bateu o Barra pelo placar de 1-0, mesmo placar de Brusque e Ituano. A equipe catarinense venceu os paulistas também pelo placar de 1-0. Tempo também para destacar Fórmula 1 aqui na Bandeirantes, porque hoje foi dia de Grande Prêmio da Hungria. Lando Norris venceu a sua primeira prova em 2026, seguido de Verstappen na segunda posição e Kimi Antonelli em terceiro. Gabriel Bortoleto foi o 11º colocado, com nenhum pontinho somado nesta prova. Além disso, vôlei também em destaque aqui no QG Esportivo da Bandeirantes, porque o Brasil venceu, ou melhor, perdeu para a Turquia por 3-1 de virada na grande final da competição. A 5ª medalha de prata, ou seja, o 5º vice-campeonato das brasileiras na Liga das Nações Feminina da modalidade. Enquanto isso, a Turquia chegou ao seu bicampeonato, venceu em 2023 e voltou a ganhar agora em 2026. Na disputa pelo terceiro lugar, deu Itália sobre a China, placar de 3-1. A Itália que perdeu para o Brasil na semifinal, mas conseguiu a terceira posição. Portanto, ouro para a Turquia, prata para o Brasil e bronze para as italianas lá em Macau, na China, meu caro Ulisses Costa. E para você o destaque do Guilherme Agrela no QG Bandeirantes de Esportes. A bola vai rolar daqui a pouquinho para você. Timaço técnico da Bandeirantes, mesa de som Michelzão Lopes. Na central técnica, Beto, Rebeca, Twitter, Alan Marcel. No digital, Alessandra Alade. Timaço de externa com Marco Conceição e Rafael Pellegrini. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E atenção, hein? A Bet365 está colocando o poder nas suas mãos com o seu incrível app de apostas. Ele foi criado pensando em você, então nunca foi tão fácil encontrar seus times, jogadores e jogos favoritos. E ainda, você pode criar uma aposta exclusiva do seu jeito com o criador de apostas. São milhares de mercados disponíveis para escolher. E se o seu jogador for substituído, sem problemas, com o Submais, sua aposta passa para o jogador que entrou em campo. Ainda não acabou. O pagamento antecipado da Bet365 já vem incluso. Então, se o seu time abrir 2 gols de vantagem, você recebe antes mesmo do apito final. Pra que apostar em outro lugar? Baixe o app que vai mudar o seu jogo. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: apostas não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA/MF, número 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Futebol da Bandeirantes volta já Brasileirão, 20ª rodada, Palmeiras e Atlético Mineiro. Futebol, você sabe, é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes.
Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata, porque com HG Nakata você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro em nova sintonia, tá arrebentando o som da Bandeirantes. Vou dizer pra você, viu? Não precisa nem fazer esforço em 107.3 FM, aqui direto da cabine do estádio do Palmeiras, da Arena do Palmeiras, pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, Palmeiras e Atlético Mineiro. É jogão de bola que você confere no futebol da Bandeirantes. Quero mandar um forte abraço, primeiramente, mandar um abraço fortíssimo, mas fortíssimo mesmo, pra minha querida e amada cidade de Ribeirão Preto. Eu sou cidadão ribeirão-pretano e eu queria dizer aqui pra vocês que vocês tenham toda a força do mundo. Eu sei que aconteceu, catástrofe natural, né? E tudo isso muito triste. Eu estava fora do Brasil, estava na Copa do Mundo quando essa notícia chegou. Eu fiquei muito realmente entristecido, de coração.
e torço para que as autoridades de Ribeirão Preto, prefeitos, vereadores, enfim, deputados aqui do estado de São Paulo, eleitos por essa região principalmente, porque agora a política tem que entrar, né? Estou torcendo para que eles façam de tudo, para que tudo se restabeleça, que a vida volte ao normal nessa cidade que é maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande, que é Ribeirão Preto. Então, abraço para vocês, força aí em Ribeirão Preto e vamos torcer para que tudo dê certo aí, tá bom? E que vocês voltem ao seu cotidiano rapidamente, o mais rápido possível. E a gente apela aqui para as autoridades agilizarem o máximo possível, fazer de tudo, porque o cidadão ribeirão pretano, como cidadão brasileiro, merece todo o respeito, tá bom? Estamos com vocês aí. É impressionante o que aconteceu, a tempestade foi feia em Ribeirão Preto. E aproveitar, o Walter Baldi tá curtindo o sonsaço grande, Adriano e o Walter Baldi ligados no Futebol Bandeirantes com o Gabriel Grifo, toda a família Grifo. Obrigado pelo carinho da sintonia, força pra vocês em Ribeirão Preto aí. O Futebol da Bandeirantes vem pra escalar os times, começando pelo Palmeiras. Manda pro ar, Everton Ramos. Quando surge o alviverde imponente, definido e escalado pelo técnico Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol número 1. Na lateral direita, Giai tem a 4. Dupla de zaga para o capitão Gustavo Gomes com a 15. Murilo, 26. Na esquerda, Piquerez tem a 22. No meio campo, Emiliano Martínez, 32. Marlon Freitas, 17. E Andréas Pereira, camisa número 8. O trio mais à frente ofensivo com John Arias, número 11. Maurício, 18. E Paulinho, 10. O banco! À disposição do técnico português, Marcelo Lomba, Kaique, Felipe Anderson, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Riquelme, Heitor Benedetti, Eric Belé, Larson e Arthur. Escalando o Galo. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Definido e escalado pelo técnico Eduardo Domingues, com Everson no gol, 22. Na lateral direita, Natanael tem a 2. Dupla de zaga com Lianco, 13. E Juan Tressoldi com a 4. Renan Lodge na esquerda veste a meia dúzia. No meio campo, Tomás Pérez, 25. Maicon, camisa número 8. E Vitor Hugo, 30. O trio mais à frente com Preciado, 23. Bernardo, alegria nas pernas, número 11. E Cassierra, camisa número 9. No Futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, a bola vai rolar já para você, o banco dos homens. À disposição do treinador, Gabriel Delfim, Pacini, Ivan Coman, Vitor Hugo, Alexander, Igor, Gomes, Renier, Cissé, Guti, Alan Linda, Cauã Soares e Dudu. Ô Fih, você tem o árbitro aí? Sim, bora lá. Então manda ver, Everton Ramos, manda pro ar, meu filho. A arbitragem é de Bruno Aleu de Araújo. Os assistentes Thiago Henrique Neto Correia Farinha e Luiz Cláudio Regazzoni. O quarto árbitro é Marcos Mateus de Souza. E no VAR o experiente Eber Roberto Lopes. Acabou. Ao novo Futebol da Bandeirantes pra você. Acabou o quê? Pois não, diz aí o Guilherme Agrela. Acabou o primeiro tempo no estádio do Maracanã, Ulisses. Flamengo e São Paulo vão empatando sem gols por enquanto. O Flamengo finalizou 3 vezes, o São Paulo 2. Chegou inclusive a fazer um gol com o Marcos Antônio, que estava impedido depois de uma cabeçada para dentro da área. Portanto, empate parcial. O Flamengo vai chegando a 38 pontos em 19 jogos disputados, um a menos que o Palmeiras, e o São Paulo a 26. Empate que não resolve a vida de ninguém por enquanto, repito, segue 0-0 intervalo de jogo no Maracanã, Ulisses. É verdade, esse placar é bom pro time do Palmeiras, esse 0-0, que o Flamengo não vai pontuando, fazendo 2 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos, 7 pontos a menos que o Palmeiras. O Flamengo tem esse jogo no Maracanã a menos contra o Mirassol, que foi daquele jogo da final da Supercopa. É engraçado, né? O Flamengo jogou sozinho em Supercopa? Não, né? Tinha outro adversário. Era o Corinthians, inclusive. E por que só o Flamengo tem um jogo a menos? Coisas do futebol brasileiro, Ulisses, eu diria. Coisas do futebol brasileiro. Entendeu como é que é o negócio, meu filho? Eu vou falar pra você aqui, não escapa nada do microfone da Bandeirantes. Rapaz... Palmeiras e Atlético, mas o Verdão tá bonito na frente com 7 pontos à frente do time do Palmeiras. Aí o cara me manda aqui, não, Ulisses, 6 agora que tá empatando. Mas a hora que o Palmeiras entrar em campo também vai ficar fazendo um ponto, continua 7 pontos. Exatamente. Pô, se liga. É o Futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de Michael, a tradição da Rádio Esportivo do Brasil. Palmeiras e Atlético Mineiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho pra você. Hora de análise, eu quero a opinião. Léo Gens vem pra falar. Você já deu arbitragem? Não, o Everton Ramos trouxe a arbitragem. Trouxe já, né? Que é o Bruno Arleu, não é? Exatamente, ele. Bruno Arleu. É o que eu tô voltando da Copa, eu vou falar pra você, eu tô meio
Estranho, cara. Não tô... Sabe o pino não de centro? O fuso ainda. O pino de centro quando tá meio de lado, o bagulho. Você tá entendendo? Eu tô meio... Tá estranho o bagulho. Mas vai narrar bem aqui, fica tranquilo, levar a emoção pra você. Ô, você tá que nem jogador que vem da Europa e tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Tem tanto fuso, mas o que nós trabalhamos, graças a Deus, e o sucesso da Copa do Mundo na Bandeirantes, cara. Foi um negócio impressionante na Rádio Bandeirantes. Agradecer a todos vocês, graças a vocês, ouvintes, os patrocinadores da Copa do Mundo, audiência massacrante, líder de audiência Bandeirantes na Copa. A FIFA divulgava depois dos jogos tudo aquilo que a gente esperava, né? De audiência, aquela coisa toda. E foi um negócio muito legal, a liderança da Rádio Bandeirantes, da Bandeirantes aqui pra você na Copa do Mundo. Palmeiras e Atlético Mineiro, a bola vai rolar já já. E aí, Léo Gens? O caminho pro Palmeiras ganhar o jogo aqui, Ulisses. Renan Lodge é um lateral que apoia bastante, é o lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Mas ele defende mal, ele deixa muitos espaços nas costas. Maurício... Chegou a ser convocado para a seleção Lodge quando estava no Atlético Paranaense. Chegou. Foi jogador de seleção brasileira já. Mas caiu bastante de rendimento de lá para cá. O espaço nas costas dele o Palmeiras tem que explorar. Com a velocidade do John Arias, ou então com o lateral passando, de repente com o Maurício também se aproximando nesse setor. É por aí que o Palmeiras pode ganhar o jogo. Nas costas do Renan Lodge. O Atlético Mineiro também não tem uma boa bola parada defensiva. O Palmeiras usa muito bem, principalmente as cobranças de falta e de escanteio com o Andrés Pereira, que é um baita de um batedor. Gustavo Gomes é gigante dentro da área, cabeceia muito bem. Então 2 pontos para o Palmeiras hoje aqui. As costas do Renan Lodge e a bola parada ofensiva. Por aí o Palmeiras pode ganhar o jogo. Já o Galo deve se fechar com 3 zagueiros. O Preciado deve fazer um ala pelo lado direito, com o Natanael sendo um zagueiro pelo lado direito. O Cassierra será o único homem mais avançado do time do Eduardo Domingues. O Cassierra é aquele 9 clássico de área, alto, forte, protege bem a bola. E aí ele vai ter um escape com o Vitor Hugo e com o Bernard. O Bernard é aquele mesmo de 2014, o Alegria das Pernas, Ulisses. Pelo amor de Deus, você também quer acabar com a minha noite? Ué, Felipão que disse, não sou eu que pô, disse. mas era pra fechar o meio de campo contra a Alemanha. Todos os olheiros da seleção foram falar pra ele. O Galo, acho que o Vitor Roque, é o Roque Júnior, falou, fecha o meio de campo, que a Alemanha só joga pro meio de campo. Ele põe a alegria nas pernas, abre o meio de campo, tomou 2 gols em 10 minutos e não se ligou, tinha que mexer no time, demorou demais. E assim como aconteceu nessa Copa, o Brasil não se preparou naquela Copa do Mundo para ser campeão, né? Fez um ciclo horroroso. Quem iniciou aquele ciclo foi Mano Menezes. Depois do jogo de Londres em 2012, foi mandado embora, aí chega Luiz Felipe Scolari, para 1 ano e meio mais ou menos no cargo, até chegar à Copa do Mundo de 2014, uma seleção que emocionalmente estava muito abalada. Não à toa, o Thiago Silva chorou em cima da bola, momentos antes de bater os pênaltis contra o Chile. É o futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Atlético Mineiro. Um abraço pro Leandro Quesada. Eu quero saber de você, Léo Gens. Paulinho como centroavante, é falso? Não, ele vai jogar como homem mais avançado, mas é um jogador de muita velocidade, de muita habilidade. Não é aquele 9 de área. Esse 9 de área é o Cassierra do outro lado no Atlético Mineiro. O Paulinho te entrega muita coisa, com e sem a bola. É um jogador bem versátil, de repente pode cair bastante pelo lado esquerdo, para ajudar quem se posicionar naquele setor, o Piquerez passando bastante por fora. Eu gosto muito do futebol do Paulinho, que volta a ser titular do Palmeiras depois de muito tempo. Figura fundamental para o segundo semestre do Palmeiras, Ulisses. Não sei se será um titular logo de cara, até porque o Flaco Lopes ainda não se reapresentou, está de férias, disputou a última Copa do Mundo pela Argentina, e o Vitor Roque hoje fica no banco de reservas, como uma opção. Quando esses 2 jogadores estiverem à disposição de Abel Ferreira, haverá uma grande briga. Flaco, Vitor Roque e Paulinho, 3 jogadores para 2 vagas só, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro e os times do campo de jogo. Nós vamos à execução do Nacional Brasileiro.
Ô, gente, mano, pode parar isso aí. Fala o seguinte, põe um hino na Rádio Bandeirantes aí, por favor, Michel. Por gentileza, questão de respeito ao hino nacional. Aí pra você do futebol da Bandeirantes e do Nacional Brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro vão jogar a Bandeirantes em campo. Galo, meias brancas, calções pretos, camisas brancas. Verdão, meias verdes, calções da cor branca e camisas verdes, o time do Palmeiras. Alguns jogadores com camisas de mangas compridas, outros com camisas de mangas curtas. É o futebol da Bandeirantes pra você no campo de jogo. No campo de jogo está lá ele, Everton Ramos, para trazer mais informações do futebol da Bandeirantes. Everton. Você destacou a camisa do Palmeiras há pouco, Ulisses, que tem novidade, um novo patrocínio sendo estreado hoje contra o Galo, na região do peito, com uma empresa de consórcios. 6 milhões de reais vai render anualmente ao Palmeiras esse negócio até o fim de 2028. Torcida do Palmeiras que vem em peso para esse duelo. Palmeiras, inclusive o setor aqui, faz sua estreia com este novo nome, né, do estádio, ao lado esquerdo da cabine da Bandeirantes, setor fechado, porque aqui rolou ontem o show da Xuxa, que vai acontecer novamente no próximo fim de semana. Por isso, a capacidade total do estádio não está aberta para receber o Atlético Mineiro. Ainda assim, torcedor do Palmeiras lota a capacidade, mais de 30 mil pessoas presentes aqui na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Pelos lados do Atlético, tentando encerrar um grande tabu. Nos últimos 16 confrontos contra este Palmeiras, uma vitória apenas do Galo Mineiro em 2023, tenta voltar a derrubar o líder do campeonato. Legal, no futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro, a bola vai rolar daqui a pouquinho, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, lembrando que na manga da camisa do Palmeiras, cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, tá lá na manga, nas mangas, não é mesmo? Do uniforme do time do Palmeiras, patrocínio da Sil, cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, nessa você pode confiar. Cabos elétricos Sil, para Palmeiras e Atlético Mineiro, a bola vai rolar já já. No primeiro tempo, o Palmeiras defende o gol à esquerda do seu rádio, à direita fica o goleiro Everson do time do Atlético Mineiro, Carlos Miguel, possivelmente o futuro goleiro da seleção brasileira. Joga demais o Carlos Miguel, melhorou muito desde a sua chegada aqui no Palmeiras. Vai começar o jogo para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vai começar a partida, tudo pronto para a bola rolar. Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras aqui, Allianz Parque, para você, torcedor brasileiro. Vai tocar na bola pela primeira vez o time do Palmeiras com Paulinho. Vai começar o jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, tudo pronto para a bola rolar. Paulinho vai tocar na bola, o líder do campeonato brasileiro.
Verde em campo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, restando 30 segundos pro árbitro apitar o início do jogo. São 19 horas 29 segundos e 29 minutos e 35 segundos. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vai começar a 20ª rodada, Campeonato Brasileiro. O líder do Brasil em campo. O time do Verde em campo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Tudo pronto para a bola rolar. Saída que pertence ao Palmeiras. Paulinho, camisa 10, começando o jogo desde o seu início. Vai tocar na bola para você ligado no futebol Bandeirantes. Paulinho é pompom de bola. Paulinho, camisa 10 do time do Verde. Vai começar o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Vai tocar na bola, Paulinho. O árbitro vai lá, zero o seu cronômetro. Faz sinal de positivo pro Bandeira. Faz sinal de positivo pro outro. O quarto árbitro vem a beira do campo para autorizar também com o árbitro. Fez sinal de positivo. Apita o árbitro. Toca na bola, Paulinho na rola. Se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Tô de volta no Brasileirão. Brasileirão é aqui. Vai, Bandeirantes! Domina campo de defesa o time do Palmeiras para ser jogando com Carlos Miguel. Ele abre a jogada pelo setor de direita, vem pro toque de bola novamente o time do Verde. Ricolino tenta levantar na frente, Murilo volta para Jai, vem para consertar, Gomes bate à frente de qualquer maneira, o desvio, o toque na mão, o árbitro vai parar o jogo. Ele marca a falta, campo de defesa pro time do Palmeiras, bater falta pro time do Verde, cobrar do campo de retaguarda. É falta pro time do Palmeiras, bater no campo de defesa, rapidamente vem pro toque de bola. Andréas Pereira, ele solta a jogada contigo na intermediária com Marlon Freitas para Andréas Pereira, que tenta o levantamento no campo de ataque. Vai pro toque o time do Verde, Paulinho tentou a finta, afasta o zagueiro, tira a bola, volta no toque de bola para a direita, Paulinho vem tocar a bola, cede lateral pro time do Galo, bater pelo setor de esquerda, campo de defesa, e o Paulinho deu uma raspada no cabelo, tá carequinho, hein, meu filho? Tá carequinho, camisa 10, voltando a ser titular com a camisa do Palmeiras, o camisa 10 do Verdão. O Lianco tava na jogada com ele, só lateral pro Galo. Tava com o dread, aquele dread tava meio fedido, ele tirou a bola, volta no toque de bola, tenta descer contigo no campo de retaguarda, aperta na marcação, ganha Gomes, põe pra fora em lateral novamente pro time do Galo, bater pelo setor de esquerda, próximo em videogramado, lateral pro time do Galo, cobrar, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Sil, você pode confiar, é Sil, Brasil, domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o goleirão do time do Galo, bate na bola, Everson, ela volta curtinha com o time do Palmeiras pra Arias recolheu, soltou a bola, frente, seria pra Maurício, Arias tentou ganhar, não ganhou, vem pra aturar Juan ganha pro time do Galo, sai jogando errado, o levantamento foi feito, à frente aperta o time do Palmeiras, abertura para Arias pelo setor de esquerda, que ataque em cima da marcação dele, aperta novamente Natanael apertou, Arias da finta, levou pra linha de fundo, fez o corte, Natanael ficou no chão, ele limpa a jogada, entrada na grande área, Marlon Freitas girou, abriu na direita, boa bola pra Giai, tá na área, vem Verdão, rolou pra trás, curto demais o passe, Bernard, ele vem, põe pra fora, é lateral para o direito do campo de ataque para o time do Palmeiras, bater lateral para o time do Verde, o cobrar, Giai vem para a cobrança, o líder do campeonato brasileiro em campo, torcedor do Brasil, lateral, Giai bate o lateral, solta contigo no setor intermediário, campo de ataque, bola volta para Giai, ele domina pela direita, vem para o cruzamento, cruza pessimamente mal, afasta, vem para tirar de qualquer maneira dali, tira Lianco, é novo lateral para a equipe do Palmeiras, bater, quem tirou na realidade foi o Juan, é lateral para o time do Palmeiras, bater pela direita, Andréas Pereira pede na entrada da grande área, lateral para o Verde, o cobrar, vem para a cobrança de lateral, Giai pela direita, na linha de fundo, ele bate o lateral, solta na grande área, Gomes tentou disputar, não ganhou, a bola volta no toque de bola, tentou Bernard, aperta o Palmeiras, recupera a bola, Maurício tentou cruzamento pra ninguém. A bola vai embora, liga de fundo, tiro de meta para o time do Galo, bater no campo de retaguarda. Na primeira chegada do Palmeiras com o Maurício, a intenção era boa, buscando o Paulinho, a bola foi forte demais, correu pela linha de fundo, só tiro de meta, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil e na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. Marlon Freitas toca na bola de forma errada, tinha aberto da esquerda, o toque de bola Coutinho podia ser para Piqueires, ele não toca, lateral para o time do Palmeiras, bater e sair jogando. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão, pode contar, é na Cata. A bola volta com o time do Palmeiras que está jogando contigo no campo de retaguarda, vem para o toque de bola da esquerda, abre a jogada Coutinho, recorde Piqueires da dividida, Arias tenta ganhar o lance, ganhou, soltou, boa bola, vem para o toque de bola Coutinho, Andréas Pereira empurrou, bom lance para Paulinho, vai fazer o primeiro, bateu, trava, põe para fora de qualquer maneira, Natanael, escanteio para o time do Palmeiras, bater na esquerda, campo de ataque, Verdão na pressão, quase o primeiro gol do Verde, o líder do Brasil. Com mais uma bela escapada do Paulinho, Natanael chega rasgando por baixo, é o primeiro escanteio do jogo, Andréas Pereira na bola.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Andréas Pereira vem pra cobrança. Vem pro levantamento à frente. Levantamento do gol. Chegou o zagueiro, cortou. Gomes ficou caído. A bola volta com Jai sem querer. Tocou errado. A bola voltou. Maurício cruzou. Levantou pra Paulinho. Subiu de cabeça. Vem pra afastar. Quarta jogada. Ele vem com o cara bandeira. O perigo. Thomas. Ele vem pro toque de bola curto novamente. Já recolhe no campo de retaguarda. Vai pra vinda. Domina o time do Palmeiras. Domina pelo campo intermediário com Marlon Freitas. Ele prende. Não se pode abrir pelo setor de direita. Vai tentar o toque de bola curtinho. O Murilo tá aberto. Ele faz o break. Prende. Volta do meio de campo para Maurício. Maurício domina para o time do Palmeiras na circunferência central do gramado. Sai jogando para Marlon Freitas. Prendeu pelo setor de direito do campo de ataque. Deu o toque de bola para Jai. Jai recolhe para Marlon Freitas. Ele domina para o time do Palmeiras. Vem para cima o Verde. Recolheu Marlon Freitas. Balançou, soltou o lance à frente. Vem Nianco, tira a bola, volta na ponta. Recolhe o Palmeiras novamente. Jai. Ele tentou o toque de bola seria no meio para Maurício. Nianco vem para dominar. Ele vem para cortar. Dá um pico na bola de qualquer maneira. Afasta novamente o time do Galo. Nianco tirou lateral para que para o Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque manual para o time do Palmeiras bater. Giai vem para a cobrança. É bola no campo de retaguarda para o time do Palmeiras bater. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Olha o Paulinho. Balançou, dominou. Tomou a falta. Parado o jogo. Renan Lodge faz a falta em cima dele. Direito ataque para o time do Verde bater. Nós temos 5:30 de bola rolando 0-0. Só dá Palmeiras do jogo, só dá Verdão. Se posiciona o líder do Campeonato do Brasil em campo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. É falta pela direita do campo de ataque para o time do Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança. Vem para o levantamento Andréas Pereira. Próximo ao banco do time do Palmeiras para a cobrança. Ele falta para o Verdão. 0-0 é o placar do jogo. É falta para o time do Palmeiras bater. O líder do Brasil em campo. Se posiciona na direita. Falta para o Palmeiras bater. Andréas Pereira próximo ao banco do Palmeiras na direita de ataque. Bateu a falta. Levantou no banco do gol. Bola desviada pro meio. Não chega ninguém. Murilão cochilou. Bola voltou para Natanael. Ele prende para a direita do toque de bola. Sai jogando errado. Ganhou lance. Recolheu Martins. Emiliano bateu pro gol. Faz a defesa. Everson de primeira no canto esquerdo. Sai jogando mal o Natanael. Emiliano Martins estava ligado. Recupera a posse da bola e bate de perna direita. Cai para fazer a defesa o Everson. Primeira finalização do Palmeiras no jogo. 0-0. A bola volta com toque de bola de Renan Lodge. Lodge abre a jogada curtinha para Lianco. Lianco já prende para o seu campo de defesa. O Galo joga com 3 zagueiros. A abertura vem para o toque de bola curtinho para o setor de esquerda. Campo de retaguarda. Prende o lance novamente. Lodge. Lodge prendeu, abriu para Lianco. Lianco domina pelo comando de ataque. Vira a jogada lá do outro lado. Tenta o toque de bola para Natanael. Natanael prendeu para a direita novamente. Preciado prende. Tenta soltar a jogada pelo setor de direita no campo de ataque para Vitor Hugo. Ele tenta chegar, vai para dentro da grande área. Se perde com bola e tudo para a linha de fundo. Parado o jogo. Tiro de meta para aqui para o Palmeiras bater. Consegue descer o Atlético Mineiro pela primeira vez depois de uma boa triangulação envolvendo o Preciado e o Vitor Hugo. Vitor Hugo chega na linha de fundo, mas acaba saindo com bola em tudo. Só tiro de meta para o Verdão. Você confere, o tempo não para, você confere, jogado 7 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão em sua 20ª rodada. Palmeiras e Galo 0-0 na Bandeirantes. Quem vem pra falar é você. Alô, Guilherme Agrela. Ulisses, começou o segundo tempo no Maracanã. Por enquanto segue Flamengo 0, São Paulo também 0. A Bandeirantes acompanha tudo deste jogo. Além disso, começou também Bragantino e Coritiba 0-0. O Grêmio e Fluminense mesmo placar. E em andamento, assim como Palmeiras e Atlético Mineiro, que começou às 7h30. Remo e Vitória também vão empatando sem gols até aqui. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Alô, rapaziada, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, só da Bandeirantes. Serginho tá curtindo o Japa, ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Recomeça novamente o time do Galo, tenta ser jogando. Everson parte para a bola, bate, a bola volta contigo no meio de campo, mas houve a falta. Paralisado o jogo está. Falta em cima de Vitor Hugo, campo de defesa para o time do Galo bater. Primeira falta que o Palmeiras faz no jogo, falta do Emiliano Martins, pega por baixo o Vitor Hugo, posse de bola, Galo 0-0. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta para o setor de esquerda, prende o lance curtinho de Lianco. Ele domina para o time do Galo, tenta ser jogador no campo de retaguarda, vai para o toque de bola curta pelo campo de retaguarda, bola presa, volta curtinha novamente com Everson. Everson domina do campo de defesa, tenta o levantamento à frente, vem para subir o Murilo, ele perde de cabeça, a bola volta para Gomes. Gomes rasga, tenta abrir de esquerda, soltou errado, vem para o domínio Bernard. Ele prende o lance, recorde do campo de defesa para o time do Galo para ser jogando. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre
Abre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. A bola já volta no toque de bola, tenta ganhar a jogada, perde o lance novamente. O time do Galo, lateral para o time do Palmeiras, bater pelo seu campo de defesa, lateral cobrado. Recolhe no campo de retaguarda pelo setor de esquerda. Piqueires volta a jogada para Marlon Freitas. Ele prende em frente à grande área do time do Palmeiras, abre para Murilão. Domina Murilo para o time do Palmeiras, tenta partir para o comando de ataque. Ele vem para o break, Murilo faz o giro em cima para a marcação para Marlon. Marlon Freitas prendeu para o capitão Gomes. Gomes domina novamente. Gustavo Gomes prendeu o lance curtinho. Ele volta no toque de bola para Piqueires. Ele tenta ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Tenta o levantamento à frente. O time do Palmeiras, abertura com Martínez. Ele prende para Freitas. Freitas domina novamente para o Maurício. Maurício domina para o setor de direito do campo de ataque. Vem para a finta para Diay. Já abre para Freitas. Freitas devolve para Diay. Maurício flutua na intermediária de ataque. A abertura vem pelo setor de direita para Andréas Pereira. Ele prendeu tudo isso acontecendo em frente ao banco de reservas do time do Palmeiras. Abel Braga. Ele pede para tocar de lado a bola. Dominou o Murilo. Abre a jogada no campo de ataque. Lançamento para Maurício. Bola recuada para o goleirão Everson, que vem para tirar do toque de bola. Tirou dali de qualquer maneira. Natanael. A bola volta contigo no meio de campo. Aperta o time do Palmeiras. Ganha Paulinho. Inteligente. Volta para Marlon Freitas, que prende pro toque de bola curtinho. Na direita de ataque. Desce o Morro Verde. Domina o time do Palmeiras. Desce pela direita. A abertura foi feita pro toque de bola curtinho na intermediária. Marlon Freitas prende o lance. Leandro Quesada tá ligado no futebol da Bandeirantes de férias. Já domina do campo de ataque. Só eu que volto da Copa e trabalho. Todo mundo de férias. A abertura vem do toque de bola. Já domina contigo no campo de ataque. Tenta descer novamente o time do Galo. Não consegue. Rasga a frente. Lianco dá um pico. Bola volta pro goleirão do Palmeiras, Carlos Miguel, que sai jogando. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. Ferramentas Vonder. Domina pela direita do campo de defesa. Tenta descer novamente. O time do Palmeiras vem para Paulinho. Paulinho domina pelo campo de retaguarda. Vai para pintar para a jogada para Diay. Diay já domina pela direita do campo de retaguarda. Vem para pinta. Prende a jogada com Murilo. Murilo domina do campo de retaguarda. Lá atrás para Carlos Miguel. Dentro da grande área. Todo de vermelho. Ele prende o lance. Carlos Miguel solta a jogada para Marlon Freitas. Domina pelo seu campo de defesa. Você na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Abre o compasso. Vai tentar cruzamento. Enfia a jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Áreas. Ele prendeu para o time do Palmeiras. Dá o toque de bola curtinho para Piqueires. Piqueires domina para o time do Verde. Tenta ser jogando com o Emiliano. Ele domina do campo de retaguarda. O time do Palmeiras está jogando com Marlon Freitas. Ele prende o lance. Marlon Freitas girou. Abriu para Murilão. O zagueiro do Palmeiras está no ataque. A abertura foi feita à frente. Tentou descer novamente. Vem para brigar. A Paulinho ganhou na primeira dividida. Chegou no toque de bola. Vem para tirar o time do Galo. Bola volta no toque de bola com Bernard. Bernard ganha o lance. Giai vem para marcação. Aperta a bola. Volta para o goleiro. Tempo do toque de bola. Não consegue. Vem Marlon Freitas. Toca na bola. Mas a bola volta insistentemente com o time do Galo, que tenta descer do campo de ataque. Bom drible. Ganhou Vitor Hugo. Ele prendeu. Tentou. Passe. Erra. A bola volta com o time do Verde. O líder do Brasil desce o morro. Desce o morro. O time do Palmeiras já domina no meio de campo. Coutinho novamente no campo de retaguarda com Piqueires. Piqueires para áreas. Áreas para Piqueires. Piqueires domina pelo seu campo de defesa. Vem para o toque de bola para Maurício. Maurício prendeu, ameaçou girar. Preferiu o toque de bola. Coutinho pela meia direita. Campo de ataque para Murilão. Ele desce para apoio e enfia. Bom lance à frente na direita. Campo de ataque. Abriu boa jogada. Recolheu o time do Palmeiras com toque de bola de Andréas Pereira. Abre para Maurício. Maurício prendeu o lance e girou para Paulinho. Paulinho tentou devolver o jogo. A bola volta no campo de ataque. Áreas recolhe para o time do Palmeiras para ser jogando pelo setor de direita. Enfiou para um lance, dominou. Recolheu, tenta Giai. Giai abre a jogada novamente para Andréas Pereira. Ameaça o cruzamento, não cruza. Volta para Giai. Giai soltou. É boa a bola. Frente. Tentou cruzar, mas a bola saiu. Tentava o cruzamento. Passe muito forte do John Arias. Seria bom lance pela direita do time do Palmeiras. Tiro de meta para o time do Galo bater. O Verdão que ronda a área do Atlético Mineiro, mas acaba saindo com bola e tudo na jogada, na triangulação pelo lado direito. O Andréas Pereira não consegue evitar que ela se perca pela linha de fundo. Segue 0-0. Hora de análise e opinião. 12 jogados da Bandeirantes. Léo Gens fala. Palmeiras e Galo 0-0, Léo. Palmeiras começa bem o jogo, Ulisses. Chama a atenção a rapidez com que o Palmeiras consegue retomar a bola. Perde e já pressiona para sufocar o Atlético Mineiro. Um dos grandes duelos do jogo até aqui. Emiliano Martínez versus Vitor Hugo. O Emiliano Martínez hoje joga na posição que foi do Barbosa contra o Coritiba. Uma espécie de um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E ele tem que sair para dar combate no meia, o Vitor Hugo do Atlético Mineiro. Palmeiras busca abrir bem os seus dois laterais por um lado, Piqueires e Giai, Ulisses. A bola volta com toque de bola. Coutinho pelo setor de esquerda, que para ataque para Bernard. Bernard girou, vem para ganhar a jogada. Coutinho novamente, John Arias ganhou. Antecipou, Piqueires está na esquerda, se solta, é boa, caminhou, escapou da falta. Piqueires partiu, levantamento para ele na dividida, ganhou o lance, cortou para dentro da grande área, outra finta, outro lance, levou para a linha de fundo, bateu cruzado na mão do zagueiro, é pênalti! Penalidade máxima!
cima pro time do Palmeiras bater. Jogadores do Galo secam o árbitro falando que ele estava com a mão apoiada no chão. Tá marcado penalidade máxima pro time do Palmeiras nesse primeiro momento. Everton Ramos. Uma bela escapada do John Arias, que sai da falta e que encontra bem o Piquerez. Faz 2 cortes, deixa o adversário no chão e no cruzamento ela bate na mão do Juan. O árbitro sinaliza instantaneamente pênalti. Pênalti marcado pro Palmeiras em sua casa. A mão estava no chão apoiada ou não? Tive essa impressão também, viu, Ulisses? Que a mão dele estava apoiada no chão. Por enquanto, o Bruno Arleu de Araújo faz sinal de que está ouvindo o VAR. Muito bem, vamos esperar para ver o que o VAR vai dizer. E aí, Léo Gens, se a mão está apoiada no chão, não é pênalti. Exatamente. Se não tá, é pênalti. Se ela está ampliando o espaço dele, aí seria pênalti. Se é um braço só de apoio, aí o pênalti não deveria ser marcado. Mas o que a gente viu nessa jogada, Ulisses, os laterais do Palmeiras chegando ao campo de ataque. Piquerez fez uma belíssima jogada pelo lado esquerdo. Esse talvez tenha sido o principal recurso do Palmeiras dentro desse jogo aqui. Usar bem os 2 laterais e forçar bastante o jogo nas costas do Renan Lodge, o lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Ele vai pro VAR, Ulisses. Ele vai pro VAR para ver. Se vai pro VAR, a chance de ele não dar pênalti é grande. Ele tá lá no VAR, o árbitro do jogo. Um abraço pro Júnior Gaúcho, meu irmão lá em Orlando, nos Estados Unidos, ligado. Grande Juninho, forte abraço, esse é um dos melhores do mundo. Alexandre Andrade, também estão curtindo o sonsaço Bandeirantes dos States. Aqui tá parado o jogo. Árbitro analisando, se a mão tá no chão não é pênalti, se não tá no chão é pênalti. Vamos ver o que vai fazer o árbitro do jogo, Bruno Arleu de Araújo. Pra mim o braço de apoio, Ulisses. Pra mim o braço de apoio, isso, o braço de apoio, pra mim o pênalti então não deveria ser marcado, ele tem que voltar atrás. Ele vai anular o pênalti, vai lá e anula o pênalti, ó, não deu pênalti. Tá anulado porque o braço estava apoiado no chão, aí não é pênalti. Realmente o braço estava no chão, bem anulado o pênalti por parte do árbitro do jogo, Bruno Arleu de Araújo, hein? Pênalti bem anulado. Para revolta do torcedor do Palmeiras, que agora inclusive, né, chama ali a atenção do árbitro. Eber Roberto Lopes é quem está no VAR, recomendou inclusive a revisão e por enquanto o árbitro cancela, volta atrás da decisão, pênalti não marcado aqui na Zona Oeste. Então escanteio pro Palmeiras, né não? Ele faz a sinalização, por enquanto não sinalizou escanteio, apenas de tirou. impedimento ele está fazendo a sinalização de linha. Entendi, ele vai dar bola pro time do Galo, bola ao chão pro time do Galo. Gol! O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu, acesse consórciovw.com.br. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, o menino do campo de ataque, tenta descer o Galo, ganha a lateral novamente. Vem Gomes, toca na bola, afasta o perigo dali, tira de qualquer maneira. Se posiciona para ser para o jogo, você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Aqui tá parado o jogo, lateral foi feito pelo setor de esquerda, câmera ataque, aperta na marcação do menino do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente, recolhe pelo comando, tenta descer pelo comando de ataque, aperta o time do Palmeiras, não consegue. A bola volta, campo de defesa pro time do Galo, Sérgio no campo de retaguarda. Tendo atacado, craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site Tendo Atacado. Na Bandeirantes é você, pois não, Magrela. Gol do Flamengo, Ulisses, no Maracanã, Léo Pereira, na cobrança de escanteio, aproveita o bate-rebate dentro da área e empurra pro gol de perna esquerda. O segundo gol dele na temporada, agora aos 10 minutos do segundo tempo, Flamengo 1, São Paulo 0 nesse momento, portanto 40 pontos para o Flamengo em busca do Palmeiras na liderança do campeonato. A bola volta no toque de bola, a diferença cai para 4 pontos nesse momento, domínio do campo de retaguarda, tenta ser jogando, já prende 4 ou 5 pontos, domínio do campo de defesa, 5 pontos. Porque o Palmeiras está marcando 1 ponto com esse empate. Já domina do toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do Palmeiras para ser jogando com Arias. Ele domina, vem para o giro em cima da marcação. Já tentou partir pelo campo da retaguarda. Ele vem para o break, tenta o toque de bola. Marlon Freitas pede. Arias faz o giro. Deu para Piquerez. Piquerez estica para Maurício. Não é muito dele, não. A velocidade tentou chegar. Chegantes. Natanael recolhe. Ele ganha para Everson, que está jogando para o time do Galo. Mas está jogando na fogueira. Aperta John Arias. Tentou ganhar o lance. Ganhou lateral. A abertura vem para Piquerez. O toque de bola para John Arias. Abre pelo comando de ataque. Tem Andrés Pereira. Arias tentou cruzamento, levantamento na esquerda, tentou bater Piquerez.
Tá parado o jogo. Escanteio esquerda pro Verdão bater. Vem o líder do Brasileiro aí. Em mais uma descida do Piquerez. Na tentativa de cruzamento, quem chega rasgando era o Maicon na marcação. Segundo escanteio do jogo. Segundo a favor do Palmeiras. Andréas Pereira na bola. É o futebol da Bandeirantes para você. Andréas Pereira para a cobrança de escanteio. Ao lado dele tem John Arias. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater vem para a cobrança. Andréas Pereira rolou para Piquerez. Piquerez livre, bico da área. Se posiciona, cruzou, levantou na boca do gol. Nas mãos do Everson que sai para fazer a defesa. Tava todo mundo dentro da área. Sinta-se parte do jogo com as ferramentas de apostas imbatíveis da Bet365. Baixe o app e descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. A bola volta do toque de bola, domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando com Marlon Freitas pela carta do jogo 0-0. Marlon Freitas prende a jogada para Murilo, Murilo para Gomes, Gomes domina pelo seu campo de defesa para ser jogando para o time verde para Marlon Freitas. Ele prende no campo de defesa 0-0. Palmeiras e Galo para você. Abertura vira o toque de bola contigo no campo de ataque, já prendeu Paulinho. Paulinho domina para o time do Palmeiras, vai para o giro, tempo do toque de bola para Marlon Freitas, abriu para Giai. Giai domina, bom drible em cima da marcação. No primeiro já passou pela direita, Lianco ficou, vai fazer a falta, quer ver? Rolada a bola, entrada da área, tira o time do Galo para ser o segundo. E o árbitro para a marca, falta do Giai, falta para a equipe do Galo bater campo de defesa. Na sequência, depois da bela escapada do Giai, ele erra o passe e acaba derrubando o jogador do Atlético. Quarta falta do jogo, posse de bola para o Galo na defesa, 0-0. 0-0 é o placar do jogo para você. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Aqui está paralisado o jogo. Falta para a equipe do Galo bater no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Ela volta no toque de bola, afasta a zaga do time do Palmeiras. Vem para tirar Marlon Freitas, ganha a jogada. Recolhe jogada contigo no campo de retaguarda. Sai jogando novamente Paulinho. Ele prende para o time do Palmeiras, vai para a finta, armou jogado no meio Maurício prendeu para Andréas Pereira abre para Marlon Freitas que solta para Piquerez desceu pelo setor de esquerda, cabre ataque, enfia a jogada para John Arias domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, rolou entrada na grande área, tentou o passe de bola, seria para Andréas Pereira, no meio do caminho vem para tirar Tomás, ele vem para cortar daí novamente no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, ganha novamente Marlon Freitas para o time do Palmeiras, placar do jogo 0-0, o Palmeiras insiste no gol, a vitória vem para o toque de bola de Andréas Pereira voltou para Marlon Freitas tem Murilo aberto pelo setor de direita, gira para Murilo de primeira novamente para Andréas Pereira já parte a jogada, abriu novamente, tentou para Giai, empurrou para Murilo para Andréas Pereira que domina para o time do Palmeiras, abre para Marlon Freitas, empurra para Giai pelo setor de ponta, ele vem para a finta, balança em frente à marcação para Andréas Pereira, ele tentou partir, abre a jogada para a ponta, soltou para o Murilão, ele girou o lance, abre para Maurício, pode bater pro gol, girou, bateu pro gol, travou o zagueiro, voltou, Giai tentou pegar, vem para tirar de qualquer maneira o time do Galo. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Manual para o time do Palmeiras, bater pelo setor de direita. Levantamento vai ser feito à frente pelo campo de ataque. Tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo. Já domina novamente para descer o time do Palmeiras. Abertura na direita com o Murilo. Ele prende o lance, girou para Maurício, deixou passar para Paulinho, para Maurício. Maurício dominou, tentou o passe de bola, bola volta na direita, vem para tirar. Dá um bico na bola, o Tomás tira dali. Tomás Pérez é quem chega rasgando por baixo. Estava na dividida com o Maurício e com o Paulinho. Arremesso manual, lateral que favorece a equipe do Palmeiras, 0-0. A bola volta com o Giai pela direita. Ele prende o lance direita de ataque, gira para Murilo. Murilo recomeça novamente com o Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras. Ele prende a jogada para Murilo. Murilo está aqui pelo setor de direita, gira no meio de campo, soltou para o toque de bola de Maurício. Maurício para Marlon Freitas. Abriu jogada, Maurício limpou, driblou, soltou pelo setor de esquerda, cabre ataque, empurra a jogada à frente do comando, tentou Martínez prendeu, empurra a jogada para o toque de bola, Coutinho pelo setor de ponta, John Arias domina em cima da marcação, balança, vem preciado para a marcação do John Arias, ele gira a jogada, abertura para Marlon Freitas, pode soltar pela direita, girou para Maurício toca forte à frente, ganhou Andréas Pereira, inteligente, explorou, ele explora a marcação do Renan Lodge, ganha escanteio, direita Palmeiras. Foi esperto demais o Andréas Pereira, a bola não foi na medida para ele, mas ele acaba chutando contra o Renan Lodge, ganha escanteio, é o terceiro do jogo pro Verdão.
Escanteio, Andréas Pereira vem pra cobrança, vem Verdão, o líder do Brasil, Gomes na área, Murilo, escanteio pro time do Palmeiras bater, Marlon Freitas também vai para dentro da grande área, escanteio, Palmeiras direita, partiu o levantamento, no gol, toque de cabeça, do meio vem pra afastar de qualquer maneira, Lianco, é lateral pro time do Palmeiras bater pelo setor de direito do campo de ataque, já e vem para a cobrança, ele sobra para Maurício domina para o time do Palmeiras, faz o giro na marcação para Marlon Freitas, meia direita em frente ao banco de reservas do Palmeiras, abre a jogada curtinha para Andréas Pereira, para Marlon Freitas perdeu pela meio direito do campo de ataque, domina para o time do Palmeiras, ele abre a jogada para Marlon Freitas, abriu jogada, cruzamento errado, péssimo, horrível, do Andréas Pereira. Tiro de meta, Galo. Foi mal demais no cruzamento, estava sozinho, livre de marcação, abusa da força, não deu pro Gustavo Gomes que tentava evitar, só tiro de meta pro Galo, 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, né, audiência? O jogo continua 0, Palmeiras 0, Galo. E o Palmeiras domina, Ulisses. Troca mais passes, tem muito mais a bola e aposta bastante no seu lado direito de ataque. Vários jogadores se aglomeram por ali. O Andréas Pereira cai nesse setor, o Maurício, o próprio Giai, o Paulinho. O Paulinho faz um grande primeiro tempo. Depois de muito tempo em que não era titular, ele tá fazendo um bom jogo. Se movimenta bastante, sai da área e quando sai da área, leva com ele um zagueiro. Pode abrir um espaço para um companheiro infiltrar. Ou Arias ou Maurício. Para mim esse é o caminho pro Palmeiras no jogo, Ulisses. E vem para o jogo, time do Palmeiras, bola foi solta para Giai, já prende para Marlon Freitas, domina pelo setor de direito do campo de ataque, vai para a finta para Maurício prendeu pelo setor de direita, empurra a jogada, recolheu para Marlon Freitas que abre para Giai, o Palmeiras insiste na jogada na esquerda, tentou Giai, o passe de bola completamente errado, tentou buscar Andréas Pereira, bola direto para a liga de fundo, tiro de meta pro Galo bater, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados, 25 e 30, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro em sua 20ª rodada. Continua para você. Palmeiras 0, Galo também 0, Agrela. Ulisses segue 1-0 pro Flamengo no Maracanã. São Paulo tenta buscar o empate, inclusive para isso. O técnico Dorival Júnior colocou em campo Ferreirinha, que está pendurado. Se tomar amarelo não enfrenta o Grêmio na próxima rodada. E também Vitor Sá, recém-contratado. Saíram Danielzinho e Arthur. São Paulo tenta voltar a vencer depois de 6 jogos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para a cobrança de lateral, recolhe novamente Andréas Pereira, domina para o time do Palmeiras, depois do toque do Giai. Ele ganha a jogada pelo meio, Maurício pede livre, ele não viu. Recolhe a jogada novamente, o time do Palmeiras tenta ser jogando com Marlon Freitas, 0-0 é o placar do jogo. 26 minutos de bola rolando, você ligado no microfone Bandeirantes. Recolhe no campo da retaguarda, tenta o toque de bola, domina do campo de defesa, domina novamente, prende o lance, recolhe pelo setor de esquerda, parte da jogada, lançamento à frente, seria para Giai, boa presença do Lodge. Ele tira o perigo no campo de defesa para ser jogando. Lançamento vem do toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras. Domina a jogada pelo setor intermediário, bola volta no toque de bola com Marlon Freitas. Abre a jogada para o toque de bola do capitão do Verde, GG. O Gustavo Gomes já prende no seu campo de defesa. O GG sai jogando no campo da retaguarda. Abre a jogada curtinha para Marlon Freitas. Ele prende o lance no comando de ataque. Abre o lance à frente, Andréas Pereira. Prendeu pelo setor de direito do campo de ataque, Andréas Pereira. Ele vem para a finta em cima da marcação. No primeiro recolheu para Jair pelo setor de direita. Placar do jogo. Placar de Palmeiras e Galo 0-0, vem Palmeiras de Ai, ele prende o lance pelo setor de direita, vai para finta, girou para Maurício, entrada da grande área, para Marlon Freitas, deu para Arias, girou, abriu para Piquerez pelo setor de direita, no que esquerda, câmara ataque, Piquerez volta o lance, é para Arias, ele balança em frente à marcação, tentou o toque para Piquerez, vem para ganhar lateral Arias, manual para Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Cabos Elétricos, seu Silva, líder do Brasil, Cécio, você pode confiar, a Silva nas mangas do Palmeiras, já domina do toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola pelo setor de direita, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, a abertura vem pela direita do campo de ataque, já domina para o time do Palmeiras, volta a jogada para Murilo, em frente ao banco de reservas do Palmeiras, ele gira do meio, abriu para Gomes, Gomes inverte lá do outro lado, na esquerda, solta a jogada à frente para Piquerez, enfiou para Paulinho, tá na área, bom lance na marcação, recolheu, tentou cruzado em cima da marcação, voltou, é pro toque de bola de Piquerez, tem Paulinho como opção de jogo, demorou para soltar, soltou, chegou a bola, é a marcação, recolhe novamente no toque de bola, Arias, entrada da área, girou, ele balançou, vem pro toque de bola, já solta, errado!
Cruzado para Paulinho, passe do Arias mal. A bola volta no toque de bola, tentando descer o time do Galo em alta velocidade. Lançamento à frente, mais pro Carlos Miguel. O que é isso, hein? O Preciado exagerou na dose. De graça pro Verdão. Tranquilo, né? Na tentativa do contra-ataque, ele acaba abusando da força, buscava o Vitor Hugo, mas encontrou, na verdade, o Carlos Miguel. Fica fácil pro goleiro do Verdão, segue 0-0. Pode contar com a marca de amortecedores preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando. Já domina no campo de defesa para tocar a bola. Recolhe novamente o time do Palmeiras para descer pelo setor de mega direita do campo de ataque. Domina no campo de defesa para ser para o jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você abriu para a direita de Jai. Ele prende o lance bem na frente do Abel Ferreira no banco do Palmeiras. Jai prendeu aqui pela direita. Tenta o giro em cima da marcação no primeiro. Tenta o toque de bola contigo novamente no campo de ataque. Já aperta novamente na marcação. Recolhe no comando. Tenta descer pelo setor de direita. Aperta Maurício. Maurício prendeu para o time do Palmeiras. Gira. Empurra a jogada para Andréas Pereira, que vem para o toque de bola para Murilo. Murilo para Maurício. Maurício para Murilo. Murilo abre a jogada para Jai. Jai para Andréas Pereira. É para Maurício pela meia direita de ataque. O Palmeiras insere, mas não entra na área do Galo. Já domina pelo setor de esquerda, direita, campo de ataque. Recolheu Jai. Ele prende o lance. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Marlon Freitas ganha a jogada para Jai. Jai recolhe novamente para o time do Palmeiras. Deu o toque de bola para Maurício. Maurício vai ter que voltar novamente o lance. Solta para o toque de bola de Marlon Freitas. Ele domina para o time do Palmeiras. Desce para o meio de campo para Jai. Jai abriu para a direita. Volta para Marlon Freitas. Se fecha o time do Galo. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Prendeu Murilo. Murilo dominou. Abriu jogada para Piquerez na ponta. Vem para o toque de bola na jogada individual. Tem que ser. John Arias dominou. Voltou novamente para Piquerez. Levou para dentro. Vem para o toque de bola. Coutinho para Martínez. Ele prende o lance curto no campo de ataque. Emiliano Martínez. Volta a jogada para Gomes. Gomes domina pelo setor de esquerda. Lançou para Arias. Arias recolhe para o time do Palmeiras. Vai para finta. Tomou a falta. E vai tomar o amarelinho Preciado, hein? Mais do que justo. Uma tesoura para cima do Arias pelo lado esquerdo do ataque palmeirense. O primeiro cartão amarelo do jogo é pro camisa 23 do Galo, Preciado. Futebol Raiz é o que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B no Disney Plus. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Aqui tá paralisado o jogo, ainda falta pro time do Palmeiras bater. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas. É Vonder! Falta pro time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, linha lateral da grande área. Verdão na cobrança de falta, Andréas Pereira para a cobrança. Próxima linha lateral da grande área pela esquerda, é falta pro time do Palmeiras bater, partiu pra bola Andrés em cima da marcação do Bernard. Linha de fundo de um homem da barreira, a bola vai embora para escanteio pro Palmeiras bater. E era o único na barreira, consegue tocar pela linha de fundo ali o Bernard, ganha escanteio, mais um pro Palmeiras, Andréas Pereira na bola. E vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras bater novamente, pede bola Paulinho. Andréas Pereira vem para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, vai para a grande área, Murilo vai para a grande área, Gomes, escanteio para o Palmeiras bater na esquerda, levantou Andréas Pereira na boca do gol, tentou o toque de bola, viria livre de marcação novamente para Marlon, aperta na marcação, recolhe o time do Galo, tenta descer, não consegue, voltou para Piquerez lança a jogada para Murilão, ele subiu de cabeça, tocou para trás, Gomes vem para cima, vem para tirar, Lianco afasta o perigo dali, a bola volta para Bernard, ele já prende pelo setor de ponta, vai pro break na marcação, perde o lance, recupera o time do Palmeiras, o árbitro para. Marcou falta pro time do Galo bater, não tem condição, foi na bola, hein? Viu um toque por baixo ali do Murilo, falta marcada do lado esquerdo da defesa do Atlético, a 7ª falta no jogo. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórcio vw.com.br. A Grela chamou no QG Bandeirantes de Esportes, pois não, a Grela. Tem gol do São Paulo, Ulisses, no Maracanã, 25 minutos do segundo tempo. Jonathan Caleri, o 12º gol dele no ano, o 7º neste Campeonato Brasileiro, depois de cruzamento de Osório. O zagueiro da base São Paulina coloca assistência na cabeça do artilheiro, que empata. Agora o Flamengo tem um, o São Paulo também tem um. E em Porto Alegre, Grêmio 0. Hulk de pênalti marca para o Fluminense, que agora tem um lá em Porto Alegre, Ulisses. Futebol é aqui da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O Tenda Atacado joga no seu time. Com a nossa seleção de ofertas, a conta fecha na loja, no app e no site.
Tenda Atacado. Agora já volta no toque de bola, continua novamente Brasileiro jogando. Prende o lance de volta no Brasileirão depois de 50 dias na Copa do Mundo. Tô abraçando você, torcedor do Brasil. Vem pro jogo, Arias dominou, entrada da área, foi bater, a bola vai embora. Houve o desvio, escanteio pro time do Palmeiras bater. Reclamação dos jogadores do Palmeiras porque o árbitro sinaliza o tiro de meta, mas eu também tive a impressão do Renan Lodge conseguindo travar a finalização do John Arias. Ela se perde pela linha de fundo e o árbitro confirma tiro de meta pro Galo, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Matioli ligado e Marílio, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo. Rapaziada, tá no Pantanal, em Porto Murtinho. Um abraço pra você, Martioli, forte abraço. Grande Carlinhos, rapaziada da Marilã. José Geraldo, também todo mundo ligado. Alô, João Lúcio, alô, João, alô, Lúcio. Grande Lucião, forte abraço. Obrigado, Ademir. Acácio, Rafael também curtindo. O Cícero, Adalberto, Wilson. Cláudio curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor brasileiro. Vão pescar no Mato Grosso, no Pantanal, no Pantanal. Não vão trazer peixe com carinho do Cif, hein, pra enganar a mulherada. A bola volta no toque de bola, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, a abertura foi feita pelo setor de ponta, tenta o domínio, João Arias vem pra tirar dali, Natanel, ganha a jogada para o time do Galo, que tenta ser jogando, já dribla Natanel, passa do primeiro, passa do segundo, Arias vem pra sua marcação, Natanel se vê em situação complicada, perde o lance, a bola volta pra Arias, ele ganha a jogada para o time do Palmeiras, a domínio do campo de ataque, vai pra pintar a marcação, prendeu pelo setor de direita e tenta ser jogando, domina novamente pra ser jogando o time do Palmeiras, a bola volta, Coutinho com um toque de bola de Murilo. Murilo domina do campo de ataque, solta para Marlon Freitas, que abre a jogada novamente. Recolheu Maurício, tem que descer, tentou o passe de bola errado. Volta o Palmeiras, domina pela meia direita do campo de ataque, em frente ao seu banco de reservas com o Murilão. Murilão prendeu para Marlon Freitas, para Maurício. Maurício prende para Diai. Diai abre pelo setor de esquerda, campo de ataque, dá o toque de bola, Coutinho novamente. Empurra o lance para Andréas Pereira. Andréas Pereira para Diai, pela direita de ataque, entrada na grande área para Murilo. Abriu mais pro toque de bola, Coutinho de Andréas Pereira. Ele prende para Diai, Andréas Pereira passa. A bola volta para Paulinho, domina pro time do Palmeiras, vai tentar a finta, tenta o drible na marcação, já limpou, driblou, passou de calcanhar, voltou para Murilo, tenta o cruzamento, errado para a volta com o time do Galo, domina o Galo para ser jogando no campo de defesa, o São Paulo empata com o Flamengo, ótima notícia para a torcedor do Palmeiras, na Bet365, o poder está nas suas mãos, descubra porque o extraordinário acontece na Bet365, o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Para a volta do toque de bola, domina o time do Galo para ser jogado no seu campo de retaguarda, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, Arias vai ficar com a posse de bola, tenta o ganhar, não consegue, se joga o jogador do Galo, o árbitro deu pé alto. Paulinho recolheu o pé, cara. Não foi jogo perigoso, porque o Paulinho recolhe o pé a hora que via que o adversário chegava, e ele deu jogo perigoso. Posse de bola com o Atlético no campo de ataque, considerado então aí já a 8ª falta do jogo, 4 para cada lado, posse de bola Galo no campo de ataque. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. E vem pro jogo novamente o time do Galo, levantamento na boca do gol, vai sair o gol, Carlos Miguel em 2 tempos faz a defesa, o Cassierra ficou cara a cara com ele, o Bernardo deixou o Cassierra na cara do gol, ele chutou, pegou Carlos Miguel, a bola escapou, ele voltou e fez a defesa, espetacular o goleiro do Verde, espetacular o Carlos Miguel. Para salvar a equipe do Palmeiras, no lance, numa jogada pela esquerda com o Bernal, cruzamento na medida pro Cassierra, que tenta o toque, e 2 defesas seguidas do goleirão do Palmeiras para evitar a primeira finalização do Galo, segue 0-0. É futebol da Bandeirantes para você, repito para você, 37 jogados. Palmeiras 0, Galo também 0 na Bandeirantes, é você, Agrela. Ulisses, 33 minutos agora do segundo tempo exatamente no Maracanã, o Flamengo vai empatando com o São Paulo 1-1. Nesse momento, Everton Cebolinha entra em campo, deixa o campo o Bruno Henrique pelo lado do Flamengo. São Paulo vai chegando a 26 pontos no campeonato até aqui, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, vira pelo campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura para Piquerez prende o lance, Coutinho na intermediária, vem para o toque de bola Martínez, ele prende a jogada com o Emiliano Martínez, solta a jogada com Marlon Freitas domina pelo setor de direita, prendeu para Murilo, futebol muito burocrático aqui do time do Palmeiras, tem que ter jogada individual no drible, recolhe pelo setor de direita, o Galo se fecha no seu campo de defesa, a abertura vem para Giai leva para dentro, volta a jogada com Gomes, cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, CSU, você pode confiar, e vem para o jogo de Palmeiras, Flamengo vai empatando com São Paulo em 1-1, aqui Palmeiras empatando com o Galo, mas ainda é primeiro tempo, no Maracanã, final de jogo, tentou o toque de bola, Paulinho perdeu a jogada, voltou, recolheu, tentou cruzamento à frente, aperta, o time do Galo vem para tirar, a bola volta, curtinho no setor intermediário, tenta descer, o time do Galo não consegue, ganhou, bom lance, Emiliano Martínez cruzou na boca do gol, tentou o domínio, Maurício caiu, falou que foi tocado nas costas, o árbitro mandou seguir, a bola volta para Gomes, domina para o time do Palmeiras no campo de defesa para ser pro jogo, ele põe a bola para fora porque o Gomes sente o tornozelo, o Gomes vai mantolando ali, mas tudo bem com ele, me parece. Uma preocupação pro banco do técnico Abel Ferreira, enquanto também os jogadores do Palmeiras pedem ali uma revisão na jogada com o Maurício no ataque. Por enquanto, arremesso lateral marcado pro Galo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A Grela, como é que tá no Maracanã? A Grela, diz aí pra gente. Agora escanteio pro Flamengo, lado direito, Arrascaeta, que entrou ao longo da segunda etapa, tá na bola. Segue 1-1 no Maraca. É o futebol da Bandeirantes. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar com amortecedor é HG. HG Nakata. A bola volta. O menino do campo de ataque tenta descer novamente o time do Palmeiras para a direita com a Marlon Freitas. Ele prende a jogada, abriu da verde para Giai recolhe para o time do verde, vai para a finta, volta para Marlon Freitas. Ele prende o lance, ameaçou enfiar no comando de ataque, vai para o break, solta a jogada Coutinho. Branderanhas Pereira, que ele vira para a direita, tentou cruzamento no boca do gol. Passou! Vem para tocar na bola. Natanael, ele põe pra linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras, bater na direita aí. E ele chega ali pra fazer o corte, Natanael, porque o John Arias já vinha na caça pra tentar o primeiro, ia chegar com condições de marcar. Escanteio, quinto do jogo do Verdão. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Escanteio pro time do Palmeiras bater. Vem pra bola Maurício rola a jogada, tentou cruzamento, levantou na boca do gol. Tentou bater a bola à frente, não consegue. Tenta o toque de bola novamente, Andréas Pereira. Rechaça, vem pra tirar a zaga do time do Galo, que sai jogando no campo de defesa. Lançamento vem para o comando de ataque para ninguém. Ela quica no setor intermediário. Volta para Piquerez, que sai jogando no campo de defesa. Domina Piquerez e sai pro jogo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. A bola volta com o time do Palmeiras na direita do campo de ataque. Dominou Verdão, balançou, bola foi solta, entrada na grande área, tentou toque, já de primeira fácil para o goleiro. Everson do Galo sai para fazer a firme defesa. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. E o jogo, Léo Dias, placar de 0-0. O Palmeiras tem mais a bola, Ulisses, mas é pouco agressivo quando detém a posse. Não consegue finalizar, não consegue grandes infiltrações. O Everson não fez brilhantes defesas até aqui na partida. O Atlético Mineiro tem mérito. Se fecha bem, usa um 5-4-1, protege bem a entrada da área e o Palmeiras tem pouca presença dentro dela. Isso porque hoje não tem nem Vitor Roque, nem Flaco Lopes. O Vitor Roque está no banco e para mim é uma boa opção para o segundo tempo. O Galo joga por uma bola, por um contra-ataque ou então uma bola parada. E essa oportunidade já apareceu para o Cacierra para uma boa defesa do Carlos Miguel, Ulisses. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa de brilho automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque pro time do Galo bater, vem Maicon pra cobrança de falta pro time do Galo. Ele ajeita pelo setor de esquerda, tenda atacado, craque de economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de ofertas te esperando na loja, na app e no site. Tenda atacado, vem pra cobrança, levantamento no boca do gol. Tentou Maicon, afasta a zaga do time do Palmeiras. A bola
bola aqui que vem pra ganhar a jogada, tenta ganhar a jogada novamente no toque de bola, aperta na marcação o time do Palmeiras com o João Arias, mas a bola volta pra direita com o Preciado. Preciado prendeu pro time do Galo, vai pra finta pelo setor de direita do campo de ataque. O Galo ataca agora o time do Palmeiras. Ele prende o lance, foram 2, 3 vezes nesse primeiro tempo. Já domina no campo de retaguarda aqui, QG Bandeirantes de Esporte está chamando, pois não, Guilherme Agrela. Ulisses, gol lá no Pará. No Maracanã segue 1-1, mas o Remo abre o placar em cima do Vitória com já. 38 minutos do primeiro tempo. Agora Remo 1, Vitória 0. A bola volta do toque de bola curta no campo de defesa. Já recolhe para ser jogando, tenta o toque de bola curta novamente no campo de ataque. Aperta na marcação, recolhe curtinho pelo campo de ataque. Vem para finta, aperta na marcação, tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque. Tentou arrancar novamente curtinho o time do Palmeiras com Marlon Freitas. Ele prende a jogada, ninguém do Palmeiras parte. Abertura do Marlon Freitas, curtinho já domina pelo setor de esquerda do toque de bola curto com Emiliano Martins. Emiliano Martins domina para o time verde, gira a jogada para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina, tem Paulinho entrando. Lançamento vem pro Paulinho. Lianco subiu de cabeça, tirou, voltou, bola volta do toque de bola, continua na intermediária de Bernard. Bernard tenta ser jogando, volta a jogada curta no campo de defesa, já domina Everson, bate a bola, tentou buscar Bernard, vem Murilão de cabeça, ganha a jogada, a abertura vem pelo meio de campo, o Coutinho tentou o passe de bola de Aide de forma errada, muito forte o passe, é na volta novamente do time do Galo, tenta descer pelo setor de esquerda da campo de ataque em alta velocidade com Tomás Pérez domina do campo de defesa, voltou para Bernard prende o lance, Coutinho, passe de bola, sai curto no meio, novamente com o Maicon que sai jogando. É bola no campo de defesa. Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverge. Aposta não é investimento. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time. Tenta o toque de bola, continua o time do Galo para ser pro jogo. É Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com o time do Galo. Maicon domínio do peito depois do toque de bola, continua de Jean, de Juan. Juan prende, tenta para Maicon. Maicon já abre para o direito do campo de ataque. Chutou para Vitor Hugo. Vitor Hugo passou na velocidade, vem para tirar. Se atrapalha um pouco, Piquerez podia ter recuado a bola para o Carlos Miguel, ele põe para fora, escanteio direito a Galo. Tava com todo o domínio da bola o Piquerez, chega rasgando por baixo na jogada pelo lado direito do ataque do Atlético, vai render para o Clube Mineiro o primeiro escanteio do Atlético no jogo, mais 3 minutos de acréscimo, Ulisses. A bola volta no campo de ataque, só 3 minutos, muito pouco. Nós tivemos paralisação, VAR, tudo, pênalti marcado pelo Palmeiras, depois desmarcado corretamente. Cedeu 3 minutos o árbitro do jogo. Quem tem escanteio é o time do Galo, escanteio para o time do Galo, bater pelo setor de direito do campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, placar do jogo 0-0. É primeiro tempo, 45, escanteio cobrado, levantamento do jogo. Carlos Miguel vem, tira, afasta, o perigo vem para cortar, Piquerez dá um pico na bola, põe para fora. 3 minutos pouco, hein, Léo Jans? Pouco. Só a revisão do Bruno Arleu, do pênalti que ele deu pro Palmeiras, já se foram aí os 3 minutos, Ulisses. Deveria ter dado pelo menos uns 5, 6 nessa primeira etapa. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, domínio do toque de bola contigo novamente no comando de lateral para a direita, campo de ataque pro time do Galo, sair jogando, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento para dentro da grande área, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia, tenta descer o time do Galo, 1, 2, 3 vezes, afasta o time do Palmeiras, tenta arrancar no comando de ataque, inteligente Murilão. Não dominou, deixou passar a linha de fundo, tiro de meta Palmeiras. Foi esperto demais na tentativa de passe do Galo no campo de ataque. O Murilo viu que não tinha ninguém rondando ele por trás. Ele deixa a bola passar, ela se perde em linha de fundo. Tiro de meta 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina pelo setor de direito do campo de retaguarda. Vem para o toque de bola contigo no comando. Aperta na marcação, recolhe novamente Andréas Pereira. Tem áreas partindo, Andrés Pereira perdeu a jogada, mas recupera Tomás Pérez, tocou. A bola volta com Marlon Freitas. Ele tem o toque de bola pelo setor de direita. Tenta ganhar a jogada novamente o time do Palmeiras. Abertura para Murilo. Murilo prendeu para a direita, abre a jogada para Marlon Freitas. Lançamento vem para Paulinho. Dominou na área, bateu pro gol. Vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Galo bater, tem que chegar e chutar mesmo. Num belo passe do Andrés Pereira, encontrando o Paulinho. Tinha espaço, ele adianta, perna direita na bola pela linha de fundo. Terceira finalização do Palmeiras, tiro de meta, Galo 0-0. Léo Gens, deixa eu te perguntar uma coisa, por que no futebol brasileiro se chuta pouco pro gol? É uma boa pergunta, Ulisses. É fato que o Palmeiras hoje finaliza pouquíssimo. Vimos agora uma boa finalização do Paulinho e ele já tinha criado uma boa chance no começo do jogo, mas o Everson não chegou a trabalhar, o chute do Paulinho foi travado. O que a gente viu foi um Palmeiras neste primeiro tempo trocando muitos passes, rodando de um lado para o outro,
não deixando com que o Atlético Mineiro conseguisse conectar os seus contra-ataques, mas falta finalizar. O Everson praticamente não sujou o uniforme nesse primeiro tempo. Acho que o Abel Ferreira poderia ser usado para o segundo tempo, sacar um dos seus zagueiros, jogar só com 2 zagueiros e colocar um homem a mais de frente. E esse cara tem nome, Ulisses: Vitor Roque. Na Bandeirantes de Zé Guilherme Agrela, Maracanã, como é que tá? 43, quase 44 agora do segundo tempo. O Flamengo segue em cima, mexeu todas as vezes, acabou de colocar Everton Araújo e o Wallace, mas o Léo Jardim tirou o Pedro, vai entender, para tentar o empate contra o São Paulo. Segue 1-1, daqui a pouco acréscimo, Ulisses. Aí está 1-1 jogo, né? Isso, 1-1. O braço, o árbitro termina o primeiro tempo aqui na Arena do Palmeiras. Palmeiras 0, Galo 0. Na Bandeirantes vem Pedro Cunha. Alô, Cunha. Fala, Ulisses. Boa noite pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma jornada esportiva da Bandeirantes. Fim de primeiro tempo, 0-0 para Palmeiras e Atlético Mineiro. Um jogo que não teve muitas emoções, dá pra gente dizer assim, né? Mas teve um pedido de pênalti da parte do Verdão, num cruzamento que veio de bola rasteira, Everton. E agora tem gente reclamando com o árbitro. É isso? Boa noite, Everton. Tudo bem, Coen? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente no intervalo inteligente da Bandeirantes, com reclamação por parte do torcedor fora do gramado, mas vi também Andréas Pereira, Marlon Freitas e o próprio John Arias reclamando bastante com o quarteto de arbitragem, justamente pela marcação do pênalti primeiro em campo e logo depois ele acaba sendo analisado e retirado pelo VAR, pelo Éber Roberto Lopes. O torcedor do Palmeiras também ficou na birra com o árbitro, com o Bruno Arleu de Araújo, mas fato é que agora no vestiário o Abel Ferreira vai passar para os seus jogadores, para os seus comandados, o resultado do duelo no Rio de Janeiro, que pode, inclusive, em caso de vitória do Palmeiras, fazer com que o Verdão, por enquanto, aumente a sua vantagem na liderança do campeonato, claro, em caso de vitória, Pedro Cunha. Com certeza, Everton. Daqui a pouco a gente vai pegar a tabela do Campeonato Brasileiro com o Guilherme Agrela aqui, que está acompanhando todos os lances de Flamengo e São Paulo lá no Maracanã. Antes, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Léo Gens, que está com a gente nessa jornada esportiva. Léo, pênalti foi retirado pelo Éber Roberto Lopes. Na sua opinião, bem retirado? Era para ter sido dado pênalti? O VAR interviu bem? Como é que você acha? Como é que você vê isso? Fala, Pedro Cunha, tudo bem? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Bandeirantes. Foi bem o árbitro, o Bruno Arleu. Não foi bem no campo, mas ele foi bem na hora da revisão. Ele deu o pênalti a favor do Palmeiras. O Piquerez bateu cruzado e a bola bateu no braço de apoio do jogador do Atlético Mineiro. Neste caso, o pênalti não deveria ter sido marcado. O árbitro voltou atrás e o Palmeiras não foi para a cobrança. Foi um primeiro tempo, Pedro Cunha, em que o Palmeiras dominou as ações, rodou a bola de um lado para o outro, teve mais a bola, mas faltou finalizar. Apostou bastante no seu lado direito de ataque com as aproximações, Paulinho caindo nesse setor, o Giai, o Maurício, o Marlon Freitas, mas repito, faltou ameaçar a meta defendida pelo Everson, que não trabalhou praticamente no jogo o goleiro do Atlético Mineiro. Mérito do Galo foi se fechar bem a partir de um 5-4-1 e tinha só um homem mais à frente, o Cassierra. E foi ele, justamente, o centroavante do Galo, quem teve a melhor oportunidade do time visitante nesse primeiro tempo. Um cruzamento para a área que o Cassierra finalizou para uma defesa do Carlos Miguel. O Atlético Mineiro tem uma proposta muito clara aqui: se defender bem e conseguir a vitória a partir de uma bola. Seja ela uma bola parada ou então um contra-ataque. O Palmeiras pode ser mais agressivo no segundo tempo. Fosse eu, o Abel Ferreira, tiraria um zagueiro. O Palmeiras está jogando com 3. O Emiliano Martínez faz esse papel de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. O Abel pode sacar o Emiliano e colocar um homem a mais de frente, para que o Palmeiras tenha mais presença de área. E esse jogador que dará uma presença maior de área atende por Vitor Roque, meu caro Pedro Cunha. Boa, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Léo Gens, então. Daqui a pouquinho a gente volta com o Everton Ramos. Antes, deixa eu chamar o Guilherme Agrela aqui, porque tem bola na rede lá no Maracanã. É isso, Agrela? Tinha, Pedro Cunha, mas foi confirmado um impedimento agora por parte do jogador do Flamengo. O Flamengo tinha feito o 2-1 com Samuel Lino. Seria o 7º gol dele nessa temporada. Porém, o impedimento semiautomático, a tecnologia apontou ali há
ponta do dedo do Wallace Ian, que pegou o rebote de um cruzamento na área, chegou na linha de fundo, evitou a saída, cruzou para trás, ela desviou, sobrou pro Lino que bateu pro gol, mas a pontinha do pé direito dele estava um pouco à frente do marcador, então impugnado, este gol seria o segundo do Flamengo, da vitória aos 46 minutos do segundo tempo, portanto, como foi impugnado o gol, segue 1-1 Flamengo e São Paulo no Maracanã, meu caro Pedro Cunha. Boa, Grela, notícia boa pro torcedor palmeirense, então, porque o Palmeiras segue mais líder do que nunca. Inclusive, gol que teve intervenção do árbitro de vídeo com impedimento semiautomático, mais uma vez, né, Grela? É o segundo já nessa rodada, no jogo do Corinthians teve também. Ô Léo Gens, você acha que o impedimento automático certamente veio para ficar, né? A gente viu, melhor dizendo, 2 vezes já nessa rodada, no jogo do Corinthians contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova e agora no Maracanã também. Auxilia muito a arbitragem, até no quesito... Auxilia a arbitragem e auxilia o torcedor também, né, Léo? Para impedir essa coisa de ficar 5, 8 minutos, às vezes, do VAR vendo e revendo um lance, né, Léo? Precisa ser mais ágil, não dá para ficar tanto tempo analisando um lance, mas o impedimento automático chega sim para contribuir com o futebol brasileiro. É o mesmo impedimento semiautomático que vimos na Copa do Mundo? Não é a mesma tecnologia utilizada pela FIFA. É a tecnologia utilizada na Premier League, na Liga Belga e também no Campeonato Mexicano. Acho que chega para tirar as dúvidas. Aquela famosa linha que era traçada antigamente, você dizia, não sei se o jogador está impedido ou não. O impedimento semiautomático chega para acabar com esse tipo de dúvida, para você ir embora para sua casa e saber, o jogador estava em impedimento ou não. Eu acho que é uma mudança sim positiva, Pedro Cunha, para o futebol brasileiro, mas a agilidade tem que vir junto com ela. Com certeza, Léo Gens, com toda a certeza. Um rápido intervalo, um rápido break aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. Daqui a pouco estamos de volta para todo o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família.
E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! Futebol é com a Bandeirantes. De volta aqui no intervalo inteligente da Bandeirantes. Daqui a pouquinho todo o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Antes de Ulisses Costa assumir, eu falar com o Everton Ramos. Deixa eu dar uma passada no plantão esportivo da Bandeirantes com o Guilherme Agrela, porque lá no Maracanã tá nos acréscimos, tem mais bola rolando. Quero todos os jogos dessa rodada e também o G4 do Brasileirão, Agrela. Vamos lá, Pedro Cunha. Agora 54 minutos, quase 55 do segundo tempo. Segue Flamengo 1, São Paulo também 1. Empate parcial no Maracanã, mais 12 minutos de acréscimos, portanto teremos aí pelo menos mais 2 minutos pela frente, 2,5 agora. O Flamengo vai pro ataque com tudo. Além disso, o Grêmio empatou com o Fluminense, estava perdendo com o gol de Hulk, aliás fez 40 anos ontem, aniversário no último dia 25 de julho, neste sabadão, fez 1-0, mas o Diego Caetto empatou, estreia dele com a camisa do tricolor gaúcho. Além deste confronto, o Remo vai vencendo Vitória pelo placar de 1-0. Com isso, o G4 neste momento tem Palmeiras com 45 pontos, Flamengo com 38 e um jogo a menos, Atlético Paranaense com 36 e o Fluminense com 33 pontos. O Atlético Mineiro se encontra neste momento na posição 12ª, ou seja, o 12º colocado com 26 pontos somados e o São Paulo 11º com 26, tudo contando já os resultados momentâneos dessa rodada, viu, Pedro Cohen? Valeu, Agrela, daqui a pouco eu volto com você aí. Deixa eu dar uma passada lá na Arena do Palmeiras com o Everton Ramos. Como é que estão as coisas aí, Everton? Os times já voltaram pro segundo tempo, tem mexida, como é que tá? Bom, daqui a pouquinho então o Everton Ramos aqui com a gente, no momento que o São Paulo tem um contra-ataque, hein, Guilherme Agrela? Não, deu uma parada, né? Exatamente. O Flamengo teve uma falta, Pedro. Jogou a bola na área, todo mundo lá dentro e aí acabou servindo um pouco de contra-ataque para o São Paulo, que não conseguiu ligar com o Marcos Antônio, né? Ele é o grande pivô do transfer ban vigente do São Paulo na FIFA, pelo não pagamento da primeira parcela da compra dele junto à Lazio da Itália. Claro que não é culpa dele, é somente o personagem principal aí deste fator. Agora ele discute com o Wallace Ian, que por ter um pé um pouquinho grande demais, acabou ficando impedido e evitou o segundo gol do Flamengo no jogo de Samuel Lino, já nos acréscimos, portanto segue 1-1, agora 56 e 40. Vamos chegando, portanto, aos 57 pré-definidos, pré-estabelecidos pelo Anderson Daronco. Vai dar empate no Maracanã, a menos que um milagre aconteça agora. Segundinhos com o Mengão no ataque, viu, Pedro Cohen? Boa, você vai informando se sair algum gol aí. Os outros jogos da rodada, Grêmio e Fluminense já acabou 1-1, né? Tá acabando. E o Bragantino com o Curitiba, quanto que tá? Verdade. Acabou de ser encerrada a partida. Grêmio 1, Fluminense também 1. Bragantino e Curitiba também 0-0, esses dois jogos já finalizados. Escanteio lado esquerdo, a última chance do jogo é do Flamengo. Vem com Samuel Lino lá pelo outro lado do campo, Pedro. Boa, ó, o Palmeiras está voltando pro gramado agora. Deixa eu ver se o Everton Ramos já está aqui com a gente para informar se tem alguma alteração, se o Palmeiras muda, o que aconteceu aí. Alô, Everton, tá na escuta?
Tudo bem, Ocoen? Os atletas do Palmeiras, pelo menos os reservas, ficaram fazendo um trabalho ali, uma espécie de bobinho durante o intervalo. Consegui, inclusive, visualizar daqui o trabalho de movimentação do Vitor Roque, que é a grande expectativa do torcedor. Todos os atletas de volta, aparentemente a gente fala de um Palmeiras sem mudanças para o segundo tempo. Vejo o Paulinho, vejo o John Arias, vejo Emiliano Martinez, então aparentemente o mesmo Palmeiras que encerrou a primeira etapa em 0-0 com o Galo, agora no aguardo do adversário que vem aos poucos ao gramado. Acabou, 1-1, Agrela. Isso, Flamengo 1, São Paulo também 1. Léo Pereira marcou para o Flamengo, enquanto o gol da equipe do São Paulo sempre dele, Jonathan Caleri, empatam por 1-1. Portanto, só para repassar, o Flamengo chega a 38 pontos, enquanto o Palmeiras nesse momento chega a 45. Então são 7 pontos de vantagem ainda para a equipe paulista. Enquanto isso, São Paulo fica com 26 pontos na tabela, ainda a ser definida aí com os outros jogos da rodada. Na verdade, ninguém vai passá-lo, né? Porque Remo e Vitória duelam nesse momento, mas o Remo já está muito mais lá embaixo na tabela de classificação. Portanto, fim de jogo 1-1 no Maracanã. Boa, valeu, Agrela. Deixa eu ver aqui com o Everton Ramos, o Galo tá voltando também, aparentemente com alguma alteração aí, Everton. O que você viu aí dessa volta do Atlético Mineiro? Vejo o camisa 39, o Cissé, pronto e sem colete. Então o Cissé, camisa 39, tá pronto ali, vai fazer uma única modificação, o técnico Eduardo Domingues. Agora aguardando, a gente vai subir a placa, o quarto árbitro por aqui, para confirmar a única alteração do intervalo, uma mudança única no Atlético Mineiro. A entrada do 39, Cissé, na vaga do Maicon. O Michael, ex-Corinthians, camisa 8, vai embora. 39, Cissé na vaga dele. Boa, Everton, valeu. Você volta ao longo desse segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro, confirmando então, entrou o Cissé, número 39 na equipe do Atlético do Galo. Daqui a pouquinho o Léo Gens vai analisar essa mudança, porque vem ele de volta, Ulisses Costa, para comandar o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. O líder do Campeonato Brasileiro está de volta, Ulisses Costa. O líder do Brasileirão de volta, vai começar o segundo tempo do jogo, você ouve apito do árbitro, toca na bola, o Galo, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, é comigo, Brasil, aqui na Bandeirantes. É Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Mário 40 ligado na Bandeirantes, falou que joga demais o Giai. Do meio do campo de ataque, tenta descer contigo no setor de esquerda, aperta na marcação. Vai tentar o toque de bola curto no meio de campo, você ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Domina pela direita, vem pro toque de bola, recolhe contigo novamente. Já prende o lance pelo setor de esquerda, Paulinho do meio do campo da retaguarda, vai pra finta em cima da marcação, dentro do toque de bola contigo na intermediária, volta o time do Palmeiras para ser jogando. Já ganhou o lance, vem pro toque de bola, Emiliano Martinez tenta o toque de bola, sai, compare tudo para a linha de lado, árbitro para o jogo, marca lateral pro time do Galo bater. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Comecinho de jogo, primeiro minuto de bola rolando do segundo tempo de jogo, placar de 0-0 é o placar do jogo. Arias vem, toca na bola, vem para fora, lateral pro time do Galo bater pela direita no campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Galo, já ganha a jogada contigo no meio de campo em velocidade. Vitor Hugo pede, a abertura foi feita no comando de ataque com Cissé. Cissé prendeu pelo setor de esquerda, cá para ataque, ele volta a jogada contigo no comando, vem para frente, aprende a jogada contigo novamente, Preciado, recolhe pelo setor de esquerda, o Lodge, quem dominava, me desculpem, levantamento agora sim, vem para Preciado, tenta o toque de cabeça no meio, aperta o time do Galo, tenta descer, trava, vem para tirar Martinez, ele ganha para o time do Palmeiras, sai jogando Arias já prendeu para a direita, tentou, Paulinho, a bola sai para a linha de lado em lateral para o time do Palmeiras bater. Numa escapada pelo lado esquerdo buscando o Paulinho, o Juan é quem rasga por baixo, arremesso lateral para o Verdão, segue 0-0. Componentes de suspensão, direção, transmissão, pro carro, pro caminhão, pode contar, é na carta. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, deu certo a jogada para a direita com o André Gasperini. Ele prende pela ponta, vai para a direita, tentou cruzamento, soltou a entrada na grande área. Boa bola à frente pro Paulinho, dominou mal! Ia sair na cara do gol do toque genial do Maurício. Ganhou o lance, o time do Palmeiras, a abertura vem, tenta o toque de bola, Coutinho já perde o lance, recolhe no comando de ataque, aperta Maurício, tentou ganhar, não conseguiu, vem para rasgar novamente o time do Galo. Tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, já domina áreas, ele prende, domina
tranquilamente pelo seu campo intermediário, uma bola aérea, recolhe com o toque de bola de Martínez, ele prende o lance novamente, menino Martínez prendeu, volta a jogada com Marlon Freitas tem pela direita, aberto o Giai, o jogador do Mário, 40, gosta demais dele, dominou o Giai, ele prende pelo setor de direita, Giai volta a jogada, continua novamente com o Murilo já prende para Marlon Freitas arredonda a jogada no comando de ataque, abre, tenta o toque de bola para Andréas Pereira vai pro giro, empurrou para a direita para o Murilo prende novamente, o Palmeiras volta a repetir tudo que fez no primeiro tempo, abertura para Giai prendeu novamente para Marlon Freitas, que volta a jogada no seu campo intermediário, empurra a jogada para Murilo, para Marlon Freitas domina, se desloca, pede jogada, Andréas Pereira, abertura vem na ponta, Andréas Pereira, entrada na grande área, girou, bateu pro gol, pega o goleiro Everson. Um belo chute do Andréas Pereira de perna direita, buscava o canto esquerdo, o ângulo do goleiro Everson estava ligado, 0-0, comecinho de segundo tempo. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A para volta, o toque para ser jogando, já prende o lance, Coutinho no campo de retaguarda, o time do Galo. Sai jogando pelo direito do campo de defesa, prende a jogada, Coutinho para volta na sua zaga central. Já tentou o toque de bola, recolhe novamente Everson. Ele bate à frente, levanta para o campo de ataque, a para volta, Coutinho no setor intermediário, Piquerez lançou, abriu para Arias, mata no peito, vem para o toque de bola, ganha para o time do Palmeiras, protege, domina, vai para o giro. Ele tenta o passe de bola, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, domina o time do Galo, já tenta descer pelo setor de direito do campo de ataque, abertura novamente com Cassierra prendeu, abriu do esquerdo, soltou para Vitor Hugo cruzou na boca do gol, subiu de cabeça, afasta a zaga para a volta também com Cissé prende para o time do Galo, abre para o toque de bola de Lincoln recolhe do campo de ataque, Lianco prendeu, abre a jogada para a ponta, soltou jogada para Renan Lodge domina novamente para Lianco recomeça para o time do Galo para sair jogando no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com. A bola volta para Giai de cabeça, ganha a jogada para Maurício, Lianco chega na bola antes, recua para o goleirão Everson, domina Everson pro Galo para ser jogando no seu campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bomber. A bola volta com o time do Galo, que tenta ser jogando com o Cissé, ele prende a jogada em cima da marcação no primeiro, tenta ganhar o lance, Coutinho novamente, ganha Gomes, mas a bola volta com o time do Galo insistentemente, Cassierra, ele prende o lance pela direita, Cassierra recolheu para o setor de direito do campo de ataque, abre a jogada para Preciado vai para a finta, levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, bola passa por todo mundo, Giai mata no peito e põe para fora, escanteio, Galo esquerda, e estava chegando por trás dele ali para tentar o remate, e o Renan Lodge chega antes o Giai para fazer o corte providencial, vai dar para o Atlético o segundo escanteio do Galo no jogo. E vem para a cobrança de escanteio, Bernard vem para bater, escanteio para o time do Galo. O Terra mudou o conceito de SUV, vire a chave com consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Escanteio para o time do Galo, bater pelo setor de esquerda, que para ataque, vem Bernard para a cobrança de escanteio, Lianco está na grande área, partiu Bernard, levantou na boca do gol, subiu Gomes de cabeça, tirou, a bola volta para a direita para Preciado domina, ele vem para a finta, prende novamente na marcação, recolhe Piquerez, aperta em cima dele, Preciado leva para a linha de fundo, tenta buscar a jogada, soltou na intermediária, ele abre o lance, continua na intermediária com Renan Lodge prendeu para Bernard prendeu pelo setor de esquerda, que para ataque, vai para a finta, já vem, trava, a bola vai embora. Escanteio pro Galo bater novamente na esquerda. A tentativa do Bernard para cima do Giai, a bola toca por último no jogador do Palmeiras. É o terceiro escanteio do jogo pro Galo, Bernard na bola. E o Abel não mexe no time. O time do Palmeiras não consegue jogar, não consegue fazer gol. Vitor Roque tem que entrar, Ulisses, e se ele quiser um jogador mais ofensivo pelo lado direito, ele pode colocar o Felipe Anderson na vaga do Giai, por exemplo. E vem para o jogo, Maurício ganha a jogada, abre para Arias recolhe no campo de ataque, Paulinho se mandou, Arias na finta no primeiro, finta também o Maurício, abriu pelo setor de esquerda, campo de retaguarda para o toque de bola de Piquerez, em velocidade, domina para o time do Palmeiras, tentou partir, Paulinho pede, ele gira pelo meio para Arias recolheu para o time do Verde, tenta descer do comando de ataque, Paulinho está aberto, solta a jogada, Coutinho para Piquerez domina, tentou inverter a jogada, inverteu inteligentemente para o toque de bola de Maurício toca completamente equivocado, passa mal Giai. Ele vem pro toque de bola, erra feio o lateral do time do Palmeiras, Giai. A bola volta no toque de bola, tenta descer pelo setor de ponta, vem para ganhar, mas na sequência falta do Piquerez. Tá parado o jogo, falta Palmeiras, campo de defesa. Sem questionamentos do Natanael, que acaba agarrando ali o Piquerez, derruba o jogador do Palmeiras. Posse de bola, Verdão segue 0-0.
E domina, vem pro toque, ele para contigo no setor intermediário, já recolhe o time do Palmeiras para sair jogando no campo de defesa, vem com Gomes, Gomes domina para Murilo, Murilo recolhe no campo de defesa para sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca! 7 jogados para você conferir, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada. E vem Palmeiras, Murilo domina, tem Jair aberto na direita, Murilo ergueu a cabeça, girou pro meio para Maurício, Maurício prendeu, girou, bateu pro gol, travado, a bola volta para áreas dentro da grande área, ganhou, girou, bateu pro gol, para fora! Linha de fundo, tiro de meta pro time do Galo, bater o Palmeiras, pede escanteio, o juiz está dando tiro de meta, repito, 8 jogados, 0 Palmeiras, 0 Atlético Mineiro, Agrela. Ulisses, Caio Bonfim foi ouro no Troféu Brasil de Atletismo neste domingo, prova 35 quilômetros de marcha atlética. Ele fez em 2 horas 31 minutos e 1 segundo, um recorde brasileiro e também sul-americano nesta prova. E vem pro toque de bola longe, ele ganha a jogada pro time do Galo, abre a jogada com o jogador Cassierra, Cassierra prendeu, bateu pro gol, pegou, largou, e o gol! Vitor Hugo! Gol do Galo! Numa falha! Num frangaço do Carlos Miguel! Levantamento bem na grande área de primeira. Cassierra bateu, ele foi pegar, pegou, mas depois soltou no pé do Vitor Hugo. Ele chega, bate sem goleiro, sem ninguém, num frangaço, num piruzaço do Carlos Miguel. Agora Galo 1, Palmeiras 0. Como emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Hugo, essa emoção que você proporciona à torcida do Galo. Galo forte 1, Palmeiras 0. Num piruzaço do Carlos Miguel, que solta a bola nos pés do Vitor Hugo. E aí o detalhe do gol bateu o Everton Ramos. Não dá pra deixar passar, né, Ulisses? Uma falha grotesca do paredão do goleiro Carlos Miguel. No chute nem com tanta força assim do Cassierra. Ele acaba dando rebote, não consegue segurar em apenas um tempo. Ela volta nos pés do Vitor Hugo, que só tem o trabalho de empurrar. 4º gol de Vitor Hugo, artilheiro do Atlético no Brasileirão. O 5º com a camisa do Atlético, agora 1-0 Galo. Aqui parado o jogo, falta na direita para o time do Palmeiras bater, falta para o time do Verde cobrar. E aí, Léo Gens. E aí, Léo? Frangaço do Carlos Miguel, Ulisses. Não tem outra explicação. Acho que ele tentou agarrar a bola, segurar, soltou e o Vitor Hugo estava lá. O Carlos Miguel salvou o Palmeiras no meio de semana contra o Curitiba. Tinha feito pelo menos 3 grandes defesas, mas neste lance foi muito mal. Agora Abel Ferreira não tem outra alternativa. Precisa arriscar, de repente abrir mão do sistema com 3 zagueiros, colocar Felipe Anderson, Vitor Roque para o Palmeiras pressionar o Atlético Mineiro. Até aqui, os 3 zagueiros do Galo estão muito confortáveis no jogo. E o cara para tirar esse conforto deles é o Vitor Roque. É bola no campo de ataque, vem pro jogo, o Palmeiras dominou áreas, bateu, a bola vai pra fora! Linha de fundo, tiro de meta pro Galo bater, num piruzaço de Carlos Miguel, placar do jogo de 1-0 pro time do Galo, gol marcado pelo Vitor Hugo. Vitor Roque. O Everton Guimarães está lá em Minas Gerais triste, porque o Cruzeiro dele não tá vencendo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Chico Garcia também triste, porque o Internacional dele perdeu, que coisa. Cicinho, eu vou dizer pra você, momento difícil pro Cicinho. A bola volta no toque de bola. Amanhã tem jogo aberto na tela da Band. Você ligado, tá parado o jogo, vai mexer o time do Palmeiras. Serão 2 mudanças já prontos para entrar por ali. Vitor Roque não joga desde o dia 23 de abril. Felipe Anderson e Vitor Roque, os dois vêm aí daqui a pouco. Vou dizer pra você, o Léo Gens tá aqui do meu lado pedindo isso desde o primeiro tempo. Felipe Anderson pode jogar como um ala pelo lado direito, Ulisses, na vaga que é do Giai até aqui no jogo. Vamos ver quanto tempo o Paulinho aguenta. Já jogou 45 e eu não sei se ele vai aguentar os 90 minutos não. Então pode ser que o Paulinho saia. Não seria a melhor troca, eu seria mais ofensivo. Tiraria o Emiliano Martinez e colocaria o Vitor Roque para fazer companhia ao Paulinho.
E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi junta para Marlon Freitas, domina para a direita, 1-0 para o time do Galo, já aprende a jogar para a direita do campo de ataque para Murilo. Murilo vem por toque de bola para Giai. Giai domina pela direita, sempre o mesmo jogo. A abertura vem no toque de bola, Coutinho, tentou Maurício pro Andréas Pereira, afasta, vem para cobrar escanteio o time do Palmeiras pelo setor de direita do campo de ataque. Escanteio para o time do Palmeiras bater pelo setor de direita, já mexe o time do Palmeiras. Escanteio vai ser cobrado, vem para a cobrança o time do Verde. Não mexeu, não vai mexer depois. Então vem para a cobrança de escanteio. Palmeiras, escanteio cobrado. Coutinho para a ponta. Recolheu. Giai prendeu o bico na área. Cruzou, levantou na boca do gol. Toque de bola do Gomes. Vai para fora. Tiro de meta para o Galo bater. Vai mexer o Palmeiras. Isso, na subida o Gustavo Gomes acaba mandando pela linha de fundo. Sai o Giai. Giai com a 4 vai embora para a entrada de Felipe Anderson. Camisa número 7, a primeira das modificações. E a outra é a saída do Emiliano Martinez. Com a 32 para a entrada do 9, Vitor Roque, gabaritou o nosso querido Léo Jens. O Léo Jens está pedindo isso desde o primeiro tempo. Tem que mexer no time. Tigrinho no jogo. E aí, vai melhorar, Léo, Palmeiras? Vai, porque o Vitor Roque vai fazer companhia ao Paulinho no comando do ataque. Então o Paulinho vai ter um parceiro, estava muito isolado no jogo. O Abel Ferreira também abre mão do sistema com 3 zagueiros, como a gente pedia aqui no jogo. Coloca mais um homem de frente, que é o Felipe Anderson, para jogar aberto pelo lado direito. O Giai, por exemplo, não era um jogador ofensivo, não tem esse cacuete para atacar. O Felipe é um jogador melhor para essa função. Foi bem Abel Ferreira nas 2 trocas, Ulisses. Mas demorou. Com um pouquinho de delay, mas ele foi bem. 13 minutos do segundo tempo, ele mexeu no time. A bola volta com o time do Palmeiras. Paulinho lançado, não chega na bola. Pois não, Agrela. Mais um gol do Remo, Ulisses. Agora Aleph Manga faz 2-0 para a equipe remista em cima do Vitória. Agora Remo 2, Vitória 0. Com isso vai ultrapassando o Mirassol. Chega a 21 pontos, 18ª posição, mesma pontuação do Vasco da Gama e também da equipe do Internacional neste momento, Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você. Tenda Atacado. Kraken Economia sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de oferta te esperando na loja, no app e no site. É o Futebol da Bandeirantes. Recolhe, vem pro toque de bola, Arias domina pro time do Palmeiras. Ele vem pra finta, a bola passa, continua na intermediária para Paulinho. Em velocidade, desce com a bola dominada. Paulinho recolhe pelo setor de ponta, ergue a cabeça, enfiou, tentou. Toque de bola no meio, leu bem. Natanael vem pra tirar. A bola volta com o time do Galo que tenta sair jogando com o Cissé. Ele prende o lance curto no campo de ataque. Vai pra finta, domina o time do Galo em alta velocidade. Vitor Hugo. Ele dominou pro time do Galo. Já partiu no campo de ataque. Girou na entrada da grande área. Bom passe de bola. Recolhe, vai pra finta. Prende. Cassierra prende pro time do Galo. Abre a jogada pra ponta. Soltou novamente pra Lodi. Lodi abriu jogada pra Bernard. Bernard vem pro cruzamento. Muito forte, mas evita a saída. Já ganhou o lance novamente. Cissé. Ele prende pro setor de ponta. Afasta o time do Palmeiras. E evita o escanteio lateral pro Galo bater na direita. A tentativa do Cissé por ali, chega a marcação do Palmeiras em cima. O Verdão vai se segurando, o Atlético tenta o segundo, segue 1-0 pro Galo. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Aqui vem pro toque de bola contigo novamente, o time do Galo tem bola à frente do comando de ataque, em escanteio o time do Galo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pela audiência. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, bola pro time do Galo, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Bernard não tem pressa para a cobrança. Ele vem bater lateral pro time do Galo, escanteio pelo setor de direita. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ajeita para a cobrança de escanteio pelo setor de direito do campo de ataque. Levantamento à frente, partiu para a bola. Levantamento no banco do gol, subiu a zaga. Tentou toque de cabeça, afasta Dani Murilo. A bola voltou de primeira batida à frente. Murilo de novo, tirou, voltou com o Lianco. Lianco tenta bater por cobertura no gol, põe para fora. Tiro de meta para o time do Palmeiras bater. E ele acaba isolando, mandando longe do gol, o que foi apenas a terceira finalização do Atlético Mineiro no jogo. Antes o Renan Lodi tentou bater na jogada, o Murilo tinha rasgado. Segue 1-0 pro Atlético Mineiro. 1-0 pro time do Galo, gol marcado por ele, Vitor Hugo, domínio do campo de ataque, tenta descer para a direita, o time do Palmeiras, a abertura foi feita à frente do toque de bola, contigo na intermediária de Marlon Freitas domina, Palmeiras continua no mesmo esquema de jogo, já domina do seu campo de retaguarda para ser jogando, abre a jogada pelo setor de ponta, aperta novamente, vem pro toque, Paulinho, ele recolhe a jogada para Marlon Freitas pela direita, tá aberto pedindo bola, domina novamente para Felipe Anderson, ele prende para o time do Palmeiras, tenta a tabela, leva para a linha de fundo, Felipe Anderson, vem pro cruzamento, ganha escanteio ou não?
Árbitro tá dando tiro de meta pro time do Galo bater. Isso porque a bola explode no Renan Lodge e por último ainda toca no Felipe Anderson. Pra sorte do Galo, que vai ter tiro de meta e segue vencendo. 1-0 aqui na Zona Oeste de São Paulo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra. Porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A bola volta no toque de bola, vem para ganhar parcialmente. O time do Palmeiras volta com Cissé. Cissé domina novamente no campo e ataca, aperta para ganhar a jogada novamente. O time do Palmeiras ganha lateral. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, campo e ataque. Lateral para a cobrança novamente. Vem o Tigrinho. Ele bate lateral, recolhe com toque de bola. Coutinho de Marlon Freitas foi seguro pelo Cissé. Já está parado o jogo, está marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater pelo setor de direita. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A Grupo Souza Lima, domínio do campo de retaguarda. Prazer, chegando novamente o time do Palmeiras. Já prende a jogada no campo de retaguarda. A abertura foi feita pelo setor de esquerda do André Gaspereira. Ele solta para Piqueires, Piqueires para André Gaspereira, domina. Na direita, se lança, é bom, lançou na comando de ataque. Afasta a zaga do time do Galo, vem para tirar. Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. Domínio do toque de bola contigo novamente. 1-0 para o time do Galo. O lançamento vem para o toque de bola de Tigrinho. Nossa senhora. Lançamento muito forte. Aí ele põe a bola para fora em tiro de meta para o Galo bater. Para pôr para fora para lateral, né? Aí você faz pressão na saída da cobrança de lateral, viu, Tigrinho? Certo, muda. Gente? E muda o Palmeiras. Pois não, o que vai mudar, meu filho? Tá entrando com a 39 o Heitor, atacante da base, na vaga do 10. Vai embora o Paulinho. Paulinho 10 vai embora. Heitor, camisa 39, em campo. É bom de bola, Heitor? É bom, é da base. O Ulisses fazia muitos gols nas categorias sub-18, sub-20 e deve fazer companhia ao Vitor Roque. Já tinha sido adiantado pela comissão do Palmeiras que o Paulinho não tinha condições de jogar 90 minutos. Ele jogaria 60, 65 minutos. É mais ou menos o que acontece. Agora é entender se ele saiu só por esse controle de minutos ou se ele sentiu alguma dor. O Paulinho teve uma cirurgia na região ali da canela, cirurgia grave. Problema ósseo, né? Exatamente. Ficou um longo tempo longe dos gramados. Então, para o Palmeiras, é importante que ele não volte a sentir nenhuma dor naquela região. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do Galo, tenta o passe de bola, a bola sai. Já está paralisado o jogo, está marcado o lateral para o time do Galo bater da esquerda de ataque. Quem chegou tirando por ali foi o Felipe Anderson na jogada com o Renan Lodge, por isso posse de bola para o Galo que vence o jogo 1-0 no ataque. 1-0 para o time do Galo, tenta descer pelo setor de esquerda com o Lodge. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, vem para a finta, limpa para dentro, levou para a linha de fundo, bom drible. Ergueu a cabeça, cruzamento na área, cruzamento na boca do gol! Passa por todo mundo, tenta evitar a saída novamente. O time do Palmeiras, mas não consegue. Corre demais, mas não chega para evitar a saída. Recolhe no campo de defesa, o time do Palmeiras sai jogando contigo no toque de bola curto no campo de retaguarda. Já domina o time do Palmeiras, prende o lance à frente, o levantamento vem para a direita, vem para o toque de bola o Tigrinho ganha a jogada, tenta o passe novamente, voltou do toque, o time do Palmeiras domina, recolhe no toque de bola contigo novamente, o Tigrinho vai para a finta em cima da marcação no primeiro, partiu pelo meio de campo, tentou o passe de bola, ficou olhando, Andrés Pereira ficou olhando, perdeu, vem Bernard, ganhou para Lodge, levou para a linha de fundo, vem Galo, cruzamento, Murilo põe para fora. Na jogada do Atlético, que recupera a posse de bola, o Palmeiras vacila tocando bola e o Lodge tenta o cruzamento, ela explode no Murilo, se perde pela linha de fundo, é o 5º escanteio do Galo no jogo, Bernard na bola. Escanteio para o time do Galo bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Galo, obrigado torcedor, levantamento na grande área, o toque de cabeça vai para fora. Linha de fundo, tentou-se ser tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater quase, o Galo faz o segundo aí. E o cruzamento veio na medida do Renan Lodge, o Cissé aparece no meio de 2 marcadores, sobe sozinho, toca de cabeça pela linha de fundo. 4ª finalização do Galo no jogo que vence a partida por enquanto 1-0.
no futebol da Bandeirantes, domina novamente no campo de ataque, já tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recorde o time do Palmeiras, levantamento à frente, Lianco vem para ganhar para o time do Galo, já tenta ser jogando no seu campo de retaguarda, Lianco, você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia, levantamento vai ser feito à frente no campo de ataque, aperta o time do Palmeiras com Gomes, Gomes recupera para o time do Verde, ele já sai jogando no seu campo de defesa, vai tentar o toque para frente, domínio do campo intermediário de ataque, já aperta novamente para descer, recolhe pelo setor de esquerda, Capri retaguarda, prende o lance curtinho no meio, domina a Marlon Freitas abre para a direita, o Palmeiras não é efetivo, abertura à frente do campo de ataque, desceu, boa bola, cruzamento na área para ninguém. Natanael põe pra fora. O cruzamento buscava o Heitor, cruzamento do Maurício, Natanael chega antes, rasgando linha de lado, Palmeiras na pressão, quer o empate. A bola volta no tanque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o Palmeiras, sobrou para Marlon Freitas, mas não dominou. A bola volta no toque contigo na intermediária. Já recolhe, tenta o passe de bola contigo no comando. Tenta descer novamente pelo setor de esquerda. Piqueires. Ele ganha o Lucílio. Toca de bola contigo pelo comando de ataque. Vai para a finta da marcação. Prendeu pelo setor de esquerda para Arias. Arias recolheu para Freitas. Marlon Freitas domina para o time do Palmeiras. Vem para o toque de bola na direita. Na direita é o passe. A mão jogada na direita. Recolheu o Murilão. Murilão prendeu para o time do Palmeiras. Abre para o toque de bola contigo. Mais aberto à frente na linha lateral do gramado. Tenta o toque de bola. Vitor Roque. Tenta o levantamento à frente. Toque errado na bola novamente. Tomou Felipe Anderson, a bola volta com o time do Galo que tenta ser jogando pela direita com toque de bola, em velocidade já domina, vem para finta, escapa da marcação, Preciado, prendeu no comando de ataque, Arias, chega na bola, limpo, ganha para o time do Palmeiras, sai jogando para Piqueires, 1-0 para o time do Galo, Galo vence o jogo, 23 minutos de bola rolando, domínio do campo de ataque, o time do Palmeiras desce com um toque de bola de Maurício prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, volta a jogar a curtinha, vem para o toque de bola curta na intermediária, abre o lance para Andreas Pereira que solta para Arias prendeu pelo setor de esquerda, campo de ataque, se aproxima da área, abriu o compasso, girou, bateu pro gol, bola passou, pegou Everson. No canto esquerdo, um chute excelente do Arias. Ela desvia também no meio do caminho, faz um kick antes de chegar na meta do goleiro Everson, que cai para fazer a defesa. Daqui a pouco, duas modificações na equipe do Galo. Destaque para o Bernard, levando a mão na região da panturrilha direita, lá na área do Palmeiras. Ele caiu na jogada lá atrás, o árbitro não paralisou o jogo, deve ser um dos substituídos daqui a pouco. Muito bem, para você ligado no futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 24-20 de bola rolando, 24-20 de bola rolando, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 20ª rodada de 38. Continua para você. Palmeiras 0, Galo tem 1. Gol marcado por ele, Vitor Hugo. Na Bandeirantes, quem fala é você, Agrela. Ulisses, informação do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. Memphis Depay deve renovar com o Corinthians até o meio de 2028. Mais 2 anos de vínculo entre o holandês e o Timão, que deve ao jogador mais de 40 milhões de reais. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Aqui tá parado o jogo, mexe. Duas mudanças na equipe do Atlético Mineiro. Sai o autor do gol, Vitor Hugo, com a 30. Vai embora para a entrada do Igor Gomes, camisa 17. A outra modificação, a saída do 11, Bernard, para a entrada do camisa 27, o equatoriano Alan Minda. Troca dupla na equipe de Eduardo Domingues. Muito bem, aí, Jans. Boa troca, acho que do Eduardo Domingues. Entra o Alan Minda na vaga do Bernard. O Alan Minda é jogador de velocidade para conseguir conectar esses contra-ataques do Atlético Mineiro, que se defende bem e vai jogar no espaço, no erro do Palmeiras nesses minutos finais. Entra também o Igor Gomes na vaga do Vitor Hugo, o autor do gol do Atlético Mineiro. Aí muda pouco, eles têm as mesmas características, são 2 meias, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, 0 pro Palmeiras, 1 pro time do Galo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domínio do toque de bola, tenta ser jogando novamente. Você nas estradas do Brasil, olho na estrada e ouvido na Bandeirantes. Fique ligado. A para volta do toque de bola, domínio do time do Palmeiras, 1-0 Galo, 1-0 Galo. Galo vence o jogo. A vitória vem para Piqueires. O Palmeiras tenta pelo menos o gol de empate nesse momento. Marlon Freitas domina o futebol burocrático do Palmeiras. Marlon Freitas toda hora que pega a bola, solta pro Murilo. Aí o Murilo abre lá na direita. Vem pro toque de bola.
com Felipe Anderson. Felipe Anderson balança para o time do Palmeiras, vai tentar o toque de bola para Murilo. Murilo para Marlon Freitas. Marlon Freitas para Murilo. Murilo prende a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para o toque de bola, abriu para Andréas Pereira. Ele já domina o toque de bola com o time do campo de ataque. Aperta o time do Palmeiras, tentou descer. Marlon Freitas passa mal. A bola volta com o time do Galo, que marca demais. No contra-golpe vem Galo. Já domina pelo setor intermediário no campo de ataque. Minga pede. Abertura errada. Volta no toque de bola de Gomes. Gomes vem para o toque curtinho pela direita. Abre a jogada com Felipe. Felipe Anderson prende a jogada para Maurício. Maurício domina para o time do Palmeiras. Tenta partir para o campo de ataque. Vai para a finta. Maurício voltou para Felipe Anderson. Prendeu para a meia direita. Felipe Anderson passou na linha de fundo. Maurício limpa para dentro. Ele volta a jogada na meia esquerda. Solta no toque de bola de Marlon Freitas, que abre a jogada para a ponta. Soltou. Empurrou para Arias. Ele vem para o toque de bola. Domina novamente. Recolheu Arias. John Arias prende o lance para Piquerez. Piquerez recolhe novamente. O Galo marca demais o time do Palmeiras, que não consegue jogar. A Braspress transportam suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem para o jogo. Tenta descer o time do Palmeiras, não consegue. Bola volta para Piquerez. Piquerez domina no campo de ataque novamente para o time do Palmeiras. Próxima linha que divide o gramado. Pode contar com a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. Pode contar com a HG Nakata. A bola já volta no toque de bola. Domina Gomes, 1-0 para o time do Galo. Vitor Hugo saiu e fez o gol. A abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque. Já prendeu nesse curtinho. Recolheu o time do verde. Lançamento do Murilo. Prendeu, tentou partir do campo de ataque. Abriu para Felipe Anderson, que solta a jogada na ponta. Maurício pede. A abertura vem à frente. Felipe Anderson domina. Enfiou na direita no campo de ataque. Vem para o toque de bola. Recolheu o Heitor. Ele domina para o time do Palmeiras. Abre a jogada para Marlon Freitas. Gira a jogada novamente com toque de bola de Gomes. Gomes domina para o time do Palmeiras. Solta para o setor de esquerda. Campo de ataque para Piquerez. Piquerez para Arias. Arias limpou, dominou, tentou cruzado, levantou na boca do gol. Passa por todo mundo de perna esquerda. Lodi tira. A bola volta com o time do Palmeiras. Tira uma bola que era de graça para o time do Galo. Errou o Lodi. Domina o time do Palmeiras. Abertura à frente para Piquerez. Prendeu, tem Arias aberto, soltou para Maurício. Entrada na grande área. Ele balançou, empurrou para John Arias. Ele prende para a ponta, vai para a finta, puxou, perna direita, não cruza. Arredonda para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina novamente no toque de bola. Recolhe a jogada. Domina, vem para o toque de bola. Murilo. Murilo domina para a ponta, vai para a finta na marcação no primeiro, finta do segundo, volta para Marlon Freitas. Marlon Freitas domina pelo setor de esquerda para os Palmeiras, vem para cima, recolheu John Arias pela ponta esquerda, linha lateral da grande área, cruzou, levantou no boca do gol, tentou o toque de bola, sobrou para Felipe Anderson para empatar, limpou, bateu pro gol! Pro Verdão para empatar o jogo. Felipe Anderson para empatar o jogo. Numa bola alçada para ele de maneira inteligente, ele dominou, ergueu a cabeça, ameaçou bater, fez o corte de perna esquerda, não bateu, ajeitou de novo na direita, voltou para a esquerda, ele bate, bola desvia no zagueiro, toca no pé da trave, barre no fundo da rede. O Palmeiras empata o jogo. Um pro Palmeiras, um pro Atlético Mineiro. VAR em ação aqui no Allianz Parque, na Bandeirantes. Quem vem pra falar é você, diz aí, Everton Ramos. VAR em ação. E a estrela das mudanças, das alterações do técnico Abel Ferreira. No cruzamento do John Arias, a bola passa pelo Vitor Roque e sobra pro Felipe Anderson. Livre de marcação, ele corta atrás para a perna esquerda. Ela desvia na marcação, bate na trave esquerda e morre no fundo da rede. Quarto gol de Felipe Anderson na temporada 2026. O Palmeiras empata em sua casa 1-1. Gol confirmado, 1-1, empatado o jogo. Gens. Não tem segredo, Ulisses. É uma noite pouco inspirada do Olha o Maurício, escapou da falta, vem pra finta, toma a falta, vai pintar cartão amarelo pro Juan. Amarelou pro zagueiro que para ali uma jogada de ataque do Palmeiras em velocidade. Ele derruba o Maurício, por isso cartão amarelo pro camisa 4. Na bola parada, o Palmeiras vai em busca da virada. É falta para o time do Palmeiras, que tenta a virada do jogo, placar de 1-1. Você ligado na Bandeirantes, doutor Marco Aurélio Cunha ligado na Bandeirantes, obrigado em 107.3 FM. Grande doutor Marco Aurélio Cunha com Ronaldo Giovanelli torcendo pro Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater na esquerda, campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes, ajeita para a cobrança, ele falta pelo centro de esquerda. Vem na bola, Andréas Pereira para a cobrança. Na bola também Maurício, vai deixar Andréas Pereira, partiu para a bola, levantou no boca do gol, toque para dentro da área.
área, tira a zaga do Galo. Domina o Galo no campo de defesa, sai jogando com o Cissé. Cissé prende a jogada, abre pra direita, vem pro toque de bola, Coutinho novamente com o Preciado. Preciado domina, ele tenta o levantamento à frente do campo de ataque, vai pro toque de bola, o time do Galo. Desceu com o perigo, Felipe Anderson marcou, o goleiro tá fora do gol, pode pintar o gol do Galo, bola batida! Igor Gomes, gol! Serra ganhou a jogada na dividida, tentou um toque de bola, rolou. O goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, não entendi porque ele saiu, porque tava todo mundo marcado, ele sai do gol, dá condição, entra lá, livre de marcação, o Igor Gomes bate no céu do gol para fazer o segundo do Galo. Agora Galo 2-1 pro Palmeiras, gol, emoção maior do futebol, Igor Gomes, Igor Gomes, Igor Gomes, e aí? Em mais um vacilo. Everton Ramos. Em mais um vacilo da defesa do Palmeiras para contar com Carlos Miguel e Felipe Anderson, que vacilaram na jogada, que desce pelo lado direito com o Galo, com a participação de 2 jogadores que entraram há pouco. Ia confirmando em instantes as alterações na equipe do Palmeiras, mas o Galo consegue descer e o gol estava aberto para o Igor Gomes carimbar e marcar o primeiro gol dele na temporada. Igor Gomes vai à rede, festa do torcedor do Galo. 2-1 Atlético. E aí, gente? O Galo chega ao segundo gol numa bola esticada pro Minda. Entrou pra isso, é jogador de velocidade, com espaço, com campo pra correr. Ele foi bem, o Carlos Miguel ficou indeciso se saía ou se ficava no gol, e goleiro não pode ficar indeciso nessa hora. A bola sobrou pro Igor Gomes, que faz o segundo gol do Galo. O Palmeiras tem uma noite no seu setor ofensivo pouco criativo, o recurso é cruzar a bola na área, Ulisses. Muda! A bola volta no toque de bola, domina o time do Palmeiras, tenta descer, recolhe do campo intermediário, briga Tigrinho ganhou, perdeu a jogada novamente, pois não. E eram 2 alterações que iriam acontecer antes do empate do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira voltou atrás e agora ele as faz. Saindo com a 22 o Piquerez para a entrada do 56 Arthur na vaga de Piquerez. E a última modificação, a saída do Maurício com a 18 para a entrada de Lucas Evangelista, camisa número 30. A bola volta no toque de bola, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. 2-1 para o time do Galo. É bola no campo de retaguarda para o time do Palmeiras ser jogando. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B no Disney Plus da ESPN. Aqui domina no campo de defesa, tenta ser jogando novamente o time do Palmeiras. A abertura vem com o Tigrinho que sai para o jogo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta para a direita do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. Domina no campo de retaguarda para ser jogando. Já prendeu no seu time do verde, 2-1 para o time do Galo. Galo na frente novamente. A abertura vem pelo setor de direita, vem para o toque de bola. Felipe Anderson lançou. Boa jogada à frente para Evangelista. Cruzou em cima da marcação. A bola sai no Bianco. Bianco toca na bola, põe para fora. Escanteio para o time do Palmeiras bater na direita. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder, a Wonder Brasil. Ajeita para a cobrança de escanteio. O time do Palmeiras tenta o gol de empate, 2-1 para o time do Galo. Se posiciona para a cobrança novamente. Andréas Pereira vem para a cobrança. A torcida do Verdão vai para cima. O time do Palmeiras partiu para a bola. Andréas Pereira levantou na boca do gol. Subiu de cabeça, tentou o toque. Bianco não consegue. A bola volta do toque de bola. Coutinho na intermediária. Recolhe novamente. Vem Arias. Ele prende para o time do Palmeiras. Faz a finta, girou, bateu pro gol em cima da marcação. A bola explode. Bate em cima do Preciado. Vai embora. Escanteio Palmeiras. Seu novo tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e vem pro jogo. Andréas Pereira tenta o cruzamento, ganha novo escanteio pro time do Palmeiras cobrar. O Tenda Atacado joga no seu time com a nossa seleção de ofertas. A conta fecha na loja, no app e no site. Tenda Atacado, escanteio. Andréas Pereira vem para a cobrança pro time do Palmeiras, partiu para a bola, bateu, levantou no bugo do gol, subiu, toque de cabeça para dentro da área, afasta o time do Galo, vem para tirar Lodge de qualquer maneira. A bola volta com o time do Palmeiras que prende o lance, continua na intermediária com Arthur. Ele prendeu para o setor de direito do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, aperta o Palmeiras, bola tocada pra área, fácil. Everson pega firme, segura o goleiro do time do Galo.
na Bet365. O poder está mais nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Aqui parado o jogo é bola pro time do Galo, batedor do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Palmeiras 1-2 pro time do Galo. Galo na frente na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, diz aí, Agrela. Ulisses, não só Caio Bonfim, como Pio, Alisson dos Santos também venceu medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo. 400 metros com barreira, recorde mundial, 46 segundos e 48 milésimos neste domingo. Bandeirantes. A bola volta com o time do Palmeiras, vem pro toque para Felipe Anderson, solta para Marlon Freitas, entrada na grande área, vai soltar para Murilo pela direita, Murilo domina para Marlon Freitas, ele prende, cruzou, levantou, botou no gol, no soco, o goleiro, bola voltou, bate na gol, bateu no zagueiro, tira dali! O Evangelista perde a chance do gol. Agora o Everson vai fazer cera, caindo o goleiro do Galo, o árbitro cruza os braços da frente dele. E vacila demais o Evangelista, porque estava sozinho com o gol aberto, ele toca na bola, ela ia se perder pela linha de fundo. Mas o Natanael rasga, manda pela linha de fundo, tem escanteio, o 10º do Palmeiras no jogo. Natanel tirou com o bumbum no chão, escanteio pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, quebra ataque, escanteio pro time do Verde, bater pelo setor de esquerda, escanteio Palmeiras, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, cabos elétricos Silva, líder do Brasil, se é Silva, você pode confiar, a gente é pra cobrança, escanteio pro time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, quer o gol de empate, escanteio cobrado, fechado no banco do gol, toque, vai pra fora! Linha de fundo, ela passa no pé da trave, vai embora pra linha de fundo, o Palmeiras quase empata com o Murilo. Na subida do zagueiro que ganha da marcação do Galo e na sequência para não tocar a bola, o Renan Lodge dá um pulo, porque quase ele faz contra. Ela se perde em linha de fundo, tiro de meta pro Galo que vence o jogo, 2-1. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 2-1. Público. Drogado aqui no estádio do Palmeiras, na arena do Palmeiras. Pois não. 30.304 presentes para uma renda de R$2.685.569. E daqui a pouco 14, Vitor Hugo, zagueiro ex-Palmeiras no Galo. Você ligado na Bandeirantes, conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil, pode contar com amortecedor, é HG Nakata. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta, Arthur bate para o time do Palmeiras para ser jogando, vai mexer o Galo. Isso, tá pronto para entrar então ali o camisa 23, na verdade tá saindo com a 23, o Preciado, ele tira um jogador mais ofensivo para a entrada do 14, Vitor Hugo, a 4ª modificação do Atlético. Léo Jans. Sai o Preciado, que era o ala pelo lado direito, que estava amarelado, é o setor do John Arias. Vai bem o Eduardo Domingues, agora coloca o Vitor Hugo, que é bom no jogo aéreo, nos minutos finais. O Palmeiras vai cruzar muito as bolas paradas e o Atlético coloca mais um jogador para proteger a área, um jogador alto como o Vitor Hugo, Ulisses. E vem pro jogo, time do Palmeiras, abertura, vem pro toque, para contigo na intermediária, domina Gustavo Gomes, 2-1 pro time do Galo, você ligado no microfone da Bandeirantes aqui no estádio do Palmeiras, na arena do Verde, domínio do campo de ataque, Marlon Freitas prende o lance, ele gira, jogada pelo comando de ataque, deu pra Murilo, Murilo domina, tentou bater direto pro gol, pega o goleiro, Everson faz a defesa. Um belo chute, arremate de fora da área do Murilo, no que foi a 9ª finalização do Palmeiras no jogo, Everson faz a defesa tranquila, segue 2-1. A bola foi solta à frente, Everson consegue bom passe pela direita, vem pro toque de bola novamente o time do Galo, tenta o toque para Natanel, Natanel abre para Cici, Cici domina para Natanel, Natanel tenta a finta em cima do Marias, bola volta no campo de ataque, lançamento foi feito à frente, tenta chegar na bola, Evangelista, bola volta, tranquilo para Everson que sai do gol e pratica Felipe boa defesa, é o Heitor que tentava chegar ali no gol. Isso mesmo, jogador da base do Palmeiras, camisa 39, ele tentava ganhar na corrida, mas a bola correu demais, ficou tranquila nas mãos do goleiro do Atlético. E vem Heitor, domina para o time do Palmeiras, abriu para o Tigrinho, tentou domínio
Paulinho domina mal, Lianco ganha dele, a bola sobra pro Everson que pega. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina, tenta descer do campo de ataque, aperta novamente o time do Galo, tenta descer 2-1 pro Galo. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder, é Vonder Brasil. É 41 minutos de bola rolando, o placar do jogo, placar de 2-1 pro time do Galo. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com consórcio Volkswagen, acesse consórciovw.com.br. Vem verde, Arias domina cansado, solta a jogada na intermediária do campo de ataque, vem pro toque de bola, Coutinho com Andrés Pereira para Arias. Arias recolhe pro time do Palmeiras, tenta o toque de bola, o Palmeiras tenta pelo menos o empate. Aventurando a direita pro Murilão, Murilão prendeu para Felipe Anderson, prende para a direita do campo de ataque, vai para finta, enfiou jogada no comando para Arias. Ele desceu, cruzou na boca do gol, nas mãos do Everson que pegou. A descida foi boa pelo lado direito, viu, Ulisses? O passe do Felipe Anderson na medida pro John Arias. Ele faz o cruzamento, fica nas mãos do goleiro Everson. E daqui a pouco a última modificação. Alexander com a 5 tá pronto para entrar no Galo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitybay.com.br. 42 jogados, vem pro jogo. Evangelista prende o lance, vem pro toque de bola, solta com o time, desculpa, é o Eiton. Eiton tentou levantamento da boca do gol para a recuada para o goleiro do Galo que mata no peito. Domina Everson para ser jogando no campo de defesa. Tendo atacado o craque em economia, sempre jogando junto com você. Corre que tem golaço de ofertas te esperando na loja e no app e também no site. Tendo atacado. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Palmeiras. Recuada para o toque de bola do frangueiro. Hoje o Carlos Miguel tomou um frango danado, hein? Sinta-se parte do jogo com os recursos de apostas da Bet365. Baixe o app para maiores de 18 anos. Bet365. O Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. E tenta descer contigo novamente no campo de ataque o time do Palmeiras. A bola vai embora. E aí o Lianco bate boca com os jogadores do time do Palmeiras. Ulisses, ele ganha a dividida do Vitor Roque e sai comemorando na frente do Vitor Roque, que caído começa a bater palmas pro zagueiro atleticano. Clima esquentou por aqui, o Bruno Aleu teve que trabalhar para separar os jogadores. O Lianco é um jogador violento, fraco. Clássico, né? Sempre faz esse tipo de coisa. Eu recrimino muito, eu não acho que seja saudável pro jogo de futebol, Ulisses. Sinceramente, são aqueles justiceiros do futebol. O Lianco é um deles. E você quer o pior? O árbitro do jogo, que retarda o jogo, conivente, e vai lá falar com ele e chamar a atenção dele. E é bom pro Galo, vai mexer o Galo. A última modificação de Eduardo Domingues. Tomás Pérez com a 25 vai embora para a entrada do 5, Alexander. Muito bem, Alexander vem pro jogo. E aí, Gens? É primeiro volante, o Tomás Pérez que sai. Entra o Alexander na vaga dele. O Alexander foi muito bem com a camisa do Fluminense lá atrás. Fluminense do Diniz, depois se transferiu para a Arábia Saudita. E nesse retorno ao futebol brasileiro no Atlético Mineiro ainda não mostrou a que veio. Pode jogar mais e pode ser um titular desse time. Eu gosto muito do futebol do Alexander, que não vive uma boa fase, Ulisses. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é bola do toque, bola contigo novamente na intermediária, vem pro tiro de meta novamente o time do Galo. Você ligado na Bandeirantes, 2-1 pro Galo. Galo vence o jogo aqui na Arena do Palmeiras. 2-1 pro time do Galo, levantamento à frente do campo de ataque, aperta na marcação, vem pra tirar novamente o time do Verde. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Marlon Freitas faz a falta no Cissé, que comemora bastante também a marcação da falta, porque o Atlético vai ter alguns instantes no campo de ataque e vai vencendo o jogo 2-1 e agora sobe a placa, 6 minutos de acréscimo. Se posiciona para repor a bola em jogo, vem Lianco, parte para bola, bate, tenta o levantamento à frente muito forte, é o que o Lianco fez. Bateu uma bola aqui no canto do campo e meteu para tiro de meta para o Palmeiras bater. Tranquilo, né? O passe muito forte, o Renan Lodge não chegaria nela nunca, direto pela linha de fundo, o Palmeiras tem pressa, vai perdendo 2-1. E vem Carlos Miguel na tentativa do desespero do time do Palmeiras. Lianco tenta chegar na bola, corta, tira, ganha para volta com o time do Galo, tenta Igor, autor do segundo gol do time do Galo. Igor Gomes fez o gol, abertura vem do toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, domina novamente Minga. Alan Minga prendeu, volta no campo de defesa com o Everson, que vai ser jogando 2-1 Galo. O Galo vence o Palmeiras aqui na Arena do Verde. Já domina do toque de bola, Coutinho no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras. Abertura de novo, Marlon Freitas, ela passa
por ele, domínio do seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola pelo comando de ataque, aperta na marcação, soltou a frente do comando, é o Tigrinho quem domina, ele vem pra finta, faz o drible na marcação, limpou para um lado, limpou pro outro, pode bater pro gol, ele girou, bateu pro gol, passa a direita do gol, vai embora pra linha de fundo em tiro de meta pro Galo bater. Vinha caminhando pelo lado direito, se livrando da marcação e ela se perde pela linha de fundo, a direita da meta defendida pelo goleiro Everson, que vai ter a cobrança do tiro de meta, o Galo vai derrubando, viu, uma invencibilidade de 19 jogos do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro, o Galo vai vencendo 2-1. A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Galo para cá de 2-1, 46 minutos, temos mais 5 de jogo, 2-1 para o time do Atlético Mineiro diante do time do Palmeiras, lançamento vem à frente do campo de ataque, vem para subir novamente, Murilo sobe, tira, Lianco vem, rasga, afasta de qualquer maneira, a bola volta para Carlos Miguel, que tomou um piruzaço hoje o Carlos Miguel, no primeiro gol do Galo, ele foi pegar a bola escapou da mão dele e sobrou no pé, mas no pé do Vitor Hugo, e depois falhou também no segundo gol, que se posicionou muito mal, saiu desesperado, não sabia o que fazia. O Palmeiras tomou o segundo gol, 2 falhas do Carlos Miguel no jogo. No meio do campo de ataque, tenta o toque de bola, Felipe Anderson para o time do Palmeiras, vem para a marcação, vem para a finta, levou na linha de fundo, o Felipe Anderson ganhou, tá na grande área, tentou entrar, derrubado antes. E o Lodge vai tomar amarelo pela falta que fez. Incontestável, né? Na escapada do Felipe Anderson para cima de 2 marcadores, aí o Renan Lodge se viu ali obrigado a agarrar o jogador, o camisa 7 do Palmeiras. É uma falta bem próxima da grande área pelo lado direito do ataque do Palmeiras. Andrés Pereira conversa no pé do ouvido com Gustavo Gomes. Pereira cobra a falta. Recado, Ricardo Rossim, ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de ataque, falta para o time do Palmeiras bater pela direita. Andréas Pereira vem para a cobrança, ele vem para o levantamento, próxima linha lateral da grande área pela direita, próxima linha lateral da grande área pela direita. Palmeiras quer o empate no jogo, se posiciona para a cobrança. Andréas Pereira partiu para a bola, levantou, não bagulho gol, ninguém chegou, afasta o zagueiro, tira, volta para Arias. Arias tem que cruzar, ele cruza, levantou, não bagulho gol, tentou o toque para dentro, vai sair o gol. Gomes chegou, Lianco tirou. A bola volta no toque de bola, domina o time do Palmeiras para ser jogando 48 minutos de bola rolando, tem mais 3 de jogo. Domina o time do Palmeiras para descer pelo setor de esquerda com toque de bola, Coutinho de Arthur. Arthur domina para o time do Verde, gira a jogada para Feitas, prende novamente. É pro Tigrinho. Tigrinho domina, limpa o primeiro, limpa o segundo, cruza, levantou na grande área. O toque de cabeça vem pro meio. Apertou, tentou chegar, Evangelista não chega, para volta com o time do Galo. Ele tenta descer em contra-golpe, vem em velocidade novamente. Minga. Alan Minga domina, adianta demais a jogada, vem para rasgar novamente Arthur. Ele tira para o time do Palmeiras, bola volta com o time do Galo pela esquerda, 2-1 para o time do Galo. O Galo vence o Palmeiras aqui na Arena do Verde. Domínio do campo de defesa, 2-1 para o Atlético Mineiro. Gomes domina, vem para o toque de bola. Igor Gomes, autor do segundo gol do time do Galo. Ele arma a jogada, volta no campo de defesa para Everson. É o Gomes que está de centroavante agora do time do Palmeiras. Afasta o zagueiro, tira Everson, Tony na bola. É lateral para o Palmeiras bater. Você ouviu o toque de 49, mais 2 de jogo. Domina no campo de ataque, 2-1 para o time do Galo. Prende pelo setor de esquerda do time do Palmeiras, vem com Arthur. Arthur prendeu pelo setor de esquerda, volta a jogada, Coutinho novamente para Marlon Freitas. Marlon Freitas, uma jogada já marcada do Palmeiras para Arthur. Arthur vai pro cruzado, levantou na boca do gol, toque de cabeça para trás, voltou na direita, tenta Felipe Anderson chegar ali, chega, leva para a linha de fundo, já passou da marcação, vem para a grande área, perde a bola, tiro de meta pro Galo. Bem demais a jogada do Renan Lodge. O Felipe Anderson chega a reclamar com o árbitro de uma possível interferência ali, de um possível pênalti, mas não. A bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta, Atlético vence o jogo 2-1. 2-1 pro time do Galo, uma vitória gigante do time do Galo para você ligado no futebol da Bandeirantes. É tiro de meta para cobrar, Abel Ferreira levanta no banco, grita com o time que é o time em cima. Tiro de meta para bater, Everson demora demais para repor a bola em jogo com permissão da arbitragem fraca do senhor Bruno Arleu de Araújo. Não bate o tiro de meta, demora demais, agora ele bate o tiro de meta. Levantamento à frente, sobe de cabeça, vem para afastar muito mal o Murilo. Ele tira a bola, volta novamente com o time do Galo que tentou domínio para o setor de esquerda, campo de ataque, vem Alexander. Ele vem para fintar, armou jogada para Igor, Igor soltou para Alexander. Vem para o jogo, o time do Galo tentou a finta, levou para a linha de fundo, travou Murilo, cruzamento vem na boca do gol, falhou o goleiro do time do Palmeiras, o toque de cabeça. Alan Minga põe para a linha de fundo, perde a chance do terceiro gol. Tiro de meta cobrado, levantamento à frente, Gomes chega, ele tenta ganhar o lance, perde a jogada, volta novamente. O Palmeiras do chutão, 50-30, vai terminar o jogo, o Galo vai vencendo o Palmeiras aqui na Arena do Verde. Domínio do campo de ataque pela direita, tenta o toque de bola contigo novamente, recorde Evangelista, tenta ganhar, mas o árbitro ergue o braço. Termina o jogo!
Palmeiras. 2 pro Galo. O Galo vence o líder do campeonato na casa do Verde. Palmeiras perde o jogo com erros individuais de Carlos Miguel. Na Bandeirantes chega o apito final. Pedro Coen, aqui deu Galo 2-1. Alô, alô, Pedro Coen. Alô, Ulisses. Deu Galo 2-1. Resultado terrível para o torcedor palmeirense, que comemorou antes o empate do Flamengo com o São Paulo, né? Empate que impediu que o Mengão chegasse ainda mais perto do Palmeiras, mas o Verdão não fez o dever de casa. Perdeu dentro da sua arena para a equipe do Atlético Mineiro, estaciona nos 44 pontos e agora tem pela frente uma sequência complicada. Everton Ramos, como é que tá aí a saída dos jogadores do Palmeiras? Alguém foi falar com o Carlos Miguel, porque ele falhou nos gols, Everton. Falhou dos 2 gols, deixando a desejar o camisa 1 do Palmeiras. Torcedor do Palmeiras vai saindo, mas eu já quero de antemão destacar por aqui a festa que faz o torcedor do Atlético Mineiro, que toma toda a parte destinada a ela aqui no setor visitante do estádio do Palmeiras. Os jogadores do Galo são os únicos que permanecem no gramado comemorando com a sua torcida. Já os do Palmeiras com a cabeça quente e muitos deles cabisbaixos já se encaminham em direção aos vestiários depois de uma derrota que põe fim a diversas invencibilidades. O Palmeiras não perdia, mandando em casa suas partidas, do Campeonato Brasileiro há 19 jogos. A última derrota havia sido em maio do ano passado para o Flamengo. Agora, se a gente considerar todos os jogos do Brasileirão, eram 14 de invencibilidade, além da única derrota para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Uma derrota nos últimos 21 jogos. Era um Atlético Mineiro que só tinha também uma vitória nos últimos 16 compromissos contra o Palmeiras. Diversos tabus caem esta noite em que o Galo vence o Verdão por 2-1, impõe ao Verdão a segunda derrota no Campeonato Brasileiro e permanece, A distância diminui em 1 ponto para o Flamengo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, meu querido Pedro Coen. Boa, Everton, você volta daqui a pouquinho com a gente no apito final. Vou te liberar aí para se mexer, andar pelos arredores dentro da Arena do Palmeiras, para que daqui a pouquinho você também traga para nós a coletiva do Abel Ferreira, a zona mista, os jogadores que vão parar, falar, explicar essa derrota para os torcedores. Antes de abrir o apito final, quero falar com Léo James. Ô Léo, eu acompanho as entrevistas coletivas dos treinadores, principalmente porque eu trabalho de manhã aqui na Bandeirantes, chego cedo e acompanho, escuto todas as coletivas, e você sabe que quando a gente assiste no YouTube, aparece ali as mensagens. Os torcedores do Atlético Mineiro estão fechados com o Barba, como eles chamam o Eduardo Domingues, que apesar dos resultados não aparecerem, não virem com tanta frequência, o time não joga mal. E hoje foi mais uma prova disso. Consegue uma vitória importantíssima fora de casa contra o líder do Campeonato Brasileiro, que não perdia há mais de 20 jogos dentro da sua própria casa, da sua própria arena, e perde agora para o Atlético Mineiro do Eduardo Domingues. O Galo jogou bem ou o Palmeiras jogou mal, Léo? As duas coisas, Pedro Coen. Uma coisa não exclui a outra. O Galo fez um belo jogo aqui hoje dentro da sua proposta, que era primeiro se defender para depois atacar o Palmeiras. Era um 5-4-1, esquema tático escolhido pelo Eduardo Domingues. Você tinha 3 zagueiros, o Natanael jogava como um zagueiro pelo lado direito, ele que é lateral de origem. O Galo fechava muito bem a área, deixava o Palmeiras rodar a bola de um lado para o outro. Tudo bem você ficar com a bola. Se você não me agredir, se você não finalizar, se você não cruzar na área, você não me ameaça. Então o Everson trabalhou pouquíssimo, menos do que ele deveria ter trabalhado se o Palmeiras tivesse feito um grande jogo aqui. Não adianta novamente você ter muito a bola e não conseguir ameaçar a meta adversária. O Palmeiras fez um jogo fraco hoje aqui. No primeiro tempo, teve 2 boas chances com o Paulinho. Uma que ele saiu cara a cara com o Everson e o chute dele foi travado. O Galo teve uma boa chance no primeiro tempo com o Cassierra para uma boa defesa do Carlos Miguel. Fomos para o intervalo com o jogo ainda empatado, 0-0. Volta para o segundo tempo e o Galo começou a finalizar um pouquinho mais, começou a sair um pouquinho mais de trás. Um chute de média a longa distância do Cassierra fez o Carlos Miguel errar. Ele rebateu uma bola
e lá na sobra estava o Vitor Hugo. Vitor Hugo fez 1-0. Já não era uma grande partida, muito inspirada do Palmeiras. Com uma desvantagem no placar, a tarefa se tornou ainda mais difícil. Abel Ferreira demorou para mexer, mas logo após o gol ele coloca o Felipe Anderson na vaga do Giai. O Giai fez um jogo abaixo, não é um jogador ofensivo. O Palmeiras utilizava 3 zagueiros, por isso precisava bastante dos seus 2 laterais. O Felipe Anderson até entrou e melhorou o time, tanto é que foi o Felipe Anderson o autor do gol do Palmeiras. Num jogo em que você não encontra muitos espaços na defesa adversária, o cruzamento passa a ser um recurso interessante. Mas até isso o Palmeiras fez pouco. Rodava a bola de um lado para o outro, mas não conseguia finalizar, muito menos cruzar. O Abel até tentou nos minutos finais com o Gomes, com o Vitor Roque, com o Heitor, pesar um pouquinho mais a área do Galo, mas isso não foi suficiente. O Galo ainda chegou ao segundo gol com o Igor Gomes numa bola esticada para o Minda. Igor Gomes e Minda entraram juntos na partida aqui hoje. O Minda, um jogador de velocidade, rápido, para correr nas costas do Palmeiras, desesperado para conseguir o resultado. O Minda conseguiu conduzir a bola, saiu cara a cara com o Carlos Miguel. Ela sobrou para o Igor Gomes, que deu números finais à partida. 2-1 para o Atlético Mineiro aqui. Vitória merecida, Pedro Cohen, do Galo. Ô Léo, eu tô muito curioso para ver a entrevista coletiva do Abel Ferreira na noite de hoje, porque é muito improvável, acho que é difícil mesmo que hoje ele tenha alguma justificativa para essa derrota daquelas que ele costuma usar, né? A que ele mais usa é o calendário. Não tem como usar o calendário como justificativa hoje, né, Léo? Não acho que essa seja uma justificativa para o Palmeiras, até porque o Galo jogou no meio de semana contra o Bahia e com uma estratégia, não vou dizer igual, mas parecida com essa aqui. Por o Galo ser mandante, ele saiu mais para jogar com o Bahia, mas já era um time com 3 zagueiros, 2 alas bem abertos, dois jogadores por trás do Cassierra. Então a estratégia do Galo hoje ela foi mais defensiva, mas o desenho do time no meio de semana contra o Bahia foi o mesmo que o Palmeiras encarou hoje aqui. Não acho que esteja na conta do calendário, viu, Pedro Cohen? Não é essa a justificativa para o Palmeiras não ter feito um grande jogo. O Palmeiras tem sim uma série de desfalques. Hoje, por exemplo, não pôde contar com o Sousa, o Vitor Roque está voltando de lesão, só podia jogar o segundo tempo. O Paulinho ainda não está 100% para jogar 90 minutos. Então, o Barbosa hoje foi uma peça que não participou do jogo, estava suspenso, o Alan estava fora, então já enumerei aqui vários atletas do Palmeiras que ou não estavam 100% ou então não atuaram na noite de hoje. Mesmo assim, o Palmeiras tinha como meta vencer o jogo e acho que se tivesse feito uma partida melhor, poderia sim ter saído com os 3 pontos. Fez um jogo muito abaixo, por isso sai derrotado. Ótimo jogo do Atlético Mineiro aqui no estádio do Palmeiras, Pedro Cohen. Boa, Léo. Ó, antes da gente abrir o apito final, deixa eu te perguntar aqui então, o melhor em campo, Léo Gens, quem foi o craque do jogo Bandeirantes? O craque do jogo. E aí, Léo, se você pudesse dar aquele 10 pra alguém, pra quem você daria? Acho que 10 seria muito. Calma lá, vários jogadores fizeram uma boa partida, mas acho que 10 seria muito. Eu gostei da partida do Vitor Hugo, o autor do primeiro gol do Atlético Mineiro. Pra mim ele foi o melhor em campo. Travou um duelo interessante com o Emiliano Martinez, que jogou hoje como um terceiro zagueiro na proposta do Palmeiras. Ele travou uma batalha interessante com esse jogador, mas acho que ele saiu vencedor. Fez uma bela partida, para mim o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, melhor em campo, Pedro Cohen. Boa, a gente vai fazer as notas do jogo daqui a pouquinho, mais um spoiler, quanto o Vitor Hugo vai tirar? Acho que dá para dar um 8 pro Vitor Hugo. Boa, fez uma bela partida. Passa de ano em qualquer média, né? Eu já vi média 6, média 5, média 6, média 7, média 8 eu também já vi. Então ele passa em qualquer uma. Valeu, Léo. Você volta daqui a pouquinho no apito final aqui com a gente, encerrando a jornada esportiva deste domingo de Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2 aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a marca líder em suspensão. Nakata, Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO,
Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus. Assista ESPN no plano premium do Disney Plus. Wonder, Dia dos Pais Wonder. Presente para quem inspira. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha. Na loja, no app e no site. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final na Bandeirantes. O pós-jogo completo. E vem pelo toque de bola longe. Ele ganha a jogada para o time do gol. Abre a jogada com o jogador Cassierra. Cassierra prendeu, bateu pro gol, pegou, largou. Olha o gol! Vitor Hugo! Gol do Galo! Numa falha! Num frangaço do Carlos Miguel! Levantamento vem na grande área de primeira. Cassierra bateu, ele foi pegar, pegou, mas depois soltou no pé do Vitor Hugo. Ele chega, bate sem goleiro, sem ninguém, num frangaço, num piruzaço do Carlos Miguel. Agora Galo 1, Palmeiras 0. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Vitor Hugo. Essa emoção que você proporciona à torcida do Galo. Murilo domina para a ponta, vai para a finta na marcação no primeiro, finta do segundo, volta para Marlon Freitas domina para o setor de esquerda, para os Palmeiras, vem para cima, recolheu John Arias pela ponta esquerda, linha lateral da grande área, cruzou, levantou no boco do gol, tentou o toque de bola, sobrou para Felipe Anderson para empatar, limpou, bateu pro gol! Numa bola alçada para ele de maneira inteligente, ele dominou, ergueu a cabeça, ameaçou bater, fez o corte de perna esquerda, não bateu, ajeitou de novo na direita, voltou para a esquerda, ele bate, bola desvia no zagueiro, toca no pé da trave, barre no fundo da rede. O Palmeiras empata o jogo. Pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, variação. Preciado domina, ele tenta o levantamento à frente do campo de ataque, vai pro toque de bola, o time do Galo, desceu com perigo, Felipe Anderson marcou, o goleiro tá fora do gol, pode pintar o gol do Galo, bola batida! Igor Gomes, gol! Serra ganhou a jogada na dividida, tentou um toque de bola, rolou. O goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel, não entendi porque ele saiu, porque tava todo mundo marcado, ele sai do gol, dá condição, entra lá, livre de marcação, o Igor Gomes bate no céu do gol para fazer o segundo do Galo. Agora Galo 2-1 pro Palmeiras, gol, emoção maior do futebol. Aí os 3 gols desta vitória do Atlético Mineiro sobre o Palmeiras por 2-1 dentro da Arena do Verdão. Resultado terrível para o Palmeiras, que pensava em disparar na liderança do Campeonato Brasileiro, aproveitar o tropeço do Flamengo em casa contra o São Paulo, empatou em 1-1. Palmeiras precisava vencer, mas perdeu. Ficou com 44 pontos e viu o Flamengo, apesar de não ter sido um grande avanço, Guilherme Agrela, encostar, né? Chegar mais perto, dá pra gente dizer assim, encostar é muito forte. Vamos lá, Agrela. Primeiro, boa noite pra você. Segundo, quero todos os resultados dessa 20ª rodada, primeira rodada do segundo turno, 20ª do Campeonato Brasileiro e também a tabela completa do Brasileirão após o fim de mais uma data de jogos. Agrela. Vamos lá, Pedro, boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no apito final, começando pelas partidas
de agora, 7h30, além de Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2, tivemos a vitória do Remo sobre o Vitória pelo placar de 2-0. Gols de Jajá e Aleph Manga, eles deram a vitória para o Remo, que subiu uma posição na tabela de classificação do campeonato. Além destes dois duelos, tivemos mais cedo, 6h30, empates entre Grêmio e Fluminense por 1-1, Bragantino e Coritiba que não saíram do zero, e Flamengo e São Paulo que ficaram também na igualdade de 1-1. Mesmo placar de mais cedo ainda, Bahia e Corinthians lá na Arena Fonte Nova. Fora de casa, o Botafogo venceu a equipe do Cruzeiro, gol de Gabriel Justino, zagueirão meteu de cabeça a bola na trave para o gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Aliás, um jogo polêmico aí, muita reclamação em cima da arbitragem por conta dos jogadores da equipe mandante, no caso, que saíram derrotados. Além disto, ontem tivemos Atlético Paranaense 2, Internacional 0, o empate do Santos com a Chapecoense pelo placar de 2-2, com Neymar fazendo 2 gols e ao mesmo tempo tomando o cartão amarelo que o deixa suspenso, de fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense na próxima rodada do Peixe no Campeonato Brasileiro. E por fim, o Vasco, que empatou por 1-1 com a equipe do Mirassol. Com isso, temos nesse momento, depois de 20 rodadas já disputadas, lembrando que Flamengo e Mirassol são os dois únicos times que têm um jogo a menos na competição, justamente pela rodada quarta deste campeonato, que não foi disputada para ambas as equipes devido ao compromisso do Flamengo lá na ocasião, a final, a disputa da Supercopa do Brasil contra a equipe do Corinthians. Por isso, na primeira posição temos o Palmeiras com 44 pontos, seguido do Flamengo com 38. Então, essa diferença diminuiu de 8 pontos, 7 pontos para 6 pontos agora entre Mengão e o Verdão. Na terceira posição temos o Atlético Paranaense com 36 pontos, seguido do Fluminense com 33. Repito, o Paranaense bateu o Internacional, jogando em casa 2-0, e o Fluminense empatou com o Grêmio. Quinta posição para Bragantino, 31 pontos, mesma pontuação do Bahia, que é o sexto. Botafogo com 29, Atlético Mineiro 28, ultrapassa o Corinthians nesse momento, que é o nono colocado, o Timão. Décimo lugar para Coritiba, Cruzeiro, São Paulo, Vitória, Santos com 22 pontos, Grêmio com 22 e Internacional com 21, mesma pontuação de Vasco, que é o 17º, o primeiro do Z4, Remo também 21, Mirassol tem 20 e a Chapecoense tem somente 10 pontos somados, uma vitória só no campeonato até aqui, outros 7 empates e 12 derrotas, uma campanha muito ruim da Chape, que já dá para dizer aí é virtual rebaixada deste Campeonato Brasileiro. O detalhe é esse, viu, Pedro Cohen? Internacional, Vasco da Gama e Remo, os três com apenas 21 pontos. O Inter fica na frente pelos critérios de desempate, tem um saldo de gols menos pior do que as equipes abaixo dele, porque o Vasco tem os mesmos números de vitórias, empates e derrotas, são 5, 6 e 9 respectivamente, e o Remo a mesma coisa, mas saldo de gols do Inter, menos 4, do Vasco, menos 8 e do Remo, menos 9. Então, por ter sido menos pior nesse saldo de gols, até aqui o Inter está fora do Z4 nesse momento, viu, Pedro Cohen? Boa, valeu, Agrela. Daqui a pouquinho você volta com mais informações aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vai fazer um balanço do jogo do São Paulo também daqui a pouco, até porque o Dorival tá falando, né? Então, daqui a pouquinho a gente escuta um pouco do Dorival Júnior. Vamos escutar também o Diniz, que falou depois do empate do Corinthians contra a equipe do Bahia em Salvador. Antes, Léo Gens, de volta aqui no apito final, agora para falar dessa rodada. Ô Léo, o único time do G4 que ganhou foi o Atlético Paranaense. Com isso, eu te faço uma pergunta. Para quem foi pior essa rodada? Para o Palmeiras, que perdeu em casa, mas viu o Flamengo empatar, ou para o Flamengo, que perdeu a chance de chegar mais perto ainda do Palmeiras, Léo? Boa pergunta, Pedro Cohen. Para os dois. Acho que o Palmeiras tinha uma grande oportunidade aqui de aumentar essa diferença, que deve cair quando o Flamengo enfrentar o Mirassol, nesse jogo atrasado que ele tem. A tendência é que o Flamengo vence o Mirassol e diminua essa distância para o Palmeiras, que hoje, aqui na sua casa, poderia ter vencido o jogo e aproveitado a oportunidade que o Flamengo deu, um empate em casa contra o São Paulo. Acho que a rodada é pior para o Palmeiras, que viu a sua vantagem diminuir em 1 ponto. O resultado aqui é muito aquém do que Abel Ferreira e sua comissão esperavam. O grande derrotado desta rodada do Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida, é o Palmeiras de Abel Ferreira, Pedro Cohen.
Com certeza, né? Até porque perde em casa, Léo, perde uma invencibilidade de mais de 20 jogos dentro da sua arena e perde a chance de dar um salto na tabela, né? Porque como você muito bem disse, o Flamengo ainda tem um jogo atrasado, a Grela trouxe pra gente também contra a equipe do Mirassol. O jogo lá do início do Campeonato Brasileiro, o Rubro Negro teve a disputa contra o Corinthians da Supercopa do Brasil. O Palmeiras não tem esse jogo, né, Léo? A gente tem que ver como é que o Abel Ferreira vai montar, porque de fato, assim, o Abel sempre fala muito sobre calendário e agora vai apertar ainda mais, né, Léo? Porque o Palmeiras ainda tem Copa do Brasil, duelo contra o Fortaleza e também um jogo importante de Copa Libertadores nas próximas semanas contra a equipe do Cerro Porteño, que é também, vamos combinar, né, figurinha carimbada aí desse Palmeiras do Abel Ferreira. Parece que eles jogam todo ano. E além disso, Léo, ainda pode ter o Flamengo encostando na tabela do Brasileirão daqui a pouco. Então, o calendário não é muito amigo do Palmeiras agora, né? Nas próximas semanas, pelo menos. Acho que ninguém tem tarefa fácil nos próximos jogos. Este é o calendário que nós temos aqui na América do Sul, envolvendo Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esse calendário do Flamengo não é fácil. E é uma questão até óbvia. Quem perder menos pontos, quem deixar menos pontos pelo caminho, vai ser o campeão brasileiro deste ano. Eu ainda acredito que o elenco do Flamengo seja melhor que o do Palmeiras. Até se chegar ao Almada, eu acho que essa ideia se torna ainda mais uma realidade. O Almada é muito bom jogador, o meia, que pode até revezar com o Arrascaeta, e o que o Palmeiras pretendia ter como principal reforço para esse segundo semestre ele não conseguiu alcançar, que era a contratação do Danilo. O Botafogo não liberou o jogador, o Palmeiras não conseguiu fazer uma proposta que agradasse ao clube carioca, por isso o Palmeiras não deve anunciar mais nenhum jogador até o fechamento da janela. O elenco do Flamengo é melhor e num campeonato por pontos corridos, isso faz muita diferença, Pedro Cunha. O melhor elenco geralmente vence o campeonato. Para você, o Flamengo tem um elenco melhor do que o Palmeiras? Tem. Para mim, o Flamengo tem um elenco melhor que o do Palmeiras ainda. Não é uma grande diferença. Acho que o Palmeiras faz um bom trabalho, tem bons jogadores, mas quando perde muitas peças, como era o caso do jogo de hoje, ou muitas delas não estão na sua plenitude física, como o caso do Vitor Roque, ou então do Paulinho, o Palmeiras sofre mais do que o Flamengo. Falando em elenco, Léo, você pediu o Vitor Roque no início do jogo, ou melhor, no intervalo do jogo. No início do jogo, o Paulinho começou a partida, então a gente teve aí dois jogadores que nos últimos tempos sofreram muito com lesão. Quanta falta faz o Flaco Lopes para esse ataque do Palmeiras, mesmo com a volta de Vitor Roque e de Paulinho? O ponto positivo da volta do Flaco, que vai se reapresentar depois daquele período de férias, porque ele esteve com a seleção argentina na última Copa do Mundo, é que o Flaco volta 100%. Ele volta para jogar. Já Vitor Roque e Paulinho não estão 100%. O Paulinho jogou aproximadamente 60 minutos hoje. É difícil que no próximo jogo o Abel Ferreira possa contar novamente com o Paulinho, por conta daquele problema ósseo que ele teve, daquela operação. O Paulinho não consegue ter tantos minutos assim em sequência. Então deve ser uma baixa, um jogador que vai jogar 15, máximo 20 minutos no próximo jogo do Palmeiras. O Vitor Roque não jogava desde abril. Também é um atleta que vai voltar aos poucos para retomar essa parte física, para conseguir atuar de repente por 90 minutos. Então o Flaco, o ponto positivo ele volta, veste a camisa e joga. É titular desse time do Palmeiras porque está algumas casinhas na frente dos seus dois principais concorrentes na briga por um lugar nesse ataque do Palmeiras. Quais são os dois principais concorrentes? Paulinho e Vitor Roque. Boa, valeu, Léo. Vou dar um pulinho lá dentro do estádio do Palmeiras. Quero saber do Everton Ramos como é que estão as coisas lá. Já tem movimentação? Abel Ferreira está pintando para falar? Algum outro integrante aí da comissão técnica ou da diretoria do Palmeiras vai falar, Everton? A gente está no aguardo também, viu, Coen? Tô aqui na sala de entrevistas, né, na sala de coletiva do Palmeiras, dentro da Arena do Verdão, aguardando a movimentação. Por enquanto, nenhum sinal de Abel Ferreira ou de outro integrante da comissão técnica dele, até porque a gente já teve em outras situações o Vitor Castanheira falando também, né? O João Martins o mesmo, mas neste momento nenhum deles deu a cara por aqui. A gente segue aguardando para ouvir essas explicações, né? Após a derrota do Palmeiras, a queda de uma invencibilidade, essa disputa do Campeonato Brasileiro, não só isso também, para pedir uma avaliação dele,
sobre a condição desses atletas, né? Que o próprio Léo James comentou há pouco, você também, a questão do Vitor Roque. Será que ele já estaria, ou há pretensões de que ele seja titular no próximo compromisso do Palmeiras, que é fora de casa, contra o Vitória lá no Manuel Barradas, no Barradão, na próxima quarta-feira. E também sobre a questão do jogo do Palmeiras hoje, que em 2 lances, em 2 falhas determinantes na defesa, viu o Galo ir à rede e marcar os 2 gols da vitória aqui na Arena do Verdão. Então a gente segue nesse aguardo do técnico Abel Ferreira. A expectativa é que em instantes ele dê as caras por aqui, viu, Pedro? Ô Everton, geralmente é você que faz as perguntas, afinal você é repórter, mas deixa eu te perguntar uma coisa, já que você tá aí na Arena do Palmeiras, como é que ficou o clima na torcida depois do apito final do Bruno Arleu de Araújo? Foi uma coisa mais de abatimento, o pessoal vaiou, criticou mais o time, como é que tava hoje aí a Arena? Eu diria que foi muito neutro, viu, Ocoin? Aguardei e esperei por alguns segundos, inclusive vaias do torcedor do Palmeiras, que não aconteceram, tá? O que aconteceu logo depois do apito final foi, de fato, a torcida do Atlético Mineiro se sobrepondo, gritando mais forte, comemorando bastante, mas não houve vaias por parte do torcedor do Palmeiras, até porque a campanha do Verdão até aqui no Campeonato Brasileiro é das melhores, é o melhor início, né? O melhor aproveitamento do Palmeiras em pontos corridos. Até então haviam sido 44 de 57 pontos disputados, né? 44 conquistados de 57 disputados. Agora a gente chega à marca de 44 pontos conquistados em 60 disputados com o fim da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ainda assim não havia motivo para o torcedor vaiar a equipe que se encontra por pelo menos 2 rodadas aí ainda, né, em vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, viu? Com toda certeza, né, Léo? Acho que isso é reflexo também dos mais de 20 jogos invictos dentro de casa, né? O Palmeiras não perde, e aí quando perde, não é um time apático também, né? Tudo bem que não fez uma grande partida, Léo, mas não foi um time que se escondeu do jogo, teve chances, né? E aí acaba perdendo em 2 falhas do Carlos Miguel. Menos chances do que deveria numa partida como a de hoje, Pedro Cunha. Acho que o Palmeiras poderia ter criado mais. Senti um Palmeiras até passivo em alguns momentos do jogo, rodando a bola sem um grande objetivo, de um lado para o outro, não fazendo cruzamentos, não chutando de fora da área, não ameaçando a meta defendida pelo Everson. Foi uma noite em que o Palmeiras foi pouquíssimo criativo e mostrou poucas soluções diante do cenário que se apresentava, que era um Atlético Mineiro se defendendo muito bem, protegendo com muita competência a própria área, com os seus 3 zagueiros, os 2 alas, o Marinha de 4 à frente dessa primeira linha de 5 e só o Cassierra lá na frente. O Palmeiras mostrou pouquíssimos recursos para furar esse bloqueio do Galo e ainda concedeu algumas oportunidades interessantes ao time visitante. Na primeira etapa, uma com o Cassierra, e na segunda etapa, a partir de um chute de fora da área do Cassierra, Carlos Miguel falhou e o Galo conseguiu abrir o placar. O segundo gol do Galo também sai de uma bola longa, numa boa troca do Eduardo Domingues para o Minda em velocidade, correr nas costas na marcação do Palmeiras, e o Igor Gomes na sequência conseguir fazer o segundo gol. Então o Galo criou dentro do que se propôs a fazer. O objetivo do Atlético era se defender bem. Cumprida essa missão, o segundo ponto era conseguir sair um pouquinho para jogar, ameaçar a meta defendida pelo Carlos Miguel. E acho que foi um sucesso a partida do Galo aqui hoje. Saiu com os 3 pontos, bateu o líder do campeonato, se defendeu extremamente bem e nas poucas chances que teve foi muito preciso. E essa precisão faltou também ao ataque do Palmeiras. Noite muito abaixo dos comandados de Abel Ferreira, Pedro Cunha. Com certeza, Léo. Eu vou ler alguns nomes aqui para você. Eu quero que você me diga, no caso, são os desfalques do Palmeiras para a noite de hoje. Quero que você me diga qual desses fez mais falta na equipe do Abel Ferreira, que se ele tivesse em campo poderia ter mudado o jogo. Vamos lá, por cartão vermelho, o Alan estava fora da partida de hoje. Acúmulos de cartão amarelo, Alexander Barbosa, Kelvin e Ramon Sousa. O Jeff está lesionado e o Flaco Lopes de férias, né, naquele recesso depois da Copa do Mundo. Qual desses nomes poderia ter feito a diferença hoje e qual é a principal ausência na equipe hoje do Abel Ferreira, Léo? Flaco e Alan são os 2 que eu escolheria. Por quê? O Flaco é um centroavante mais alto. Para o jogo aéreo, ele tem isso como arma. O Vitor Roque é baixo, o Heitor também não é alto, então quando o Palmeiras cruzava, nas poucas oportunidades que teve a bola na área do Atlético, esses jogadores não têm essa característica para aproveitar a bola aérea.
Já o Flaco não, é um cara que gosta bastante desse tipo de jogo. O Alan seria uma peça importante também para entrar na partida de hoje, porque ele é um jogador que tem o drible, capacidade de decisão individual, poderia quebrar o encaixe de marcação do Atlético Mineiro e assim fazer com que o Palmeiras criasse mais chances. O Palmeiras resolveu vários jogos neste ano a partir de jogadas individuais do Alan, que não estava disponível na partida de hoje. Então, para mim, esses dois jogadores fizeram muita falta ao Palmeiras. Ah, Léo, você só pode escolher um deles. Eu escolheria o Alan. Acho que para quebrar essa marcação do Galo hoje seria uma peça importantíssima, Pedro Cohen. Ele é mais driblador do que o Flaco Lopes, né? Apesar do Flaco Lopes ser mais goleador do que o Alan. Para não deixar passar batido, diga. No jogo de hoje, por exemplo, no segundo tempo, o Abel abriu mão do Giai, porque o Palmeiras jogou com 3 zagueiros novamente, e o Giai não é um lateral ofensivo, ele não chega na linha de fundo para fazer cruzamentos. Ele colocou o Felipe Anderson. Nessa alternativa com 3 zagueiros, o Alan pode ser tranquilamente o ala pelo lado direito do Palmeiras, porque ele é um jogador que tem essa consciência defensiva, sabe defender, e na hora de atacar ele vai muito bem, ele te entrega algo muito diferente. Com esse desenho, com 3 zagueiros e o Alan como ala direito, o Palmeiras conseguiu aquela virada impressionante contra a LDU aqui no ano passado no estádio do Palmeiras. Então, eu acho que fez muita falta o Alan ao Palmeiras hoje. O Flaco, acho que poderia ter ajudado o Palmeiras, mas se tivesse que elencar um jogador que fez falta ao Palmeiras hoje, esse cara seria o Alan. Boa, Léo. Deixa eu te perguntar, o Eduardo Domingues está falando, vamos ouvir um minutinho dele, mas antes de ouvir o Eduardo Domingues, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse elenco do Atlético Mineiro aqui, Léo, para não deixar passar batido. É um elenco com muitos jogadores que ou passaram ou ainda passam pelas suas seleções, né? Tem o Bernard, tem o Renan Lodge, tem o próprio Preciado, tem o Alan Minda, só que, mesmo assim, é um elenco que não vira, Léo, é um elenco que não vinga, não vai pra frente, não consegue sair da parte de baixo da tabela, apesar da grande vitória na noite de hoje. Por que você imagina que isso aconteça? Eu vejo muitos atleticanos colocando o problema, né, e puxando a culpa para a diretoria do Atlético Mineiro. Mas é difícil a gente imaginar que esse seja o único problema, né, Léo? Analisando taticamente, existe algum problema muito evidente nesse time do Galo que você olha e fala, isso aqui é um problema? Acho que a principal culpada pelo momento do Atlético é sim a diretoria do clube. O Atlético no ano passado chegou a atrasar o vencimento dos seus jogadores. Não necessariamente o salário em carteira, mas a gente sabe que o grosso do salário do jogador de futebol tem a ver com aquilo que a gente chama de direitos de imagem, né? E o Galo no ano passado chegou a ficar devendo para boa parte dos seus jogadores. Isso contribui para que a coisa dentro do campo não aconteça da melhor forma possível. O Galo nos últimos anos teve treinadores de perfis completamente diferentes. O Cuca pensa o futebol de uma maneira, o Sampaoli pensa o jogo de uma forma totalmente oposta. E o Eduardo Domingues tem uma outra visão também sobre futebol. Isso atrapalha o desenvolvimento do jogo de uma equipe. Eu gosto do Eduardo Domingues, acho ele bom treinador e a proposta dele aqui hoje foi muito interessante. Se ele tiver tempo para trabalhar, se o Atlético Mineiro não atrasar os seus salários, se a diretoria der a estrutura necessária para que o trabalho aconteça, eu acho que o Atlético tem tudo para subir dentro da classificação do Campeonato Brasileiro. Tem nomes interessantes, como você citou. O Cassierra é o centroavante, pode não ser um grande jogador, mas dentro da proposta do Eduardo Domingues é importante ter um 9 de área alto, como é o perfil do Cassierra. O Bernard cresceu de rendimento com ele, melhorou, já não é mais aquele jogador de 2014, 2015 que era um driblador, hoje ele é muito mais um meia, que joga por dentro, mais experiente. O Vitor Hugo tem jogado bem, para mim foi o melhor em campo. O Galo tem bons zagueiros, Abel Ferreira. Tem alas que podem apoiar o ataque, enfim. Se o Eduardo Domingues der sequência ao trabalho, eu acho que o Galo tem tudo para subir na classificação do Campeonato Brasileiro, Pedro Cohen. Boa, Léo, valeu. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse time do Atlético Mineiro, vamos ouvir também o que o Léo tem a dizer sobre as próximas rodadas do Brasileirão e do Palmeiras, mas Abel Ferreira é a prioridade, o Everton Ramos chamou. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras após a derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro. Abel, olhando os números da partida, o Palmeiras teve mais posse, mais tudo do que o Atlético Mineiro, finalização, e no final perdeu a partida. Como explicar a boa atuação do Palmeiras em números, mas que não traduz no resultado? Boa noite. Olha, concordo naquilo que tu disseste. Acrescentaria só
que depois é preciso fazer o mais importante, que é meter a bola dentro do golo e não deixar que o adversário a meta na nossa. Acho que fizemos um bom jogo até a entrada da área do nosso adversário. Acho que dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. É verdade que o adversário, na minha opinião, nos tentou pressionar no início, mas só nos parou à frente da área e com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas como é que eu tenho que vos explicar que a forma como sofremos os 2 golos, nós conseguimos evitar isso. Ó, tivemos um probleminha aqui com a conexão do Abel Ferreira. Daqui a pouco a gente volta. O Léo tá aqui comigo ainda. Dá um alô aqui para mim se você estiver comigo, Léo, pra gente já falar sobre essa primeira resposta do Abel Ferreira. Se não, eu vou tocando aqui. Não, tá. O Léo não está conosco, então. Abel Ferreira vinha falando dessa derrota, né, do Palmeiras para o Atlético Mineiro dentro da sua arena, pelo placar de 2-1. Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro, apesar dessa derrota para o Galo. E enfim, agora tem pela frente alguns jogos. Ô Agrela, você tem os próximos jogos aí do Palmeiras para passar pra gente, por favor? Contando já esse dessa semana pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores nas próximas semanas aí. Vamos lá, Pedro, vamos lá. Enquanto a gente recupera aqui o Abel Ferreira, que fala lá em coletiva após a derrota do Palmeiras para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, é o seguinte: o Palmeiras tem pela frente a equipe do Vitória neste meio de semana, quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Barradão, jogo difícil contra o time comandado pelo técnico Jair Ventura. E na sequência, a Copa do Brasil, oitavas de final, próximo domingo, 4 horas da tarde, claro, com transmissão aqui da Bandeirantes. Em casa, Palmeiras e Fortaleza, oitavas de final, partida de ida. E aí, na quarta-feira seguinte, ou seja, 3 dias depois, já tem a partida de volta contra o Fortaleza, fora de casa, quarta-feira, 9h30 da noite. No outro domingo, Palmeiras e Internacional, 4 horas da tarde, e aí, depois a Copa Libertadores. No outro meio de semana, dia 12, 7 horas da noite, Palmeiras e Cerro Porteño. De novo, né, Pedro? É impressionante como esses dois times se enfrentam na Libertadores. E aí depois tem Fluminense e Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Boa. Palmeiras e Fluminense então pelo Campeonato Brasileiro. Pode ir? Vamos com Abel então. Ferreira voltou. A grande oportunidade que nós conseguimos tocar a romper até acaba por ser dele uma finalização dentro da área. Infelizmente foi fora, como te disse. Acho que é difícil estar a dizer isto, mas acho que é um jogo que o domínio e os números não traduzem o resultado. Mas o futebol é assim. Parabéns ao nosso adversário, foi mais eficaz, defendeu bem e com muitos e aproveitou os 2 golos que nós não fomos tão eficazes como devíamos ter sido nessas ações. Sei que eles não fizeram de propósito, mas o futebol tem disto. Oi, Abel, Silvestre da TV Gazeta, ao vivo aqui no Mesa Redonda. Professor, não deu certo a tentativa de trazer o Danilo, informação apurada por nós, de que o Palmeiras não vai redirecionar esse valor de 28 milhões de euros ou quase 30 milhões para tentar um outro jogador. Era especificamente para o Danilo. Você pode confirmar se é isso mesmo e como é que você analisou a não vinda dele? Veja bem, entendo perfeitamente a sua pergunta, mas eu tenho jogadores competentes e suficientes dentro do plantel e o que eu quero mesmo é não perder ninguém, ou se perder jogadores que a gente entenda que não nos vão fazer falta. E o que eu quero mesmo é os jogadores que estão castigados estejam disponíveis, os jogadores que foram para as seleções que voltem e os jogadores que estão lesionados que fiquem bons. Quero é ter o elenco enxuto, pronto, para ter mais opções para todas as posições que infelizmente, em função de todas estas circunstâncias, vocês sabem, não estamos na máxima força, mas a tendência é melhorar e caminhar para isso. Portanto, isso para mim é que é o mais importante, o resto é histórias para vocês lerem, fazerem, isso é que importa, são os que eu tenho, esses são os que nos vão ajudar a ganhar. Abel, boa noite.
a gente sabe que a posição de goleiro depende muito da questão de confiança, né? E depois do primeiro gol, especialmente, o Carlos Miguel bateu no peito ali, assumindo o erro. Eu queria saber como é que foi a postura ali com vocês no vestiário e como é que você também trabalha, porque é um jogo que muda muito o contexto a partir do erro e é um jogador que vai ser importante. Como é que você trabalha essa questão daqui para frente? E uma segunda pergunta, aproveitando, o Palmeiras, nos 2 jogos que a gente viu desde a volta da Copa do Mundo, é uma equipe que tem trabalhado muito a posse de bola, tem tocado muito a bola, jogadas de 1-2, tem muito jogo por dentro. Você acha que ter a volta do Vitor Roque e do Flávio Lopes, especialmente jogadores, pode completar essa sua ideia? Porque, especialmente hoje, que a gente viu muito toque de bola, mas dificuldade para incomodar, para empurrar a linha adversária para trás. Você acha que isso está faltando para conseguir fazer esse estilo novo de jogo funcionar melhor? Não é estilo novo de jogo. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive tudo, a equipa retranqueira. Mas quando éramos equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois, é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. Eu sei. Ensinaram-me a mim o que vai ser o futebol. O futebol, eu vou-te dizer, eu desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir, pelas características dos jogadores que temos, Paulinho, o jogador que joga com os olhos fechados entre linhas, o Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias, são jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piquerez com 2, 3 cruzamentos, queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2 ou 3 cruzamentos, coisa que nós não vimos. E por isso é que eu disse, há muita margem ainda para melhorar. Eu acho que foi um jogo positivo até à zona 3, depois da zona 3 faltou esses 3 detalhes. Remates exteriores para uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola, cruzamentos das meias, que foi onde fizemos o golo, que acabou o cruzamento das meias, e as combinações do toque e rompe, porque uma equipa que joga com uma linha de 5 bem fechada, à frente da área, bem compacta, quando eles acabam por ter a sorte, e em nossa, em que sorte deles, em felicidade nossa, né? Porque é um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo, e o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros, e faz parte, ele sabe disso. Não há no futebol, não há ninguém que não erre. Ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam. Quando ganhas, sabes o que é que te espera. Quando perdes, sabes o que é que te espera. Quando acertas nas substituições, sabes o que é que te espera. E quando erras, tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos. Chegámos ao final, perdemos um jogo que deveríamos e que poderíamos ter ganho, se calhar para um resultado mais escasso, em função da forma de jogar do nosso adversário, mas em função, como eu disse, daquilo que foi a eficácia do nosso adversário e da competência de defender muito e com muitos, acabou por ganhar o jogo, e assim o futebol. Boa noite, Abel. Anderson Correia do Verdazo. Você comentou que uma das coisas que faltou para a sua equipe hoje foi o arremate de fora da área, pelas circunstâncias do jogo e posicionamento do Atlético. Uma das suas últimas mudanças foi tirar o Emiliano Martínez, e o Murilo acabou tendo mais chance também de bater de fora da área. Você acredita que o Emiliano Martínez poderia ter sido uma dessas opções para o remate de fora da área? Ou qual outros fatores que levaram o Palmeiras também não conseguir arriscar tanto de fora da área? O Emiliano Martínez acabou por ser sacrificado em função do resultado. O que é que eu queria? Queria um pé esquerdo ali, queria o Piquerez para nos dar uma situação de cruzamento, visto como é que surgiu o gol. Foi exatamente o que nós pensámos, foi ter ali um jogador aberto por fora, ter o Piquerez para, quando a bola viesse para trás, para poder ter também essa arma de cruzamento. Eu não sei quantos cruzamentos que fizemos, mas seguramente fizemos muito poucos. Eu não gosto de ter tão pouco cruzamento num jogo. Acho que nós temos que ser uma equipa equilibrada em todas as ações, seja em situações de combinações interiores, seja em situações
de jogo exterior. Sabemos que uma equipa, quando fecha com uma linha de 5, o jogo de virada fica mais difícil, porque uma linha de 5 ocupa-te bem a largura. Como te disse, acho que nós conseguimos empurrar e muito o nosso adversário até à zona do penalti, né? Mas não fomos capazes de um remate exterior, de uma situação mais limpa e clara para poder criar golos. Não conseguimos. Por isso, acho que há margem para nós melhorarmos, e acrescentaria o que eu te disse. Tínhamos que ter, na minha opinião, ter abusado um pouquinho mais dos cruzamentos, depois de ganhar a linha de fundo e não conseguirmos sair. Quando a bola vem para trás, podíamos ter abusado, como foi o caso do golo, de mais cruzamentos e de remates exteriores, porque é uma equipa que está praticamente com 8, 9 jogadores dentro da sua área, à espera de recuperar uma bola e fazer aquilo que fez no segundo golo, um livre, um escanteio contra nós, um alívio do nosso adversário. Não vi intenção em aliviar a bola, mas depois acabou por ser feliz num duelo, num esforço, e acabaram por ser recompensados com o 2-1. Logo após nós termos empatado, o jogo foi difícil, mas há que assumir, há que aceitar, há que continuar, há que trabalhar para voltar mais forte. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da CBN. Eu queria voltar um pouco no Paulinho ainda, porque foi só o segundo jogo que ele começou como titular no Palmeiras. Queria saber se ele fisicamente agora já está liberado para começar, para jogar 60, 70, eventualmente 90 minutos, ou se foi mais uma questão de você não ter as 3 principais opções ali de centroavante. Também, se você puder já comentar em relação ao Flaco Lopes, se vai ter algum planejamento específico para ele de retomada agora, ou se você já conta com ele para os próximos jogos. Obrigado. Nós acho que somos a equipa que ainda falta um jogador das seleções, não é? Vindo das seleções, não é? Em relação ao Paulinho, vamos ter que ver como se vai sentir agora. Vamos ter que ver como é que ele se vai sentir agora. Eu acho que agora, nos próximos 2, 3 dias, pode ser um belo interessante após os jogos. Acho que é um jogador que tem vindo a evoluir muito, com muita cautela, em função daquilo que foi o passado recente dele. Eu particularmente gostei daquilo que vi dentro de campo, da dinâmica, da forma como que ele se mostrou para o jogo, da forma como ele rompeu, tocar e romper a linha, da forma como ele finalizou. Sabemos que é um jogador que nos vai ajudar, mas vamos ver agora como é que ele vai recuperar nestes próximos 2, 3 dias, ver como é que ele vai recuperar, como é que reage o corpo dele. Depois, a partir daí, perceber, mas na minha opinião, aquilo que eu vi, eu gostei daquilo que vi durante o jogo. Foi pena ele, naquela oportunidade que teve dentro da área, não ter feito o golo. Faz parte, é continuar a trabalhar para voltar mais forte. E a outra, ele vai chegar agora segunda-feira, vai chegar amanhã, vamos ver como é que ele está, fazer uma avaliação. Mas acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado. Mas vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. Está bem? Abel, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou um pouquinho sobre esse segundo gol, né, que para você também era evitável dentro do contexto do jogo. Queria saber de você qual foi o grande problema desse segundo gol. Logo depois de que vocês empataram o jogo, a torcida estava em cima, contra-ataque. Você acha que foi uma falha coletiva, uma falha individual de recomposição? Como é que você analisa esse segundo gol sofrido tão pouco depois de empatar? Não, eu concordo, acho que falaste na palavra certa, recomposição. Foi um livre contra nós, a nosso favor, em que a bola depois sobrou para o nosso adversário. Acho que estamos com jogadores suficientes atrás da linha da bola para fazer essa recomposição. Na minha opinião, estamos na vantagem do duelo. Infelizmente nós não conseguimos ser eficazes nesse momento a conseguir tirar a bola. Mas como te disse, o futebol é mesmo isto. O mesmo jogador que acabou de nos dar o empate foi o jogador que foi para o duelo. Futebol é isto, é olhar para isso, perceber o que é que podíamos ter feito. Sim, podemos ter corrido mais cedo para trás, sim, podemos ter pressionado a bola, mas por muito que eu queira tapar todos os pontos fortes dos buracos, há uma coisa que o futebol há de ter que nunca ninguém vai conseguir eliminar, que são os erros. Isso aí, erros, não vai conseguir eliminar. Portanto, é preciso aprender com eles,
perguntar o que é que eles significam para nós e perguntar o que é que nós vamos fazer da próxima vez quando estivermos nas mesmas condições, com os mesmos jogadores, o que é que nós temos que fazer. Não há muito mais. Sabíamos que ia ser um jogo duro, ia ser um jogo apertado, ia ser um jogo difícil. Em condições normais este seria um jogo para ganhar com um score apertado, mas acabamos por perder um jogo que poderíamos ter ganho. Mas é assim o futebol e seguimos, não há outra forma de lidar com ele a não ser isso, com trabalho, 24 horas, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Está bem? Tá aí então, meus amigos, a fala do técnico Abel Ferreira na íntegra, coletiva sendo encerrada neste momento aqui no estádio do Palmeiras, ele destacando, né, ali que o goleiro Carlos Miguel foi o primeiro a assumir o erro, os 2 erros na verdade, no duelo, e inclusive a imagem dos direitos de transmissão flagrou, pouco antes da saída do gramado, após o apito final, o próprio Carlos Miguel apontando para si como se estivesse assumindo ali para a torcida que o resultado de hoje, a derrota por 2-1, passa ali muito pelos pés ou pelas não defesas, né, pelas lambanças dele em campo. Mas aí o Abel aqui também destaca de um Palmeiras que teve a posse de bola, que teve jogadas criadas, mas que não conseguiu converter em gols. Talvez o principal problema do Verdão, que não sai com a vitória, que sai derrotado do seu estádio. Queria destacar por fim, ele não garantiu Flaco Lopes já entre os titulares e voltando contra o Vitória no próximo compromisso do Palmeiras. Exatamente, eu até anotei esses 2 destaques do Everton aqui, anotei as frases que ele disse, né? Somos um dos times que ainda está desfalcado por conta da Copa do Mundo, e também disse que os erros ninguém vai conseguir eliminar do futebol. E antes disso disse que no futebol não há ninguém que não erre, Léo Gens. É por aí, né, Léo? Não dá para eliminar os erros. E também, a partir do momento que falhou, pelo menos o Carlos Miguel não se escondeu, deu as caras e assumiu, erro meu, culpa minha esse gol, na próxima vez vou melhor, e o Abel Ferreira parece que comprou a briga dele, né, Léo? Não, eu concordo com a leitura de jogo do Abel. Para mim não adianta você ter 70% de posse de bola se na hora que chega próximo à área adversária você não consegue cruzar, finalizar, colocar o goleiro adversário para trabalhar. Foi isso que o Abel disse. Em alguns erros individuais o Palmeiras acabou sendo derrotado aqui. O mesmo Felipe Anderson, que tinha feito o gol de empate do Palmeiras, perdeu o duelo individual pro Minda. O jogador do Atlético Mineiro saiu na cara do gol, tocou pro Igor Gomes fazer o segundo gol. É basicamente isso. Hoje o Palmeiras teve muito mais a bola do que o Atlético Mineiro, mas no seu setor ofensivo, no último terço de campo, como chamou o técnico do Palmeiras, a equipe alviverde esteve muito abaixo, não conseguiu finalizar, não conseguiu cruzar, não conseguiu fazer os gols esperados, por isso o Palmeiras sai daqui hoje derrotado. Com toda a certeza, Léo Gens. Deixa eu chamar o Everton, perguntar para ele se vamos ter zona mista, se os jogadores do Palmeiras vão falar alguma coisa. Já sabe por aí, Everton, quem ou se alguém vai falar? A probabilidade, o Palmeiras geralmente sempre libera de 1 a 2 nomes para falar, mas isso geralmente acontece também com 100% de certeza quando o Verdão vence. É muito difícil o Palmeiras perder em casa, né? Então, exatamente. Já tô aqui posicionado, inclusive, no espaço dedicado pra gente na zona mista. Tô acompanhando, por enquanto, só jogadores do Galo. E 2 jogadores aí, o Vitor Hugo, autor do primeiro gol, falando, e também o Natanael. São os 2 nomes do Galo, por enquanto, aqui na zona mista do Estádio do Verdão, da Arena do Verdão. Boa, se conseguir aí já atrás, pode chamar, você tem passe livre. Deixa eu chamar o Léo Gens aqui, porque agora a gente vai dar as notas para os jogadores que participaram da partida. Vamos então fazer aqui aquelas avaliações, as notas de Léo Gens para Palmeiras e Atlético Mineiro. Gabarito do jogo. Vamos lá, Léo Gens, começando pelo time da casa, o Palmeiras, que perdeu o jogo e tinha Carlos Miguel no gol. Ele mesmo admitiu que teve atribuição para a derrota do Palmeiras. Falha grave no primeiro gol, para não dizer que ele errou também no segundo. Fez só uma boa defesa no primeiro tempo num chute do Cassierra. Nota 3,5 para o Carlos Miguel hoje. 3,5 para o Carlos Miguel, que é um goleiraço, mas de fato falhou hoje. Lateral direita do Verdão com Agustin Giai. Fez um jogo fraco, porque hoje se esperava que os laterais do Palmeiras apoiassem, chegassem ao ataque. E essa não é tanto a característica do Giai. Saiu para a entrada do Felipe Anderson,
Pra mim, nota 4,5 pro Giai hoje. Boa, nota baixa também. Quero saber a dupla de zaga. Primeiro, o Murilo. Fez até um bom jogo, não fez um jogo ruim não. Não foi uma atuação que você fique admirando o futebol do Murilo, mas é um cara de bom passe, foi decisivo no meio da semana contra o Coritiba, tem bom controle de bola. Nota 6 pro Murilo hoje. E o companheiro dele, Gustavo Gomes? Mesma nota, 6 para o Gustavo Gomes. Boa, ficaram na média ali então, né? Joaquim Piquerez na lateral esquerda, Léo. Não estava na sua melhor noite. A gente já viu o Piquerez sendo decisivo, principalmente com cruzamentos para a área, colocando a bola na cabeça de jogadores do Palmeiras. Não foi o caso de hoje. Nota 5,5 para o Piquerez. Boa. Vamos agora para o meio de campo do Verdão, que teve Emiliano Martinez. O Emiliano Martinez hoje jogou na posição do Barbosa, como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Perdeu vários duelos para o Vitor Hugo, a gente até chamou a atenção disso na transmissão do jogo. Vitor Hugo e Emiliano Martinez era o grande duelo do primeiro tempo, e foi o Vitor Hugo quem abriu o placar na etapa final. Nota 5 para o Emiliano Martinez. Ô Léo, antes da gente seguir aqui, eu quero saber o que você pensa dessas alterações táticas, né? Jogadores que, como é o caso do Emiliano Martinez, é meio campista e é puxado para a zaga. É difícil funcionar, né? Ele já jogou nessa posição em outros jogos, não é uma novidade. O Emiliano é aquele primeiro volante mais clássico que o Palmeiras tem. O Marlon Freitas tem mais saída, o Andreas Pereira, mesmo o Lucas Evangelista. O Emiliano se aproxima mais até de um zagueiro, já formou dupla de zaga com outros integrantes dessa posição. Não acho que essa seja uma invenção do Abel Ferreira. Acho que ele já trabalhou isso em outros momentos e até conseguiu sucesso em alguns jogos com o Emiliano jogando como zagueiro, Pedro Cohen. Boa, vamos lá então aqui, Léo, seguindo na equipe do Palmeiras, Andreas Pereira. Bom passador, mas não teve uma noite muito inspirada como todo o restante dos jogadores do Palmeiras. Nota 6 para Andreas Pereira. Boa. E o Marlon Freitas, companheiro dele de volância, né? Dei a mesma nota para Murilo e Gustavo Gomes, 2 zagueiros, também vou dar a mesma nota para os 2 volantes do Palmeiras. Andreas Pereira e Marlon Freitas, nota 6. Nota 6 então para Andreas Pereira e Marlon Freitas, seguindo aqui no time do Palmeiras com Maurício. Apagado no jogo, até foi substituído na segunda etapa. Não fez um grande jogo, Maurício, que tinha sido destaque do Palmeiras contra o Coritiba. Fez 2 gols no jogo de meio de semana, foi bem pela seleção paraguaia também na Copa do Mundo. Quando todo mundo estiver à disposição, Maurício não será um titular do Palmeiras. Hoje teve um jogo abaixo, nota 5,5. Colombiano John Arias. Esse eu acho que conseguiu arrumar ainda no começo do jogo um cartão amarelo pro Preciado, indo pra cima, driblando, é um cara diferente que o Palmeiras tem, o John Arias. E depois ele diminuiu um pouco o ritmo, acho que não aproveitou o que ele tinha conseguido lá no primeiro tempo, que era deixar o ala do Atlético Mineiro amarelado. Mesmo assim, ainda foi um jogador que tentou algumas ações diferentes na partida. Nota 6,5 para John Arias. Boa. E fechando o time titular do Palmeiras, camisa 10, Paulinho. Eu gostei do jogo do Paulinho hoje, entregou bastante movimentação, não é um centroavante de área, era o homem mais avançado do Palmeiras, mas com muita mobilidade ele conseguiu compensar talvez essa pouca presença de área que ele tinha. O jogo pedia um centroavante de área que só veio no segundo tempo com o Vitor Roque. Mas eu gostei da movimentação do Paulinho, especialmente porque é um cara que está voltando de lesão, foi titular depois de muito tempo. Nota 6,5 para o Paulinho hoje. Boa. Vamos lá para quem veio do banco. O autor do gol, Felipe Anderson. Entrou bem o Felipe Anderson, conseguiu ser um ala pelo lado direito, ser bem ofensivo, algo que o Giai não conseguiu fazer no tempo em que esteve em campo. Mas também falhou no segundo gol do Atlético Mineiro, era ele o responsável por marcar o Minda e o Felipe Anderson falhou nessa. Nota 6,5 para o Felipe Anderson. Boa. Entrou no lugar do hoje zagueiro Emiliano Martinez e deu assistência. Camisa 9, Vitor Roque. Fez um jogo razoável. Esperava mais daquele conhecido como Tigrinho pela torcida do Palmeiras. Acho que entregou um pouquinho mais de presença de área, pelo menos ao Palmeiras. Nota 6 para Vitor Roque. Entrou no lugar do Paulinho, o menino Heitor.
Sumido, praticamente não pegou na bola. Nota 5 para ele. Arthur Gabriel também entrou no lugar de Joaquim Piquerez. Arthur Gabriel entrou na última leva de trocas do Abel, junto com o Lucas Evangelista. Não mudou muito o rumo da partida, nota 5,5. Você já antecipou Lucas Evangelista. Também, 5,5 para ele. E para o técnico Abel Ferreira? Não foi uma grande noite do Abel, acho que ele demorou para mexer no time, para colocar o Vitor Roque, para colocar o Felipe Anderson, e se o jogo ofensivo do Palmeiras hoje não funcionou, é claro que o técnico tem a sua parcela de contribuição. Nota 5,5 para Abel Ferreira. Boa. Antes de eu trocar aqui o hino para o do Atlético Mineiro, deixa eu dar uma passada com o Everton Ramos lá nos corredores da Arena do Palmeiras. Ninguém vai falar, Everton, na zona mista? Pois é, viu, Pedro Cunha? Na verdade, a informação que eu tive aqui dos nossos companheiros é que durante a fala de Abel Ferreira, passou por aqui de forma muito rápida o John Arias. Foi o único jogador do Palmeiras muito rapidamente a passar pela zona mista a dar declarações. Então, com isso, o Palmeiras não vai, depois da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, trazer mais ninguém. Inclusive, foi avisado que todos os jogadores do Palmeiras já haviam deixado os recintos aqui da Arena do Verdão, na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Com isso, então, Palmeiras de fora, a gente também encerra o trabalho aqui da zona mista, porque o Galo acabou de partir também, partindo com 3 pontos para Belo Horizonte, viu, Cohen? É, isso aí, né? Engraçado, quando ganha todo mundo quer falar, né? Aí quando perde, passa só um atleta rapidinho ali durante a entrevista coletiva do jogador. Everton, liberado então, meu amigo. Você que teve um final de semana aí de Vila Belmiro ontem, hoje Arena do Palmeiras. Gostou do que viu nos 2 jogos? Nossa, foram 2 jogos daqueles, né? Que esperávamos, pelo menos na expectativa. Vitórias tranquilas dos mandantes. E olha aí, uma Chapecoense que para o Santos na Vila Belmiro, e que até então, né, vai dando trabalho pro Peixe nesse Campeonato Brasileiro, e um Galo que quebra uma invencibilidade gigante do Alviverde, do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Foram 2 baita experiências, não tava esperando por esses resultados não, viu, Cohen? Pois é, acho que pouquíssimos estavam, viu, Everton? Um abraço pra você, a gente se encontra amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Boa noite, Everton. Valeu, Cohen. Só para destacar para o ouvinte, torcedor do Palmeiras, que o Verdão trabalha durante já esse início de semana, porque na quarta-feira tem Campeonato Brasileiro, 9h30, duelo contra o Vitória no Manuel Barradas, o Barradão. Antes de, no próximo fim de semana e no outro meio de semana, os 2 jogos, ida e volta, oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário será o Fortaleza. A ida aqui no estádio do Palmeiras, volta lá no Castelão. Um abraço pra você, Cohen, e a todos os ouvintes da Bandeirantes. Boa, valeu, Everton. Ó, agora sim, hein? Trocando o hino, então, para o hino do Galo. Vamos lá. Clube Atlético Mineiro, que teve Everson hoje no gol. Léo Gen, sua nota pra ele. Foi muito bem. Nos momentos em que foi exigido, o Everson tava lá para fazer as defesas necessárias. Nota 7 para o goleiro do Galo. Boa nota, hein? Natanael, lateral direito, camisa de número 2. Hoje jogou como um terceiro zagueiro, assim como tinha atuado no meio de semana contra o Bahia. Ele não é um grande defensor, mas fez uma boa partida hoje aqui o Natanael. Nota 6,5 para ele. E o Juan, camisa de número 4. Vou dar a mesma nota já adiantando para os 3 zagueiros do Galo. 6,5 para o Juan e 6,5 também para o Lianco. Boa. E o Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético Mineiro? Para mim ele é o ponto fraco na parte defensiva do Galo. Acho que o Palmeiras até poderia ter explorado melhor o fato do Renan Lodge não ser um grande defensor. E acho que quando o Felipe Anderson entra no jogo, o Palmeiras até consegue criar mais chances nas costas do lateral esquerdo do Atlético. Nota 5,5 para ele. Boa. Tomás Pérez, meio-campista do Galo. Bom jogo. Ele e Maicon protegeram bem aquela região da entrada da área para que o Palmeiras também não chutasse de fora. Os 2 volantes do Galo foram bem. Nota 6,5 para o Tomás Pérez. E para o Maicon? Mesma nota. Boa. Mais adiantado, você já falou, Vitor Hugo, craque do jogo de hoje. Repita a nota dele, Léo. Nota 8 para o Vitor Hugo. Tinha um duelo importante com o Emiliano Martinez, que saía da área para tentar conter o meia do Galo, e foi ele o responsável por abrir o placar hoje aqui. Contou, claro, com a contribuição de Carlos Miguel, que falhou feio
no primeiro gol do Atlético Mineiro. Mesmo assim, o jogo do Vitor Hugo foi muito bom, nota 8 para ele. Boa. Aberto de um lado, Bernard, alegria nas pernas. Já não é um jogador que atua tão aberto, né? Porque o Galo joga com 3 zagueiros, os laterais apoiam bastante justamente para os meias circularem por dentro. Os 2 meias do Galo hoje eram o Vitor Hugo e o Bernard. Não é mais aquele driblador de outros tempos, é um jogador que pisa mais na bola, tem um bom passe. Fez um bom jogo aqui hoje o Bernard, nota 7 para ele. E o Preciado? Jogador que tinha uma tarefa defensiva importante, era o lado do John Arias, o lado esquerdo, e ele tinha que dobrar com o Natanael para que o John Arias não conseguisse jogar. O Preciado rapidamente tomou um cartão amarelo, mas conseguiu levar o jogo. Nos minutos finais foi substituído, entrou o Vitor Hugo no lugar dele, até para o Galo ter um zagueiro a mais dentro da área. Bom jogo do Preciado, nada muito fora do comum, nota 6 para ele. Elogiado por você agora há pouco como peça, não sei se chave ou crucial, mas peça importante desse time do Eduardo Domingues, o Cassierra, camisa 9. É um cara que segura essa bola pro Galo em alguns momentos. O Galo usa bastante a bola longa, ele é alto, forte, sabe jogar de costas pro gol. Não é fácil jogar contra o Palmeiras, que tem 3 zagueiros, sendo que 2 deles são Murilo e Gustavo Gomes. E mesmo assim, acho que o Cassierra se saiu bem. Nota 6,5 para o centroavante do Atlético Mineiro. Boa. Ele entrou no lugar do Vitor Hugo, que marcou o gol, e deixou dele também Igor Gomes. Entrou bem o Igor Gomes, já era um Galo que se defendia próximo ao próprio gol e tinha como grande arma o contra-ataque, a jogada em velocidade. O segundo gol foi do Igor Gomes, por isso uma boa nota para ele, nota 7 para o Igor Gomes. Entrou no lugar do Bernard e deu assistência, Alan Minda. Era o escape do Galo na reta final do jogo. Homem de velocidade, bom jogador. É importante na reta final da partida aqui, o Alan Minda, foi ele quem deu assistência para o segundo gol do Atlético Mineiro. Também nota 7 para ele. Eu já ia pulando aqui o Mamadi Cissé, que foi a primeira substituição do Galo no jogo, entrou no lugar do Maicon. Isso, e não mudou muito o rumo do jogo. Se eu dei 6,5 para o Maicon, eu vou dar 6,5 também para o Cissé. Boa. Vitor Hugo, zagueiro agora, ex-jogador do Palmeiras, inclusive. Ele já entrou muito no fim do jogo, acho que fica sem nota, não dá pra avaliar a partida do Vitor Hugo. Imagino que o Alexander também, então. Mesma coisa, acho que o Alexander é um jogador que pode ser titular desse time do Atlético Mineiro se ele retomar o bom futebol. Ele surgiu muito bem lá no Fluminense com o Fernando Diniz, se transferiu para a Arábia Saudita, voltou ao futebol brasileiro no Atlético Mineiro, mas algumas lesões e alguns outros pontos fazem com que ele ainda seja um reserva dessa equipe. Pode crescer de rendimento se tiver comprometimento com o time, se tiver a fim de jogar bola. Eu acho que o Alexander tem capacidade para ser titular desse Atlético Mineiro. Boa. E para fechar então as notas do Atlético Mineiro, o Barba, Eduardo Domingues. O grande cérebro, o cara que pensou essa estratégia do Galo, que funcionou tanto no jogo, acho que precisa ser reverenciado aqui hoje. No caso, esse cara é o Eduardo Domingues, o técnico do Atlético Mineiro. Muito bom o trabalho dele, se defendia num 5-4-1, Palmeiras não conseguia entrar, não conseguia chutar pro gol e tinha o contra-ataque à sua disposição ou então uma bola parada. Foi assim que o Atlético Mineiro conseguiu vencer o jogo no estádio do Palmeiras, melhor dizendo. É difícil que você jogue de uma outra maneira. Então acho que o Atlético foi muito bem e o técnico tem a sua parcela de contribuição. Nota 8,5 para Eduardo Domingues aqui hoje. Ô louco, hein? Aí sim, alta nota, 8,5. Pra gente encerrar, Léo, Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida. Para variar um pouquinho, no fim do jogo o Atlético Mineiro tentou retardar bastante o reinício do jogo. E o árbitro no futebol brasileiro muitas vezes é conivente com esse tipo de ação. No primeiro tempo ele marcou um pênalti pro Palmeiras, numa jogada do Piquerez, que ele cruza para trás e a bola bate no braço do jogador do Atlético Mineiro. Tinha o VAR à disposição e corrigiu o erro do árbitro no campo. O braço era de apoio, por isso o pênalti não deveria ter sido marcado. Não foi uma grande noite do Bruno Arleu de Araújo, acho que ele fica com a nota 5. Tá bom. Obrigado, Léo. Valeu aí por ter participado com a gente mais uma vez da jornada esportiva, também do apito final. Você volta ao longo dos próximos dias aí na programação aqui da Bandeirantes. Tchau, boa noite, Léo. Valeu. Eu que agradeço, Pedro Cohen. Uma boa noite para você e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Boa, aí sim, ó. Marquinho Conceição e Rafael Pellegrini estiveram com Léo Gens, com Everton Ramos e também com Ulisses Costa lá na Arena do Palmeiras. Aqui na minha mesa de som, Michel Lopes, na nossa central técnica Beto Rebeck, no switcher Alan Marcel e no digital Letícia Menezes. Uma rápida pausa aqui no apito final, na volta do nosso break. O Corinthians, hein, que foi a Salvador e ficou no empate. Entrevista coletiva de Fernando Diniz, os comentários de Ronaldo Giovanelli e também o que tem a dizer o nosso repórter Luiz Fabiani. Antes, uma rápida pausa. Rede Bandeirantes. Começou o Festival de Inverno do Tenda Atacado. Os dias frios pedem sabores especiais e economizar de verdade deixa tudo ainda melhor. No Tenda, você encontra tudo para abastecer sua casa ou comércio, com ofertas imperdíveis das marcas Balduco, Nutella, Neugbauer, M&M's e muitas outras. Mas corra, o Festival de Inverno vai só até 30 de julho. Tenda Atacado, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Nos camarotes Soccer Hospitality, você vive o futebol de um jeito mais exclusivo. Espaço prêmio, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. De volta aqui no Apito Final na Bandeirantes, 10h39 da noite do horário de Brasília. Vamos dar um pulinho agora em Salvador, falar com Luiz Fabiani, o nosso repórter que acompanhou o empate entre Bahia e Corinthians pelo placar de 1-1. Fala, Fabiani!
Oi, Cohen, de volta aqui na programação da Bandeirantes, repercutindo tudo a respeito desse empate do Corinthians em 1-1 com o Bahia na Arena Fonte Nova. Resultado importante para o Corinthians, o ponto ficou de bom tamanho pelo que foi o jogo, com o Bahia que teve 2 gols anulados, além de 1 marcado. Portanto, a equipe do Corinthians sai de certa forma no lucro. O gol inicial da partida veio dos pés do Angileri, o Corinthians saiu na frente e pouco depois, ainda no primeiro tempo, o David Duarte de cabeça deu números iguais à partida. O Corinthians com isso perde uma colocação na tabela, fica em 8º, pelo menos provisoriamente nesta rodada, nessa tabela de classificação, e aguarda a definição dessa 20ª rodada de Série A do Campeonato Brasileiro. Queria ouvir antes de tudo a análise do nosso comentarista Bandeirantes, o Ronaldo Giovanelli, que acompanhou o jogo diretamente do Camarote Fialzone. Fala, Ronaldo. Galera, não teve jogo fácil não, o Corinthians não teve jogo fácil, não teve facilidade, alguns jogadores cansaram também, o Yuri teve câimbra na panturrilha, o meio de campo do Corinthians foi muito abaixo, o André, Bidon, o Garro voltou bem pro jogo, pelo menos o Garro voltou muito bem pro jogo, então eu acho que o Corinthians sofreu e o empate foi de bom tamanho, teve gols, tudo bem que teve, né, a presença da arbitragem, do VAR também, anulando o gol do Bahia, mas o Corinthians não foi tão mal assim porque não jogou bem, sentiu o calor na Bahia. Vamos ver aí, ô Fabiane, se o pessoal tava com virose, hein? Porque pelo cansaço aí não é normal, não. Um abraço, Fabiane! Boa, valeu, Ronaldo. Com a análise do jogo, eu quero ouvir também o técnico Fernando Diniz, que concedeu entrevista coletiva logo após a partida e falou sobre Memphis Depay. Durante a tarde deste domingo, o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que o atleta chegou a um acordo com o Corinthians para uma renovação de 2 temporadas. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Queria que você falasse a respeito, o Corinthians chega ao 4º jogo sem perder no Campeonato Brasileiro, qual a importância desse resultado e também a respeito do desempenho da equipe, principalmente depois que o Corinthians fez o primeiro gol, o Bahia praticamente dominou o resto do jogo. Primeiramente, boa noite. Para contextualizar, eu acho que é importante a gente, 4 jogos sem perder, a gente veio para poder arrancar a bola mais rápido do Bahia. Tem uma coisa que vocês talvez não perguntem, mas eu vou falar já. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. Aí você soma tudo isso. O primeiro tempo eu acho que o Bahia, a gente fez o gol cedo, aí a gente depois estava com um pouco de dificuldade de achar os tempos de pressionar, porque para pressionar alto o tempo todo é mais difícil e a gente queria pressionar. E eu acho que o Bahia jogou melhor no primeiro tempo, assim, teve mais posse, mas no segundo tempo, tanto é que jogou melhor assim, aquele melhor que o Hugo não fez nenhuma defesa, o goleiro também fez nenhuma defesa, não teve perigo real de jogo, então foi um jogo meio controlado, foi um jogo meio disputado, muito disputado, sem ter, assim, muito protagonismo. O Bahia teve um pouco mais de posse que a gente, um pouco mais de controle com a bola, né, que era uma característica do time deles, como era a nossa também. E ficou tão evidenciado que a parte física pesou, que a hora que a gente começou a mexer, a gente ficou melhor que o Bahia. Os últimos 20 minutos nós jogamos melhor que o Bahia. Então não foi o tempo todo que o Bahia ficou pressionando a gente. Depois, acho que os 25 minutos finais, a gente, toda hora que pressionava, eles chutavam, que não é característica deles, e a gente conseguia ganhar a maioria das segundas bolas. A gente estava mais perto de fazer o gol nos 20 minutos finais do que o Bahia. Então, o que eu vejo do jogo como um todo, a gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, aí muito mesmo, porque foi muito difícil pegar a sequência, jogo no início, de jogar na quinta noite e ter que vir aqui às 4 da tarde, não teve nem tempo hábil de recuperação. Então eu acho que o jogo, todas as circunstâncias do jogo, a gente queria ter jogado um pouco melhor com a bola, isso é evidente. Queria ter jogado igual jogou o primeiro tempo contra o Remo. O time não conseguiu, mas o time soube superar e conseguiu levar um ponto daqui. Queríamos levar mais, mas a gente tem que seguir. Não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo assim que a gente não conseguiu ter domínio, mas o nosso adversário é um adversário. O Bahia é um adversário que tem hoje investimento, tem tudo em dia, tem condições, tem banco. O banco do Bahia é o Willian José, o Everton Ribeiro, o Sanabria. Então a gente jogou contra uma equipe muito boa e muito bem treinada. Diniz, boa tarde. Alexandre Diniz, Portal Meu Timão. O Diniz, queria que você falasse um pouco do clima, né, da animosidade entre as duas equipes, a confusão ali no final do primeiro tempo.
Você acha que isso era faísca demais, um pouco além do que você esperava, ou estava ali meio que na expectativa de um jogo pegado e também, de repente, provocado? Eu acho que passou um pouco do tom ali, mas ainda bem que no segundo tempo não teve. Eu acho que tanto o Bahia quanto o Corinthians no segundo tempo vieram e o jogo foi mais... O jogo não mudou muito a característica do jogo, do que foi o primeiro tempo. Até não foi um jogo bonito, não achei um jogo bonito, foi um jogo com pouca chance de gol, mas continua sendo um jogo pegado, mas um jogo com menos confusão. Então acho que o que vale, eu acho que no segundo tempo todo mundo voltou mais preocupado em jogar a bola e menos em arrumar confusão. Boa noite, Matheus Pedro, TV Globo. Você comentou na entrega dos jogadores hoje, que foi usual, você costuma hoje foi acima da média também. E eu queria perguntar de um jogador específico, foi o Caio César. Hoje foi um jogador muito caçado em campo, e eu vi que vocês dois conversaram algumas vezes no primeiro tempo, principalmente, aqui junto com ele, com o Cruzinho. Qual que é a sua análise a respeito da atuação dele, que vem sendo cada vez mais protagonista nesse time, e também o seu parecer quanto à arbitragem, que no primeiro tempo, além das confusões, também foi um jogo muito complicado e com muitas faltas em cima do próprio Caio também. Eu acho que a arbitragem ela teve critério no jogo, que isso é uma coisa importante, e obviamente que eu achei que se o jogo tivesse sido coibido com cartões um pouco cedo, talvez teria diminuído um pouco a temperatura do jogo. Mas eu não tenho grandes queixas pela arbitragem no jogo de hoje, não. Acho que ele manteve um critério meio que para os dois times. Em relação ao Caio, eu acho que um jogador, é muito clara a evolução do Caio como jogador, a maturidade que ele está desenvolvendo no Corinthians. Não é fácil jogar no Corinthians, com a camisa do Corinthians. E hoje ele era o nosso jogador que estava levando mais vantagem em duelos individuais, né? E eu acho que ele teria tido uma vida um pouco melhor se a arbitragem tivesse amarelado, porque teve mais de uma falta pelo amarelo em cima do Caio César. Talvez teria evitado até um pouco a confusão que teve, que a confusão foi com o Caio, de tantas faltas que ele recebeu. Boa noite, diretor do TV Globo. Eu queria te perguntar sobre dois tópicos que não são necessariamente desse jogo, mas hoje a gente teve a estreia do impedimento semiautomático. Queria sua avaliação sobre a chegada dessa tecnologia no Brasileirão. O que você acha, né, que dá essa possibilidade? E a partir do próximo mês existe a possibilidade, a expectativa de que outras regras que foram vigentes na Copa do Mundo também comecem a ser aplicadas, como o goleiro ter menos tempo de tiro de meta para lateral, lei do Júnior, né, em relação a cobrir a boca para falar. Então, sobre esses dois tópicos, o que já está acontecendo com o semiautomático, sua opinião, e sobre essas outras regras que a tendência é que sejam aplicadas também no futebol brasileiro. Eu vejo com bons olhos, acho que o impedimento semiautomático, ainda bem que veio, porque tira aquela pressão sobre a arbitragem, que frame para cá, para lá, errou, acertou. Então acho que resolve de maneira rápida, como foi hoje. Eu acho que isso é um avanço importante. Do jeito que estava aqui no Brasil, eu não gostava. Era muito tempo perdido, muita discussão e às vezes ainda se errava com o uso da tecnologia, porque a tecnologia é uma tecnologia às vezes um pouco de difícil, o que cabia parece que interpretação. Eu acho que assim não tem interpretação. Eu acho que melhora bastante. Em relação às outras regras, a maioria eu sou de acordo. Essa da Lei Vini Júnior eu acho que não tem muito a ver, sinceramente. Eu acho que eles têm tampa porque para falar alguma coisa que não tem nada a ver. Eu acho que é um exagero. Na minha opinião, não gostaria que essa fosse aplicada. Mas a maioria das coisas que aconteceram na Copa do Mundo eu acho que é para a melhoria do futebol. Davi da Rádio Coringão. Hoje na lateral esquerda você não podia contar com o Bidu, o Angelelli também teve que sair. Tomou o terceiro cartão, ela não joga na quinta-feira, teve que improvisar o Pedro Milans. Na quinta, você deve improvisar algum jogador mesmo, ou você pensa em fazer até um menino da base, alguma coisa que seja meio no Na quinta, mas o Angelelli joga na quinta, o Bidu também talvez tenha a condição de jogar. O Angelelli está suspenso. O Angelelli está suspenso no... Desculpa, vocês estão mais bem informados que eu. Mas o Bidu tem chance de jogar na quinta e a gente vai ver ainda. Vai ver na base se tem alguém, pode ser alguém do próprio elenco. Temos que esperar até lá. Corinthians espera, portanto, o Memphis Depay na segunda-feira, já para dar início aos trabalhos com o elenco visando essas 2 temporadas com o Alvinegro. Agora também o Corinthians coloca foco no Atlético Paranaense, adversário da próxima quinta-feira, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seguida vira a chave, Copa do Brasil no caminho, o Internacional será o desafiante nos dias 2 e 6 de agosto.
Valeu, Fabiane. De volta aqui no apito final, então. Deixa eu dar uma passada, aproveitar que a gente deu um pulinho lá em Salvador, chamar o Guilherme Agrela aqui com a colocação do Corinthians na tabela. E aí já aproveita para engatar, o Guilherme Agrela, no seu destaque do jogo do Flamengo e São Paulo, porque você estava de olho nesse jogo aí, né? Exatamente, Pedro. Respondendo sobre o Corinthians, Timão, 9º colocado, 28 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, embora tenha empatado com o Bahia, que é o 6º com 31, permanece na parte de cima da tabela do Campeonato Nacional. Que teve hoje mais cedo o empate entre Flamengo e São Paulo, 1-1 no estádio do Maracanã. Jonathan Caleri marcou pelo lado São Paulino e quem saiu na frente foi o Flamengo com o zagueiro Léo Pereira. Bom, São Paulo segue sem vencer, agora 7 jogos sem sair com os 3 pontos de campo. Última vez que o tricolor venceu foi no dia 25 de abril, quando ganhou do Mirassol pelo placar de 1-0. E o técnico Dorival Júnior disse na coletiva pós-jogo que os resultados do São Paulo não condizem com o desempenho. Vamos ouvi-lo. Às vezes o resultado ele acaba tirando as possibilidades de um crescimento, eu falo no sentido de confiança, e foi isso que aconteceu na partida anterior. Em razão de não termos tido um resultado positivo, acabamos sendo rotulados em razão daquilo que vem acontecendo nas últimas rodadas. E para mim, eu acho que a equipe, de um modo geral, tanto naquela quanto nessa partida, deu mostras de que é compromissada, que tem a intenção de retribuir aquilo que o torcedor fez mais uma vez hoje aqui, nos apoiando do primeiro ao último minuto, acreditando a todo instante. E eu acho que é isso que a equipe tem procurado buscar uma resposta a si própria e ao nosso torcedor. Em razão principalmente do que vinha acontecendo, o resultado anterior acaba consolidando uma situação negativa. E eu acho que nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Então eu acho que isso está acontecendo. A entrega em trabalhos e treinamentos tem sido fundamental e importante para tudo isso. Conversei com eles logo após a partida do meio de semana, mostrei que coisas boas tinham acontecido independente daquele momento e do resultado. E é isso que a gente espera que continuemos aí vivendo uma melhora gradativa, e na hora certa podem ter certeza que a gente vai dar um salto de qualidade. Resposta importante do Dorival, que não dá para dizer que está pressionado no comando técnico do São Paulo, mas até agora nessa volta aí não conseguiu se provar o mesmo valor que teve na sua última passagem pelo tricolor paulista, quando ele terminou inclusive campeão da Copa do Brasil. Bom, agora daqui para frente o São Paulo tem um hiato, um período sem jogos devido à pausa aí para a Copa do Brasil e também para a Copa Sul-Americana. Essa próxima semana que se inicia agora tem Copa Sul-Americana, Santos em campo. Aliás, este seria o confronto do São Paulo, né? Um clássico Sansão com a equipe comandada pelo técnico Cuca. Porém, o jogo foi adiado pelo compromisso do Santos pelos playoffs, repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois, na outra semana, é o final de semana e o meio de semana de Copa do Brasil. São Paulo que está eliminado, perdeu para o Juventude, inclusive no jogo que culminou o jogo lá em Caxias do Sul, na demissão do técnico Roger Machado, quando veio, portanto, posteriormente o Dorival Júnior. E aí, Dorival também comentou um pouquinho justamente sobre esse período sem jogos. Serão 13 dias caso a CBF não marque este duelo contra o Santos neste meio de semana, o que não é possível, na verdade, porque o Santos também disputa a Copa do Brasil, enfrenta o Remo, inclusive. Então, serão 13 dias sem jogos oficiais por parte do tricolor paulista, e o técnico Dorival Júnior falou um pouco sobre a importância desse período. Já parou para a Copa, vai parar mais um pouquinho agora. Para mim, muito, muito positiva. Para mim, é natural que, de repente, para uma sequência que nós estamos iniciando, teria sido importante jogarmos, mas eu acho que é um momento para que a gente dê uma pausa, mostre tudo aquilo que vem acontecendo com o grupo, todos os pontos positivos que apareceram e também negativos que deverão ser ainda mais trabalhados.
São Paulo volta a campo, meu caro Pedro Cohen, no dia 8 de agosto, um sábado, às 4 horas da tarde, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, tem um confronto pelas oitavas de final da Sul-Americana, que pode ser novamente contra o Grêmio. São Paulo enfrenta o vencedor de Bolívar e Grêmio, que estão disputando a repescagem, os playoffs para as oitavas da Sul-Americana. E o Grêmio empatou a partida de ida pelo placar de 2-2. Então, talvez seja o... O que você falou, Pedro Cunha? 3-2 Bolívar, é verdade. Bem lembrado, o Grêmio acabou tomando o terceiro gol no final da partida, é verdade. Então, o Grêmio terá de reverter aí essa desvantagem para tentar, portanto, enfrentar o São Paulo nesta fase de oitavas de final da Sul-Americana. Pode ser uma dobradinha de Grêmio e Tricolor Paulista. O São Paulo, que, repito, não vence no Brasileirão desde o dia 25 de abril, quando venceu o Mirassol pelo placar de 1-0. Depois dessa partida, o Tricolor também vai enfrentar a equipe do Coritiba e aí sim, de volta ao estádio do Morumbi. Esse jogo, 1-0 contra o Mirassol, foi em Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então, no Cícero Pompeu de Toledo, o Tricolor não vence aí há um tempo, inclusive, aí para quem tá com saudade das vitórias do São Paulo jogando na sua casa. O Tricolor agora tem essa pausa, portanto, tempo para tentar resolver o transfer ban na FIFA vigente pelo não pagamento da primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio da Itália, 1.050.000 euros que o São Paulo deve neste momento para o clube italiano, precisa pagar para derrubar o transfer ban e aí conseguir registrar o Domingos Duarte, zagueiro de 31 anos, jogou a última temporada pelo Getafe da Espanha. Acabou vindo de graça para o São Paulo, assim como o Aurélio Buta, que esteve inclusive no banco de reservas hoje, também como o Vitor Sá, que veio do Krasnodar da Rússia. O Getafe foi o último clube do Domingos Duarte, chegou sem custos, portanto, mas ele não pode ser registrado porque o transfer ban consiste justamente nisso, em não registrar novos jogadores, então tem que pagar para poder registrá-lo no BID da CBF e aí ele estará à disposição. Para a volta da Copa do Mundo, também o volante Nilton, que não viajou para a capital fluminense para esse jogo contra o Flamengo por questões físicas, ficou para aprimorar a parte física, deve estar de volta. A exemplo do Bobadilha, que com dores no joelho também foi desfalque hoje, do Rafael Tolói, com estiramento na posterior da coxa direita, deve estar recuperado também, e o Enzo Dias, que não viajou por problemas pessoais. São Paulo deve ter força máxima para esta volta, uma nova volta ao Brasileirão, repito, 8 de agosto contra o Grêmio, fora de casa. Pedro. Boa, valeu Agrela. Você volta aí na programação da Bandeirantes. Obrigado pela companhia, boa noite pra você e até amanhã, Agrela. Boa, Pedro. Um abraço pra você, parabéns aí pelo trabalho e estamos juntos até amanhã ao longo da programação da Bandeirantes. Um abraço a você e a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Boa. Última pausa aqui no nosso apito final, depois voltamos com mais informações do seu clube. Rede Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. E da polícia? Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio.
É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas. Depois vem as pizzas que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a 35 e no fim, o giro mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Acabou o apito final deste domingo aqui na Bandeirantes. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Na mesa de som, Michelzão Lopes. Na central técnica, o Beto Rebeck com Alan Marcel. No switcher e o nosso timaço de externas, que foi a Arena do Palmeiras, Rafael Pellegrini e Marco Conceição. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Encontramos vocês ao longo da nossa programação. Essa semana com 3 partidas, transmitidas pela Bandeirantes. O Santos na Copa Sul-Americana, Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Aqui deu Apito Final, o pós-jogo completo na Bandeirantes.